aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! E ele não perdoa, ele marca! Microfonaço Bandeirantes aberto para falar de Paulistão Sicredi. 11ª rodada Campinas. Um forno essa cidade. 27 graus a temperatura. 29 graus a sensação térmica. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 11ª rodada do Paulistão Sicredi. Com Guarani e Velo Clube. Um duelo regional importantíssimo. Guarani, segundo colocado, Grupo B, 11 pontos no grupo mais equilibrado do Campeonato Paulista. Se vence, encaminha a classificação e dá bye-bye de forma definitiva e matemática qualquer chance de rebaixamento. Ao Velo, Galo Vermelho com 9 pontos. Também busca a vitória para espantar o fantasma do rebaixamento e encaminhar uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Às 7h30 da noite, a bola rola no Morumbi, tem São Paulo e Ponte. Leandro Boles e CH vão acompanhar os times de Campinas jogando e a Bandeirantes acompanhando os dois. Aqui, jogo comando Bandeirantes em FM 85,7, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. É Guarani e Velo Clube com o Timaço do Batista em nome da Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda é melhor de você. Abra sua conta no Sicredi, aproveite as melhores soluções para sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. E Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Em 18 minutos tem futebol na Bandeirantes. Guarani se mandando para os vestiários nesse momento. Termina o processo de aquecimento do Bugre. Sistema de irrigação automática acionado até o gramado.
precisa de um refresco nesse calor intenso da nossa Princesa do Oeste. O Velo também nos vestiários já voltarão para mais um encontro histórico entre as equipes. Torcedor vai chegando, torcedor do Bugre, mas também o torcedor Rio Clarense. E a Bandeirantes movimenta a sua equipe a partir de agora. Vem aí a manchete do Guarani, que vem de derrota para o São Bernardo fora de casa por 1-0, sem vencer a 3 jogos. Hoje é importante, é fundamental vencer. Repórter Bandeirantes, alô Vladimir Catarino. Boa noite, Vladim. Boa noite, Roger. Uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor bugrino. Como você disse, Guarani não vence há 3 partidas e nessas 3 partidas também não marcou gols. Na última derrota, 1-0 para o São Bernardo fora de casa. Com relação àquele jogo, são 3 alterações. Emerson Barbosa voltando à lateral esquerda, o Anderson Leite ganhando a vaga do Isaac no meio e o Denis Júnior no ataque no lugar do João Victor. Guarani quer vencer para continuar dependendo apenas de si para uma vaga na próxima fase. 18h42. Velo Clube, a manchete do Galo Vermelho, diga Vladim. Tá embalado, né? Chegou a 9 pontos, um grande resultado lá em Brasília contra o São Paulo, mas tem um desfalque importantíssimo. Daniel Amorim, vice-artilheiro do Campeonato Paulista com 6 gols, está fora. Mesmo assim, confiança é a palavra de ordem. Time do Velo Clube vem a Campinas, depois de muito tempo, enfrentar o Guarani. 18h43, já bola rola aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Comentaristas escalados para a transmissão de hoje. Começando com Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. A sua expectativa, Tigrão. Boa noite. Boa noite, Roger. Um abraço para você, um grande abraço ao amigo da Jornada Esportiva da Bandeirantes. Expectativa de vitória do Guarani. Jogo perigoso. O Velo vem crescendo, empatou com o São Paulo. Surpreendentemente 3-3 lá no Mané Garrincha, em Brasília. E no domingo, num jogo, olha, emblemático, num jogo decisivo, ele tirou o pedido em casa, ganhou da Inter, praticamente empurrou o Leão da Paulista, a Inter, simpaticíssima, Inter de Limeira para a Série A2 no ano que vem, e ganhou o jogo por 2-1. Então, dos últimos 6 pontos, o Velo ganhou 4, empatou com um gigante, que é o São Paulo. Clima hostil para ele, Velo, lá em Brasília, torcida total do São Paulo. E depois, e olha, 3-3, foi buscar 2 vezes o placar. E, aliás, foi buscar 3 vezes. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3 nos acréscimos. É um time que tem predicados, que vem crescendo. Mas o Guarani é melhor. Jogando o que pode, o Guarani deve vencer, encaminhar a classificação e dar definitivamente um bico nos fundilhos de qualquer expectativa de rebaixamento. Roger. 18h44, Bandeirantes abrindo a sua jornada esportiva. Outro comentarista na jornada esportiva de hoje, ele já esteve lá, ele sabe tudo de futebol. Glecker Zorzin, já tem um bugrão jogando uma partida que pode custar sua classificação. Boa noite, Glecker. Boa noite, Roger. Grande abraço para você, um abraço pro Tigrão, a toda a equipe, Vladimir Catarino, a todos e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um jogo importantíssimo pro Guarani, jogo duro, hein? Jogo difícil. O Tigrão tava falando aí, é pura realidade. O Velo vem de uma crescente nos últimos jogos. Vai trazer problema para o time do Guarani, mas enfim, a gente sabe como é que é o Campeonato Paulista, né? E o Guarani, jogando no Brinco de Ouro, sempre foi muito forte, né? Pressionando, propondo o jogo. E uma coisa que é muito importante, essa é a minha opinião, para mim é o melhor que tem o Guarani, vai estar em campo. Essa é a escalação, né? O quarteto de defesa, né? O meio de campo bem ajustado, os atacantes, para mim esse é o melhor Guarani. Então, vamos ver aí o que preparou de estratégia o Maurício Souza, porque vai enfrentar um time realmente numa crescente, um time que vem desesperadamente buscando o resultado positivo para fazer logo 12 pontos e se livrar do rebaixamento. E o Guarani buscando a classificação. Teremos um grande jogo, viu, Roger? Às 19h30, a Ponte entra em campo no Morumbi diante do São Paulo Futebol Clube. Quem vai estar comigo acompanhando todas as movimentações que acontecerem no estádio do Morumbi. E quando a bola parar aqui no Brinco, ele vai assumir o restante da jornada esportiva com essa partida importante também para Macaca.
Narrador Leandro Bolle está registrado. Alô, Leandro, um abraço pra você, boa noite. Oi, Roger, um grande e forte abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Pois é, daqui a pouquinho no Morumbi, a bola rola 7h30 da noite, 11ª rodada do Paulistão Sicredi 2025, tem o duelo entre São Paulo e Ponte. Tricolor não vence há 4 jogos, mas já está classificado, tem 16 pontos e em caso de vitória garante a primeira colocação para pegar o Novo Horizontino em casa nas quartas de final. Por isso, o técnico Luiz Zubeldia, hoje o time será comandado pelo Max Cubeiras, que é o seu auxiliar. O Zubeldia está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo no clássico. Coloca o que tem de melhor. Oscar, Lucas, Luciano, Caleri, todos vão para campo para pegar a macaca, que também vem embalada. 5 jogos sem perder, é bem verdade, empatou na última rodada em casa e tem os retornos de Léo Oliveira, Danilo Barcelos está confirmado, além do capitão Emerson. Quem está de volta também é Serginho, que faz o meio campo ofensivo da macaca, que tem na frente Everton Brito e Jean Dias. Em caso de vitória, a Ponte praticamente encaminha sua classificação. Um empate fará com que a Ponte amanhã tenha que torcer contra o Palmeiras, que ainda joga na rodada. 7h30 da noite, já tem São Paulo e Ponte Preta aqui na Bandeirantes. Este Leandro Bolles vai acompanhar a macaca diante do São Paulo, e quem vai acompanhar todos os demais jogos e as informações esportivas no plantão esportivo mais bem informado do Brasil é ele. Alô, Edu Pinheiro, boa noite, Edu Zassou. Um grande abraço, meu amigo Roger Williams. Deixa eu correr que a pressão aqui é enorme. Tem jogo pra chuchu, seu Roger. Trabalhos técnicos, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato e Gilberto Sufi. Vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Tem futebol na Bam Bam Bam. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Olha lá em Diadema, primeiro tempo, começou 18h30, Água Santa e Inter 0-0. 19 horas, Guarani e Velo Clube se acompanha aqui com o Roger Williams. 19h15, Santos e Noroeste. 19h30, São Paulo e Ponte com o Boris acompanhando aqui na Bandeirantes. Amanhã, 18h30 em Bragança, Bragantino e Mirassol. 19h30, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. 21h35, Pacaembu, amanhã, Portuguesa e São Bernardo. Na Série A2, hoje tivemos à tarde Juventus 1, Grêmio Prudente também 1. E o incrível Primavera líder, único invicto 4, Votuporanguense 0. Destaque para 20 horas, Piracicaba 15 e Ferroviária. Na Série A3, hoje à tarde, São Bernardo 1, União Suzano também 1 e Suzano 2, Marília 1. Atenção, pela Copa do Brasil que começou ontem, Tocantinópolis 0, Atlético Mineiro 2 e União Rondonópolis 0, Vasco 3. Então Atlético Mineiro e Vasco já passaram. Hoje à tarde tivemos um jogo em Belém, Tunaluso 1, Sampaio Correia 0, Tunaluso classificado. Logo mais, 19h30, em Boa Vista, em Roraima, São Raimundo e Grêmio e tantos outros jogos também. Lembrando que a pré-Libertadores ontem, em La Paz, tem Strongets 1, Bahia também 1, jogo da volta dia 25, terça-feira, novo empate lá em Salvador, é pênalti. E hoje tem o Corinthians em Caracas, 21h30, Universidade Central e Corinthians, o jogo da volta dia 26 na Neoquímica e aqui na Bandeirantes. Você ficou em dia com a bola. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas.
Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO. Todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Levando e contar, confia na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 18h53 e no Nacional do Brasil, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, os times já estão em campo e a Brasitone traz pra você a ficha técnica do jogo na Bandeirantes. Do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for a bandeira do verde e branco, o símbolo do torcedor. Em Tijolo, a nossa tava construído. Guarani jogando em sua taba em busca da vitória e quem sabe já se aproximar ainda mais da classificação à próxima fase. Bugre escalado com Gabriel Mesquita 1, 2 Ian, 3 Rafael, 4 Lucas Rafael, meia dúzia Emerson, 5 Natan, 8 Caio Melo, 10 Anderson Leite, 7 Rafael Bilu, 11 João Marcelo, 9 Denis Júnior. Maurício Souza escala o Bugre com Gabriel Mesquita, Ian Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Caio Melo, Anderson Leite, Rafael Bilu, João Marcelo e Denis Júnior. No banco, 12 para Fred Conte, 22 Cauê Rafael, 13 Caio Dias, 14 Titi, 16 Vinícius Cauê, 15 Daniel, 18 Vinícius Iugi, 20 Isaac, 17 Raí Nascimento, 19 Luiz Miguel, 21 João Victor e 23 para Léo Porfírio. O Velo vem escalado com Pablo, 1, 2 para Yuri, 3 Rafael Ribeiro, 4 Gabriel Mancha, meia dúzia Léo Campos, 5 Marcelo Augusto, 8 Léo Baiano, 10 Silas, 7 Pedro Favela, 9 Vinícius Leite, 11 Jefferson Nem. No banco, Guilherme Alves tem à sua disposição Dalton 12, Júlio Vaz 13, Itambé 14,
Carlos Manuel 15, Renan Siqueira 16, Pedro Cacho 17, Lucas Duni 18, Cauari 19 e Caio 22. Arbitragem do jogo. Apita Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Bandeirão para Luiz Alberto Andrini Nogueira. 2, Bruno Silva de Jesus. Quarto árbitro, árbitro de vídeo, Hilbert Estevam da Silva. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua. A ponte definida e escalada para o jogo contra o São Paulo já 7h30 da noite. Diogo Silva, goleiro com a 12. 3 zagueiros, 6 Sérgio Rafael, 18 capitão Emerson e 15 Arthur. O ala pela direita é Maguinho com a 2. Pela esquerda, Danilo Barcelos com a 14. No meio, 55 para Léo Oliveira, 25 para Lucas Cândido e 37 Serginho. Na frente, 29 Everton Brito, 7 Gia Dias, a equipe do técnico Alberto Valentim. Salve o tricolor paulista. O São Paulo, que hoje será comandado por Max Cubeiras, auxiliar de Luiz Ubeldia, que não fica no banco porque está suspenso novamente. 23, Rafael Goleiro, 2, Igor Vinícius, 5, Arboleda, 28, Alan Franco e 3, Enzo Dias. 29, Pablo Maia, 21, Paraguaio Bobadilha, 8, Oscar, 7, Lucas, 10, Luciano e 9, Caleri. Arbitragem do jogo. Apita no Morumbi, logo mais 7h30 da noite, Daiane Muniz. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. O que interessa pro Guarani nesta noite é apenas a vitória. Vitória para continuar na luta pela classificação. Afasta de vez, eu acredito que o Guarani já não corre nenhum risco de rebaixamento, mas enfim, ainda não fez os 12 pontos, né? Então, a vitória já traz essa tranquilidade e o Guarani pensando aí já numa vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. O jogo é difícil, hein? O jogo é duro, complicado, mas para mim, viu, Tigrão? O Guarani é o que tem de melhor, tá aí, escalado. O que vai prevalecer agora é a estratégia do Maurício, que preparou ele para esse jogo, que vai ser difícil, vai enfrentar um time muito organizado e muito bem treinado pelo Guilherme. O que você espera do jogo, Tiger? Obrigado, Gleger. Eu também tenho essa impressão de que o Guarani está muito bem escalado e acho que a minha expectativa, claro que não poderia ser outra, é de vitória. É aquela expectativa pré-jogo, né? Teórica e tal, mas jogando em casa, torcida a favor, melhor campanha, o Guarani é melhor. O Guarani é melhor do que o Velo. O Amorim vai fazer muita falta, é o artilheiro do time, 6 gols, vice-artilheiro do campeonato. Então eu estou acreditando muito em vitória do Guarani com dificuldades. Mas se jogar o que pode, o que vinha jogando até pelo menos a partida contra o Água Santa, deve vencer e deve dar um passo importantíssimo aí rumo à classificação. Tá tudo pronto no brinco, a bola vai rolar. E quando o melão rola, quem despeja potência aqui é... Alô, torcedor, vai rolar a bola no brinco. Vai começar o jogo, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Paulistão Sicredi, 11ª rodada, bola rolando em Campinas. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Toma as primeiras ações do jogo, o time do Velo Clube vem pela ponta esquerda, tenta fazer o levantamento, Léo Baiano pela ponta esquerda. Já tá parado o jogo, marcado uma irregularidade no ataque da equipe do Velo Clube. Tem jogador do Guarani já desabando com 30 segundos de bola rolando.
É o Lucas Rafael, né? O zagueirão tá lá caído. Imediatamente o árbitro solicitou a presença do departamento médico. Roger. Departamento médico do Bugre em campo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 27 graus a temperatura. Já coloca Maurício e jogadores para o aquecimento. Podemos ter já substituição com menos de 1 minuto do primeiro tempo. Que coisa! Que coisa louca aqui no Brinco. FM 85,7, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você está pelo YouTube, tem imagens ao vivo da nossa cabine aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E se liga, tem prêmios hoje na Jornada Esportiva Bandeirantes. Um par de ingressos Wet n Wild, mais um rádio portátil Mondial. Um par de ingressos do Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mondial. Promoção enquanto a bola estiver rolando. E para participar, entre agora na transmissão do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Preencha o formulário que está fixado nos comentários e boa sorte. Vamos divulgar os ganhadores durante o apito final. E se você não tiver como buscar o prêmio, então não participe, já que você é obrigado a passar pela Bandeirantes para retirar o seu prêmio. Boa sorte, promoção já está valendo. E a bola está rolando mais uma vez. O que aconteceu com o jogador Lucão? Tá tudo certo com ele, Vladir? Tudo ok. Um tanto quanto zonzo, mas já tá em pé, tudo ok. Tá de volta o jogador do Guarani. 2 minutos de bola rolando, 0-0, começo de jogo. Um jogo importante pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Rasga aqui atrás, Rafael. Tira o perigo dali, já levanta pelo lado direito do campo de ataque para Rafael Bilu. Subiu de cabeça, né? O baiano metendo para fora, arremesso lateral na ponta direita para a equipe de Guarani bater. Bugrão com meias verdes, camisas verdes, calções brancos. O Velo Clube de camisas brancas, meias brancas, calções vermelhos. O goleiro do Velo, Pablo, inteiro de laranja. O goleiro Bugrino, São Mesquitão, inteiro de amarelo. E o árbitro hoje, lembrando, Margarida, rosa e preto. E ele que é bem carecão, hein, Vladimir? A careca reluz aqui, quase dá ar no olhar da gente. Ao contrário dos integrantes da nossa equipe, né? O Vinícius Gonçalves Dias Araújo não tem nada de cabelo. 19h02, 2h51 de bola rolando, troca passes a equipe de Guarani no campo defensivo. Rafael vem com ela, joga lateralmente a bola para Lucão. No campo defensivo, abre pelo lado esquerdo para Emerson. Já 7h30, começa o jogo no Morumbi. Tem São Paulo e Ponte Preta. Bolis vai acompanhar tudo para você, todas as informações ele vai trazer primeiro. Vira mal a bola, Lucão consegue evitar a saída. Bilu toca essa bola para Ian. Lateralmente eles carregam para Natan. Fez a inversão boa para dele. Júnior matou no peito, vem pela ponta esquerda, vem pro Grão. Vamos, Bugre, ele trouxe pelo meio, atenção, ajeita de perna direita, rolou no comando lá pra Bilu, setor direito do campo, fez 1-2 com o Anderson Leite, deixou de letra, a bola pra Ian, chegou a linha de fundo, rasca o lateral com ele, na cobertura por baixo no carrinho, mete pra fora, arremesso lateral para o Guarani. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Esse é o futebol da Bandeirantes, comando de Carlos Batista. Tira dali Léo Baiano, um bicão pra cima, afasta o time do Velo Clube. Velo Clube que vem de vitória importante no duelo regional contra a Inter de Limeira, 2-1 em casa, encerrando um jejum de 5 jogos. É o 13º na classificação geral. O Guarani vem de derrota para o Bernou, fora de casa por 1-0, sem vencer a 3 jogos, mas ainda tem 11 pontos. É o segundo colocado no grupo B. Já o Velo é o 4º colocado no grupo D, já não tem mais chances de classificação com os 9 pontos. Ó os caras, Léo Campos, pelo lado esquerdo do campo, rolou pelo meio, tira por baixo, afasta dali Lucão, rebote, volta de novo para Léo, lá pelo setor esquerdo, pedalou, rolou, entrou na infiltração, jogador do Vela derrubado. Ele dá tiro de meta quando passava o Vinícius Leite. Aquela marcação que dá um frio na espinha, arrepia até a churanha. A gente não sabe se é pênalti, se é tiro de meta. Ele marca com uma dúvida tremenda e cruel. Mas foi só tiro de meta, hein, Vladimir? É apenas tiro de meta, mas o árbitro não foi claro na marcação, né? Deixou todo mundo em dúvida, mas a posse de bola é do Guarani. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Do eletrônico do Pedro Piscinato, na mesa de som, Vitimaço do Gil Kleber aqui comigo no Brinco de Ouro. O Gilberto Suf, o Giba, colocando você dentro do brinco. Eu confirmo 5, primeiro tempo. Paulistão Sicredi, 11ª rodada, Guarani 0-0 também para o Velo. Já tem a Ponte em campo no Morumbi, Leandro Boli. É isso, já 7h30 da noite, mais de 20 mil ingressos foram vendidos. Tem São Paulo e Ponte Preta, Edu Pinheiro. Olha lá em Diadema, gol da Inter de Limeira, hein? Juan Ribeiro, primeiro tempo, Água Santa 0, Inter 1.
Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Marcelo Augusto, um bicão, camisa 5, que fecha como um terceiro zagueiro quando o time está sem a posse da bola pelo Velo Clube. Tirou mal. E aí, enquanto ele chutava, tem jogador do Guarani caído lá do outro lado. E parece o camisa 10, o Anderson Leite, vai se levantando, leva a mão ali nas costas, vai manquitolando, por isso o árbitro manda voltar a bola para o camisa 5, Marcelo Augusto, que vai precisar no fair play devolver para a equipe da Ponte. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E essas vaias aí, hein, Vladimir? A demora do árbitro autorizar, né? Que a bola seja recolocada em jogo. Agora sim tá tudo ok. Natan levanta a bola para comer ataque. João Marcelo vem pegar pela ponta direita. Ele escora para quem vinha atrás, era o Bilu. Já passou de 2 contrários, já pra cima, passou no terceiro. Falta nele! Ele foi levando, aí tomou um totó por baixo. Não se jogou. Foi valente, foi guerreiro, mas aí se desequilibrou. O árbitro viu a desvantagem, marcou falta para o Bugre, Vladimir. E é uma falta perigosa, né? Não é tão próximo à área, mas é central. Já pegou a bola ali o camisa 8, o Natan Melo, aliás o Caio Melo, ele que é o batedor de faltas do Guarani. A expectativa do torcedor bugrino, Roger. Pra toda essa galera já comigo no YouTube, vá deixando o seu like. Tem promoção, hein? Tem promoção pra você ligado no YouTube da Bandeirantes, procure aí, tem muitos prêmios pra você. Falta para o Bugrão bater, gol da esquerda, gol do portão de entrada, se posiciona pra cobrança Caio Melo. Quem vem lá também, Vladimir Catarino, Caio tá mais pra perna direita, né? Isso, é o Anderson Leite, né? Tá por lá também. Anderson, camisa 10 e o Caio Melo. Autoriza Vinícius Dias Araújo. São 4 na barragem humana do goleiro Pablo da equipe do Velo Clube. Vamos ver se é o Anderson, vamos ver se é o Pablo. O Caio Melo, os dois estão posicionados. Pablo preocupado. Atenção, autorizou o árbitro pra bola. Caio bateu. Bola desviada, vai pra fora. Escanteio. O Guarani permanece na pressão, Vladimir. 7h53 de bola rolando, esse é o primeiro tempo. Escanteio para o Bugrão. Você tá comigo, Vladimir? Sim, sempre. A bola bateu no Gabriel Mancha, né? Quem tava ali na barreira, linha de fundo, escanteio. Lá na direita, o próprio Caio Melo vai cobrar o escanteio. Para Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou 8. Primeiro tempo, placar de 0-0, escanteio para o Guarani. Atenção, levanta os dois braços. Pode ser jogada ensaiada de Caio Melo. Já se desvencilha da marcação do Cão. Foi para o primeiro pau. Toque de cabeça. É gol! É gol, 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 é gol. Rafael! Gol! Do Bugre! Camisa 3, o zagueiro! Ele não perdoa! Rafael marca de cabeça e faz explodir! Explode o torcedor alviverde na marca de 8 minutos. Quando o Caio Melo foi para a cobrança, eu falei... O Lucão desvencilhou-se, ele começou a correr na grande área e com isso atraiu as atenções do zagueiro. E aí numa cobrança ensaiada, aquelas duas mãos pra cima, cara, aquilo é treinado exaustivamente. Um zagueiro puxa a marcação para um lado, o outro sobra do outro. Aí a bola veio com açúcar, só cumprimentou de cabeça Rafael, botando a bola pro fundo do gol do Velo. 1 para o Bugre, 0 para o Velo Clube. O que vale é o detalhe, conta aí, Vladimir. A bola aérea, que sempre foi forte do Guarani, não vinha dando certo nas últimas partidas, mas desta vez deu. Cruzamento do escanteio lá pela esquerda, aliás, direita do ataque bugrino. O Rafael subiu ali em meio à zaga do Velo e tocou pro fundo das redes. O time de Rio Claro reclama bastante de uma falta de ataque, mas por enquanto tá marcado o gol do Guarani, confirmado 1-0. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Segue caído o goleiro Pablo, vaias para ele, demora o jogo para recomeçar aqui no Brinco. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca.
10h34, primeiro tempo. Bom brincaço. É gol do Bugre. Rafael, o zagueiro, fez Guarani 1, Velo nada, Leandro Moli. Já São Paulo com força máxima para pegar a macaca. Tem São Paulo e Ponte Preta 7h30 no Morumbis. Edu. Mais o gol do Inter, o Juan Ribeiro de novo em primeiro tempo. Água Santa 0, Inter 2. Bandeirantes de Márcio do Carlos Batista. E aí, Tigrão? Roger. Pois não, antes do Tigrão, informação. Não sei se vai dar pro Pablo, hein? Goleiro do Velo tá caído lá desde o momento do gol. Já fez sinal ali o departamento médico. Talvez não consiga continuar o goleiro do Velo. Bom, polêmica tá armada aqui. O jogo não recomeçou ainda. Torcedor vai e pressiona o Vinícius Dias Araújo. Guarani na frente. Alô, Tigrão. 1-0 para o Budri. Olha, o jogo não tá parado por causa do goleiro. Senão o juiz estaria lá com ele. Ele continua conversando com o VAR. Agora sim, ele se dirige à grande área. Vai ver como é que tá o goleiro do Velo. Os jogadores se chocam em cima. Eu acho que o Rafael projeta o braço à frente. O goleiro saiu mal, né? Calculou mal, mas ele foi tocado dentro da pequena área. Eu quero ouvir, claro. Olha lá. O Rafael leva o braço. Na hora que o goleiro vai tocar na bola, ele leva o braço no rosto do goleiro do Velo. E aí há a cabeçada. E é dentro da pequena área. Eu queria ouvir o Gleger, que conhece como poucos a posição, para saber se ele achou que foi um tranco normal. Eu tenho dúvidas. Mas vamos ouvir o Gleger aqui para ver o que ele fala. Para mim, um lance muito duvidoso. É possível que o VAR chame para o juiz dar uma olhada. E aí, Gleger? Também acho. Tô com o Tigrão nessa. O goleiro ali não pode ser tocado, né? Apesar de ele ter perdido o tempo da bola ali, mas tem um braço ali. Olha, não sei não. Pra mim, eu acho que o VAR vai chamar. Porque pra não, mim já rolou, Melão. Gol validado aqui no Brinco de Ouro. Gol do Guarani no Brinco. Que eternidade, hein? Pelo que eu marquei aqui, quase 4 minutos. Quase 4 minutos de paralisação. O gol foi com 8. Estamos com 13 agora. Uma demora aí. O que me leva a crer, Vladimir, que essa demora foi, em sua maioria, para atendimento do Pablo. Que aproveitou, né? O VAR aproveitou que o goleiro estava caído para dar uma revisada, mas está tudo ok. Tanto com o Pablo e com o gol confirmado para o Guarani. Alô, Vânia Alves, Lilica, Felipe Oliveira. O Ricardo Faria na Luboera, ouvindo a gente com o Pedro, tá lá no Rio de Janeiro. Estão passeando e ouvindo a Bandeirantes. José Renato também. Mauro Lemos, a Silvia Lemes, Humberto Torres, o Arthur César, o Pedro Fonseca, o Laércio Nascimento, o Gabriel Soares. E já é o Giro Mais. Vai deixando o nome aí que eu vou passar pela plateia virtual da Bandeirantes. Aqui no Brinco de Ouro da Princesa, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E tem promoção, tem vários prêmios para você. É só você ir lá no YouTube e tem lá o formulário, é só preencher e boa sorte. 13h54, o Velo tentou um ataque, agora pega mal o atacante, mete essa bola para fora. Vai para a recolocação da bola o goleirão Gabriel Mesquita. Ele faz o passe de lado, sai para o jogo, abre com Rafael, o artilheiro da noite até agora. Rafael quebra para o campo de ataque, buscando de cabeça o camisa 11, João Marcelo. Ela sobra espirrada pelo meio de campo, vai brigar por ela o Natan. O balão incluiu o Natan, passou dele, caiu pelo setor direito com o Yuri, lateral direito dos caras. Retrocede até o Rafael, o zagueiro deles. Abre atrás para o Marcelo Augusto, se apertar ele vai para entregar. O João Marcelo apertou quase, ele entregou. Não entregou para o João, mas entregou cedendo o arremesso lateral de graça. Esse 5 tá atordoado desde que o jogo começou. Não sei se ele tá assustado com o tamanho, essa imponência do Brinco de Ouro da Princesa, mas o 5 tá num susto tremendo. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br. E vem Bugrão, dominou, entrada na área, Denis Júnior. Quando a bola bateu nos seus pés pro domínio, acabou saindo do chão e facilitou para a defensiva do Velo Clube. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15 minutos, primeiro tempo no Brinco. 11ª rodada, Paulistão Sicredi. 1 para o Guarani, 0 para o Velo Clube. Bolis. Já daqui a 15 minutos tem bola rolando no Morumbi. Esse jogo decisivo tem São Paulo e Ponte Preta, Edu. Já começando na vida em Santos e Noroeste.
Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Guarani apertado aqui atrás, se atrapalha Lucão, dá bola de presente para os caras, lá vem o time do Galo, abre na ponta direita, toca mal Yuri, cede lateral de graça para a equipe do Guarani bater, Bugrão vai chegando a 14 pontos, dando bye-bye para a zona de rebaixamento de forma definitiva e ficando no páreo de forma bonita e consistente para uma vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista. Deixa eu acionar os comentaristas bandeirantes, que na entrada anterior falaram apenas e tão somente do lance do gol, agora eu quero saber do jogo. E aí, Tiger, tá gostando? O jogo é muito igual, né? A primeira vez que o Guarani foi, teve a falta, a bola bate no alto da barreira, escanteio, batida fechada, foi o Bilu que bateu, né? Bateu fechado ali, mais próximo do segundo pau do que do primeiro, o Lucão puxou no primeiro e o Rafael foi mais próximo do segundo. Alguma dúvida, mas acho que acabou acertando a arbitragem. Confesso que eu fiquei com dúvida. O Guarani aproveitou bem, agora o goleiro saiu mal, independente de ter sido tocado ou não, ele perdeu tempo, saiu sem convicção, né? Ali o goleiro com a mão contra o atacante com a cabeça tem que sair para definir. E o Guarani se aproveitou bem, então muito importante esse gol já há 8 minutos. Já tira o Velo lá de trás, já dá uma tranquilizada no time do Guarani dentro de campo, já traz mais a torcida junto, mas o jogo em si até agora absolutamente equilibrado, fora esse lance aí que fez a diferença. Escanteio pro Velo Clube, levantamento, Marcelo Augusto tocou de cabeça, ela foi pra fora no primeiro lance de ataque da equipe do Velo Clube, de bola parada, Vladimir. Mas se não deu muito certo não, a finalização foi muito ruim, a posse de bola era do Guarani. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Vinícius Leite descia no periférico, perdeu, lá vem o time do Guarani, pau nele! Falta feia no Rafael Bilu, vem cartão aí! Eu não falei que esse 5 tá atordoado? Ele parou na base da porrada, o jogador do Guarani, Vladimir. Não foi o 5 não, viu? Não foi não? Foi o 7, foi o Pedro Favela. Ele quem recebeu esse cartão amarelo, vou confirmar, me parece. É de longe aqui, tá estranho o número. É 7 o número dele, não é? Pedro Favela ou 7? Mas já confirmo quem tomou esse cartão. Vamos lá, e vem Bugrão, dominou, atenção, Caio Melo abrindo a ponta esquerda, forte demais, vai atrás para buscar o Emerson, atenção, ele usa a perna canhota, rolou de lado, devolvendo para Caio Melo, tudo isso na ponta esquerda, tudo isso com 18 minutos, colocou na boca do gol, por baixo, Rafael vem para tirar, colocando para fora, é bola em arremesso lateral para a equipe do Guarani, 1-0 Bugrão ganhando, fazendo seu último jogo em casa na fase de grupos desse Paulistão Sicredi. Daqui a pouco a Ponte Preta começa o seu desafio contra o São Paulo no Morumbi. Partida marcada para as 18h30, 19h30 digo. Leandro Bolis vai acompanhar tudo com os comentários e as informações do CH. E vem aí Bugrão de novo, só que agora pela ponta direita. Ian levanta, bate no zagueiro, vai brigar por ela na disputa. João Marcelo fica acuado, tira assustadão por ali o camisa 5. Marcelo Augusto, ele abre pelo setor esquerdo, sai para o jogo. Léo Campos toca lá na ponta esquerda. Tocado o jogador do Velo Clube, falta lá pelo outro lado, Silas, é falta nele. Jogue com responsabilidade, joga em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Gleger Surginho, 1-0, Bugre vencendo, volta a vencer o Bugre. Você fala já porque aqui o time do Velo virou uma bola errada, aproveitou o João Marcelo, entregou essa bola para Anderson Leite, descarrega a bola para Caio Melo, volta aqui atrás, na cozinha bugrina, recomeça o time de Maurício Souza, dá tempo de você falar, Gleger, e o jogo, pois não? Tem um chamado? Foi o Pedro Favela mesmo, camisa 7, quem recebeu o cartão amarelo. Cartão amarelo para Pedro Favela, e aqui caçaram o João Marcelo. O Velo batendo mais do que bengala de cego aqui em Campinas. Mais uma falta feia, hein, Vladimir? De novo pra cima do João Marcelo, né? Derrubado ali na intermediária. Posse de bola para o Bugre no campo de ataque. Eu tinha chamado na informação. Não, você tinha me chamado aqui, né, Roger? Você acionou, Gleger. Gosto demais da participação do Guarani. O gol pra mim realmente teve um lance ali, mas o Guarani não tem nada a ver com isso. O juiz deu, o VAR deu, tá tudo certo, 1-0. E o Guarani tá muito bem no jogo, bem organizado, bem agressivo. Gosto do Guarani e me parece que o Velo deu uma assustada, né, com o gol que tomou. Então o Guarani tem que se aproveitar desse momento.
Guarani tem que se aproveitar desse momento. Gleger falou. Junto com ele, Vladimir Gomes, o da Palavra Fácil, os comentaristas nessa jornada esportiva. Alô, Kleber Modena. Um abraço para você, João Ragazzi, Alexandro Monteiro, a Julamex Silva, também comigo aqui. E toda essa grande massa que eu falar os nomes que ficaram lá para cima. O pessoal que chegou já no comecinho, o Robson Vitoriano, o Silvio Gerardo, o Gabriel Soares, o Fábio Luiz Alves e muito mais. E aqui Guarani aperta a saída e goleiro sozinho contra dois. Conseguiu sair bem o Pablo ali, contra dois que pressionavam dentro da pequena área. E o Guarani vai apertando o sol a Bugre no começo do jogo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. No toque do Lucas Pessoa, hoje na mesa com o PP no YouTube, você confere comigo 21, primeiro tempo. E vem Bugrão mais uma vez, atenção, aqui pelo meio de campo, costurou o Demi, deixou a bola atrás, para o Natan, Natan com Caio triangula a jogada, tudo passe rápido, esse Guarani que a gente quer ver, vem Emerson, descarregou da ponta esquerda pro Caio, na ultrapassagem, rolou pra grande área, tirou parcialmente o camisa 5, Marcelo, depois completa Rafael pra tirar. Eu confirmo 21:30, primeiro tempo no brinco. 1 para o Guarani, 0 para o Velo Clube, Leandro Bolle. Já os times no gramado, 7h30, começa o duelo. Tem São Paulo e Ponte Preta no Morumbi, Edu Pinheiro. Olha, na Vila, 3 minutos com o Santos com o Neymar, 0-0 com o Noroeste. Essa é a Bandeirantes. Comando de Carlos Batista, sente o peso. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. 55% da posse para o Bugre, 45% para a equipe do Velo Clube de Rio Claro. Guarani finalizou 3 vezes contra uma, finalização do Rio Claro. E o Velo tá batendo demais, cara. Mais uma falta agora no grande ciclo, Vladimir. Vai sendo meio que um rodízio de faltas, né? Lá no meio campo, jogadores do Guarani, agora é o Denis Júnior quem sofreu esta falta. O Bugre vai cobrar no meio de campo. Ô Tigrão, um amarelo só para 3 faltas mais pesadas que o Velo já fez. É o expediente do Galo aqui em Campinas. Já era para ter aplicado pelo menos mais um. Essa falta aí, em cima do Denis Júnior, foi para cartão amarelo, né? Foi por trás. O juiz vai sendo complacente e daqui a pouco ele perde completamente o controle do jogo. Isso não é legal. Como é que chama o 7 do Velo, Vladimir? Pedro Favela. Eu falo pelo Vladimir aqui, é o Pedro Favela. Vamos mudar ou não? Vamos botar aí Pedro Comunidade. Você tá em sintonia com esse aqui. Eu falei pro Vladimir, não era melhor a gente colocar Pedro Comunidade? Que hoje em dia é tanta coisa, né, meu? Mas é um orgulho pra essa galera aí falar em favela. Vem Bugrão, atenção, bola colocada pelo meio, o totazinho por baixo do João Marcelo, voltou, tirou, voltou, rebote de novo, o João Marcelo perde 2 lances, o Bugre! Não, Bugrão! Que é isso, Vladimir? Que gol perde o campeão brasileiro? Um bate-rebate dentro da área, né, Roger? O pessoal ainda pediu um toque de braço do zagueiro do Velo, o árbitro disse que foi no peito. Uma blitz bugrina, quase o segundo gol. Gleger Zorzin, que blitz é essa, hein, Gleger Zorzin? Quase o Guarani fez o segundo gol. Tava falando sobre isso agora há pouco, né? O Velo tá meio perdidão, tá meio assustado. E o Guarani precisa se... Só que o Guarani agora sai jogando errado. Atenção, bola recuperada. Jefferson vai pra cima, faz a finta, ganhou ali de fundo, levantou no segundo pau, buscando o Silas. Ela cruza toda a extensão da cara do gol, ficou acompanhando o Mesquita. Volta com os caras ainda, Yuri aqui pelo setor de ponta direita. Rolou a bola pelo meio, sai da área pra receber o Vinícius Leite. Ajeitou, bateu pro gol. Pedro Favela pra fora pela linha de fundo. Ela não pode dar bobeira sem na saída o time do Guarani, hein, Vladimir? Deu de presente a possibilidade do contra-ataque, é que o Velo não teve capacidade para um remate mais perigoso. É tiro de meta para o Bugre. Perdão, Gleger, eu te atropelei igual uma jamanta desembestada, mas é que o Guarani errou a saída aqui, Glegaço. Exatamente. Pois não. Eu dizia era que o Velo tá meio perdidão aí, tá meio assustado, né? É o momento do Guarani tentar explorar e chegar para tentar fazer o segundo gol. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 25, primeiro tempo.
Brinco de ouro da Princesa Paula e São Sicredi, 11ª rodada, 1 para o Guarani, 0 para o Velo Clube Morumbi, Leandro Bolis. Times nesse momento entrando no gramado do Morumbi. Scaleri é o capitão do São Paulo, Emerson o capitão da Ponte, 7h30. Já tem bola rolando, 11ª rodada do Paulistão Sicredi, São Paulo e Ponte Preta, Edu. Intervalo de Água Santa 0, Inter de Limeira 2, estamos com 8 minutos na vida, primeiro tempo, Santos e Noroeste 0-0. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. 26 minutos, estamos no primeiro tempo. Que calor aqui no Brinco, Vladimir. Não sei você aí embaixo, mas olha, tô cozinhando. O problema é que não há nem aquela brisa, né, Roger? Aquele ventinho para nos dar uma refrescada, nem a possibilidade de chuva também. Muito calor realmente. Muito calor, temperatura de dia em plena noite, Campineira. Vem Bugrão, Emerson. Emerson, o que é que você fez, minha criança? Ele tentou cruzar, não sei o que ele fez. Ele levanta a mão direita e pede desculpa até para a 5ª geração de bugrinos em Campinas. Ele que tá voltando, né? Não jogou contra o São Bernardo, estava no departamento médico, tá de volta. Foi aplaudido pelo torcedor, tá em paz com a torcida. A última vez que Bugre e Galo Vermelho estiveram frente a frente foi em 2017. 2017, faz tempo. No empate em 1-1 e era pela Série 2. Informação para Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Falta para o Guarani bater no campo defensivo. Vai tomando distância. Ian para fazer a cobrança. Camisa 2 no costado. Ele tem a opção de soltar a bola aqui na ponta esquerda. O Emerson tá sozinho, ó. Tá longe da marcação dele o Yuri. Ele prefere afunilar a jogada buscando. Camisa 11, João Marcelo. Sobe cabeça para tirar o Marcelo Augusto, que tá grudadinho nele. Antecipa assim a bola. O Ian para roubar. Vem Guarani. Sem falta. A bola sobrou até o Rafael Bilu. Bilu tenta avançar, mas não consegue. Ficou preso na marcação Rio Clarense. Que vem agora para o câmbio de ataque tentando o troco. Léo faz o levantamento para Jefferson, nem lá pelo setor esquerdo do campo. Guarani vem para retomar, mas depois da sequência perde, mas o árbitro em cima viu um toque de mão. Toque de mão, levou com a mão o jogador Rio Clarense. É bola para a equipe do Bugre. O árbitro que já fez 5 jogos na Série 1 e 1 na Série 2 nessa temporada. Ele que apitou a derrota do Bugre, hein? Em casa aqui para o Verdão por 4-1. E o empate do Velo Clube fora de casa contra o Novo Horizontino por 1-1. Portanto, apitou um jogo de cada time. Está fazendo hoje o segundo jogo do Guarani, o segundo jogo do Velo Clube. Tem 46 anos, hein? Não é mais criança não, Vladimir. Tem quase a minha idade. Então ainda é um jovem, né? Não é criança, mas ainda é um jovem aí, o nosso Vinícius Dias. Ele é lá de Guaratinguetá, terra do Garça, do Guaratinguetá. E outrora Vladimir Catarino quis sequestrar para levar para a Americana para ser um time de futebol profissional e acabar com o Rio Branco Esporte Clube. Esse Vladimir realmente pregando peças do futebol paulista. Lateral para a equipe do Guarani. Foi outra pessoa, mas não vamos falar o nome dele. Lado direito é cobrança de arremesso lateral para o Bugrão. Tá 1-0, 28-41. Já tem bola rolando no Morumbi. Aí estaremos acompanhando todas as informações com o Leandro Boris. Aqui num calor danado nessa noite, Campineiro. O Guarani tá vencendo por 1-0, espantando esse jejum de 3 jogos sem vitória. Bola recuada até o Lucão, camisa 4. Lucão sai pro jogo, abriu no veneno para Natan. Ele conseguiu driblar ao seu adversário, rolou de lado para o seu companheiro de volância, que é o Caio Melo. Voltou atrás de novo para o Lucão com Caio Melo. Aí apertou o time do Velo Clube. É o estilo do Guilherme, ele manda apertar, atacante que era, manda apertar a saída de bola. E aí o Guarani errou a saída. Já cobrado o arremesso lateral, ela chega até o Pedro Favela, aqui pelo setor direito do campo. Atenção, usa lateralmente a bola com Vinícius Leite. Vinícius Leite viu a melhor opção para soltar aqui atrás para o Rafael. Rafael ao goleiro Pablo. Goleiro que recomeça pelo time do Velo Clube. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 por mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani e da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Quase meia hora de bola rolando aqui no Brinco. Para o Luiz Felipe, tá lá em Minas, em Novo Cruzeiro. Alô, Luiz Felipe, aniversariante da semana. Anderson Lemes, o Paulo Ridolfi também, o Valdemar Finati, José Renato. O Kleber Modena tá lá em Salvador, tá lá em Bahia. Bora, Bahia! Sorria, você está na Bahia. E o toque eletrônico marcando meia hora de futebol. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 30
30 minutos. Primeiro tempo no Brinco. 1 para o Guarani, 0 para o Velo Clube. Leandro Bolis. No Morumbi tá praticamente tudo pronto. Só falta a Daiane Muniz, a árbitra FIFA, apitar. Já tem São Paulo e Macaca e Tricolor, Edu. 13, primeiro tempo na Vila. Santos 0, Noroeste também 0. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vem pro jogo, o time do Velo deu uma crescidinha, agora o Velo Clube no jogo. Yuri passa nas largas, vem pela ponta direita, ninguém marca, ele desce sozinho, rola pelo meio, bem. Na sobra da marcação, vem pra pegar a bola Anderson Leite, recolheu, ameaçou, dá um bicão, rolou de lado, tocou bola pra Emerson. Emerson atrás com o zagueiro Lucão com Emerson. Guarani se atormenta toda vez que o time do Velo aperta, e apertou de novo e roubou sem bola, não adianta reclamar. Vem para o contra-ataque, Yuri, a tomada foi do Rafael, número 3. A bola já está pelo meio de campo, dominada pelo Léo Baiano, o capitão dos caras faz a inversão. Lá do outro lado para Léo Campos, o Guarani deu uma parada no jogo. Léo Campos faz a inversão do jogo para Vinícius, agora na ponta direita, gol do placar eletrônico. Lá vem o Velo, rolou na entrada da grande área, o chute acontece e ela foi travada. Volta o rebote para os caras, ainda cai pela direita com o Yuri. Yuri atrás com o Rafael. Todo o Velo no campo de ataque, todo o Guarani no campo defensivo. 1-0 tá vencendo o Bugrão. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Tigrão, e o jogo 32 segue Guarani 1-0. Guarani estava melhor, o Velo equilibrou, me chama a atenção. Estratégia parecida dos dois treinadores sem a bola. Os dois mandam subir, você vê, você está falando a toda hora do calor, isso aí desgasta muito fisicamente, exige mais dos jogadores essa marcação sob pressão. Guarani, eu já contei aqui em 3 oportunidades, com 5 jogadores marcando além da linha intermediária do Velo, pressão na saída, induzindo a erro a equipe do Velo. E o Velo ficou com inveja e está fazendo a mesma coisa. O Guarani já perdeu 2 bolas que não poderia ter perdido e poderia ter complicado. Eu vejo o time do Velo com uma equipe muito limitada tecnicamente, pelo menos até agora, mas ofensiva. Ainda mais que tomou o gol logo a 8 minutos, pega a bola e parte para cima. Não tem muita qualidade, mas é vertical e está toda hora tentando ameaçar. O Guarani ainda é melhor, mas o Velo deu uma bela de uma equilibrada, até porque o Guarani diminuiu muito aquela intensidade dos primeiros 20 minutos. Começou no Morumbi. Começa o jogo no Morumbi, Leandro Bolis, Ponte São Paulo correndo atrás da bola. É isso, começa pela 11ª rodada, Ponte com uniforme 2, a camisa preta com a faixa branca, o tricolor com uniforme tradicional, já tem bola rolando no Morumbi. Prêmios de hoje na Jornada Esportiva Bandeirantes, um par de ingressos para o Éter em maio de mais um rádio portátil da Mundial. Também um par de ingressos do Terma de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. Promoção enquanto a bola estiver rolando, e para participar, entre agora na transmissão do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Preenche o formulário que está fixado nos comentários e boa sorte. Vamos divulgar os ganhadores durante o apito final. Agora há pouco tentou um lance de efeito aqui, lindo o João Marcelo, ele se apelou ao Rafael, zagueirão, essa jamantona. Aí o Rafael ganhou na velocidade e ele acabou fazendo a falta. O João Marcelo derrubando o Rafael, mais um lance muito bonito que tirou os aplausos do torcedor bugrino, que deposita muita expectativa no seu camisa 11, que brilhou na copinha e brilha agora na equipe principal. Torcedor ensandecido nas arquibancadas, Guarani está voltando a vencer no Campeonato Paulista, está vencendo por 1-0, apesar do Velo Clube nesse momento ter mais posse da bola. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. É o roubado 9 dos caras, Vinícius Leite, falta para o Velo Clube Catarino. Ficou caído ali, todo dolorido, né? O atacante da equipe do Velo Clube, mas já tá em pé. Todo o Guarani vai para a área, vai vir cruzamento lá pro Gabriel Mesquita, Roger. Antônio Carlos Belmonte, Devair Francisco, o Lemos, Carlos Lemos, Matozinho, Albertina Furtado, todo mundo comigo aqui no YouTube da Bandeirantes.
Vai deixando o like aí, vai deixando o like. Já estamos com os dois gigantes de Campinas em campo. Aqui 1-0 no Morumbi, 0-0. Atenção, falta para os caras. Mais pela ponta direita, quase na intermediária. Camisa meia dúzia, Léo Campos para cobrança. Autoriza o árbitro da partida, vai ele. Partiu de perna esquerda, bateu uma bomba. Defendeu Mesquita. Bota essa bola pra fora, uma bola venenosa, cheia de curva e de efeito. Catarina, escanteio. Léo Campos foi quem bateu essa falta. Foi bem o Gabriel Mesquita, espalmou para escanteio. O próprio Léo Campos cobra, Roger. Vai Léo Campos pra cobrança. Atenção, perna esquerda, parte, bate, fechado. Nossa, que veneno. Simplesmente ela passou por toda a cara do gol, ninguém pra pôr adentro em Catarino. É aquela clássica bola, né, que passa ali. Se alguém chegar, consegue colocá-la pra dentro. Pra sorte do Guarani, ninguém tocou, ela foi pela linha de fundo. Que beleza, essa torcida do Velo Clube veio em peso agora, uma invasão aqui em Catarina. Aumentou bastante o número de torcedores do Velo, estão fazendo barulho, Roger. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. No brinco, 36-20, primeiro tempo. 1 para o Guarani, 0 para o Velo Clube, Morumbi, Leandro Bolis. Quase 4 minutos, comecinho do jogo, 0 São Paulo, 0 Ponte Preta, Edu. Agora diminui o Água Santa, início do segundo tempo, gol do Água Santa 1, Inter de Limeira 2. Essa é a Bandeirantes FM 85,7 nos aplicativos e também no portal carlosbatista.com.br. Os caras aí, Jefferson Nem pela ponta esquerda, atenção, puxou na perna direita, levantou, afasta de perna direita, Lucão tirou dali, rebote, volta para o Guarani, tenta levantar para o contra-ataque para o Denis Júnior, melhor para o Rafael, se antecipa o zagueiro, já rola pela direita para Yuri, ele faz a tabela com seu companheiro, tudo aqui pelo setor direito do campo, devolve a bola para Rafael, tem que apertar Guarani, tem que apertar, veio ela na caça do Pedro Favela, não conseguiu tirar, ele tocou a bola para Marcelo Augusto, depois de estambelhado, acabou perdendo a bola e deixou o pé o Natan. Vai receber cartão Natan, falta pro Velo Clube Catarino. É, o árbitro imediatamente, né, tirou ali o cartão amarelo, cartão pro Natan. É o terceiro dele, Natan não joga na última rodada da primeira fase contra o Corinthians. Falta forte ali no meio campo, Roger. Era o único pendurado no bugre. Jogo parado, jogador do Velo caído, Gleger Zorzin. Galera bugrina quer te ouvir. Tá 1-0, mas o Velo melhorou no jogo, hein, Glegaço? Equilibrou, né? Equilibrou o jogo, aquele momento que eu dizia que estava meio apavorado o Velo. Conseguiu equilibrar a parte emocional e agora o Guarani não pode deixar o Velo crescer. Tá pressionando e nesse momento o Velo é melhor no jogo. 38, parece que é sério o caso com o jogador do Velo, hein, Vladimir? Departamento médico ali. Há uma certa preocupação, jogo parado há muito tempo. Isso vai ser suficiente ao lado das outras paralisações para nós termos um grande acréscimo no final do primeiro tempo. É, já tem um inclusive no aquecimento, né? Um jogador do Velo já está no aquecimento, mas por enquanto nenhuma sinalização ali de alteração. 54-46 de posse de bola a favor do Guarani. Uma grande chance para cada time. 5 finalizações a 4 para a equipe do Guarani, uma defesa de cada goleiro. O Velo teve 2 escanteios, o Guarani teve 1. Jogo muito equilibrado nesse momento, mas o placar é Alviverde Campineiro. O placar é todo ele do Guarani que vai vencendo o placar de 1-0. 26 graus a temperatura, 28 de sensação térmica. Jogo permanece parado aqui no Brinco, tudo isso com 38 para Rocha Autopeças. As marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. Falta pro Velo, agora vai ser cobrada. Tá de pé o jogador do Velo e vai Léo Campos para cobrança. Dessa vez pinta a jogada lá no segundo pau. Vem a bola pelo meio do toque de cabeça, afastou, ajudando lá atrás o Denis Júnior. Rebote dos caras lá pelo lado esquerdo. Jefferson Nem vai levantar a bola da boca do gol. Tá esperando na grande área o camisa 9 Vinícius Leite. Atenção, ele voltou no rebote, tenta tua, fez ela passa à esquerda no gol. Jogadores do Velo pedem pênalti, os jogadores do Guarani pedem uma falta de ataque. A finalização por último foi do Léo Baiano, capitão dos caras. Ela passou à esquerda no gol, Catarino. É, houve ali um balacobaco no cantinho de papo, mas aparentemente tudo ok. O árbitro vai confirmar apenas o tiro de meta. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Jogo passando rápido demais aqui no Brinco. 40 primeiro tempo.
Com gol de Rafael, zagueiro numa cobrança de escanteio logo aos 8 desse primeiro tempo. O Guarani vai vencendo o Velo. 1-0 no Brinco e no Morumbi, Bolis. Tá 0-0, mas o São Paulo quase marcou agora há pouco. Uma transição ofensiva rápida do Tricolor, finalização do Oscar na entrada da grande área, um chute colocado que levou perigo ao gol defendido pelo Diego Silva. Segue 0-0 no Morumbi, Edu. 22, primeiro tempo na Vila Santos, 0 no Noroeste, também 0. Bandeirantes. O VAR tava analisando a jogada anterior, hein, Catarina? Tava assim, houve um bate-rebate lá, né? Mas não houve nenhuma intenção de toque no braço, por isso segue o jogo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo sabor e qualidade para você. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. 41. Tentou chegar mais uma vez o time do Velo Clube. Guarani tira na base do chutão. Ela vai cair no meio de campo. Capricha, Bilu. Capricha, Bilu. Bota pra correr no setor de ponta direita. Vai Denis Júnior. Evitou a saída. Rolou a bola rasteiramente. Tirou a zaga. Voltou. Rebote pra João Marcelo na área. A zaga tirou. Voltou. Chegou. Encheu o pé. A bola desviada. Pra fora. Escanteio quase na sorte. Ela entra, Catarino. No bate-rebate, né? O chute ali de longa distância. A bola acabou desviando na zaga do Velo, foi pela linha de fundo, escanteio, o Bugre segue no ataque, Roger. E ó, você viu que ele levantou as duas mãos? Na cobrança de escanteio, o jogador que já pegou a bola levantou as duas mãos, olha lá, jogada ensaiadíssima, vai pintar de novo a jogada ensaiada, caiu o Melo, vai pra cobrança. Foi assim, só que do outro lado que não saiu o primeiro gol. Caiu o Melo, pé na direita, bateu a meia altura. Agora esperto a zaga do Velo Clube para tirar dali. Rebote volta para Guarani. Natan coloca lá na ponta direita, antecipa-se por baixo. Léo Campos da base do carrinho para tirar dali. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Vem no troco agora o time do Galo Vermelho. Bora tocar lá no campo de ataque para Vinícius Leite. Puxa a bola, engatilha a bola. Ele não tem uma perna esquerda boa. E aí, a direita pelo jeito também não, né? Ele puxou na direita para levantar na ponta esquerda pro Léo Campos. Mandou essa bola lá do outro lado, quase no supermercado que tem aqui no bairro, onde fica o estádio Brinco de Ouro da Princesa. E aí, Tigrão, reta final do jogo do primeiro tempo. Tá 1-0 pro Guarani. Primeiro tempo muito fraco, né, tecnicamente, muito fraco. Você vê que defesa de goleiro, por exemplo, que é um indicador importante da qualidade do jogo, porque quando o goleiro começa a pegar, é porque o adversário está criando, está chutando. Só uma numa bola parada do Mesquita. Então, muita disposição, muita voluntariedade, uma guerra pela posse da bola, mas o jogo tecnicamente nivelado por baixo, que mostra a vantagem do Guarani no escanteio bem executado, a cabeçada, o goleiro perdeu o tempo da bola, teria sido tocado ou não, acho que acabou acertando a arbitragem, e aí, companheiro, ficou nisso, né? Ficou nisso, muita luta. O Bilu dominou, bateu pro gol, pra fora, pela linha de fundo, ele dá escanteio, depois a jogada que foi iniciada pelo Dani, rolou pro Bilu, bateu pro gol, o juiz tá pegando um desvio, hein, Vladimir? Houve desvio sim, no arremate do Bilu, a bola acabou desviando na zaga do Velo. Escanteio, o Guarani já não tem mais tanta pressa nesse primeiro tempo para cobrança, Roger. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. aromadeservas.com.br. 44, já o intervalo. Edu Pinheiro vem aí para comandar. Ele vai movimentar tudo o que está acontecendo lá no Morumbi, com o CH, que vai trazer sua primeira análise do jogo lá no Jogo da Ponte. Tá 0-0 contra o São Paulo. E os comentaristas bandeirantes aqui no Brinco, Gleger Zorzin e Valdemir Gomes. Aqui escanteio para o Guarani, mudou a posição da cobrança, agora bateu o rasteiro, facilitou para tirar o Pedro Favela, afastou dali da cobrança do Caio Melo, cedendo a cabeça lateral na ponta direita para bater o campeão brasileiro de 78. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais perto de você e agilize seu orçamento. Quinto sinal marca 7 da noite, mais 45 minutos, hora esportiva no Brasil.
Cobrado o arremesso lateral para o Guarani, colocou na grande área, subiu o Gabriel, camisa número 4, tirou dali o zagueiro, rebote e volta para o Bugrão, boa bola, boa trama, invertida aqui pela ponta esquerda, vamos o Bugre, avante Guarani, vem com o Emerson, dominou contra dois contrários, ele tenta passar, mas não passa, a física já explica, dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço no mesmo tempo. Ele veio atrás, depois na base da garra, tirou sem falta o Emerson, derrubando o Vinícius Leite, que ficou possesso e socou o gramado histórico do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já tivemos os acréscimos, Vladimir? 45, 5 minutos. Vamos até 50, tá de bom tamanho. Lá vem Bugrão, Bilu, ponta direita, escapuliu, atenção, levantou no segundo pau, ninguém do Guarani por lá, que pecado em Catarina. O cruzamento foi muito forte, né, Roger? Acabou não dando pra ninguém aproveitar. Realmente, a saída na posse de bola é pro Guarani, finalzinho da primeira etapa. Bola para o Guarani bater, 46. E parece que ele deu escanteio, hein? Escanteio pro Guarani. Linha de fundo. Linha de fundo, escanteio para o Guarani. O Bilu é canhoto, tá do lado direito. Essa não deu para ele trocar de pé, cruzou de direita, bateu sim no jogador do Velo. Escanteio bem anotado. Caio Melo vai para a cobrança. Atenção, pode pintar jogar ensaiada. Emerson está ao seu lado. Ele rolou para Emerson, levantou no primeiro pau. Tira de cabeça a zaga do Velo Clube. Na sequência, empurrado o jogador velista. É falta de ataque. Falta de ataque marcada. É bola pro Velo Clube, Roger. Alô, Gilberto Duarte, Silvia, Vini, toda essa galera comigo, vai deixando o seu like na transmissão do YouTube da Bandeirantes. 125, vamos chegar a 200 likes. Vamos chegar a 200 likes e tem promoção aí pra galera. Rapaz, você tem um par de ingressos pro Ether Wide nesse calor. Um rádio portátil Mondial. Um par de ingressos pro Termas de São Pedro, mais um rádio portátil Mondial. É só entrar no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, preencher o formulário que está fixado nos comentários e boa sorte. 47, vamos até 50 e tem jogador do Velo caído. Vai se levantando agora, o jogo mais uma vez paralisado. Não duvide se ele acrescer mais um minuto. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, no site, no app. Abra sua conta. Por falta de dois jogadores do Velo caídos. E é bola para a equipe de Rio Claro, já batida aqui pelo setor direito. E o Uri rola essa bola soltando, a bola para o camisa 7, Pedro Favela. Pedro toca essa bola atrás para Marcelo. Marcelo aqui na cabeça, anda o grande círculo, levanta na ponta esquerda, cortou de cabeça, subiu o lateral, Ian, colocando essa bola à frente. Mas ela sai, a posse de bola para a equipe do Velo Clube, bater no técnico Guilherme, que foi um grande atacante de futebol. E está se destacando também como treinador, né, Gleger? Tá indo bem o Guilherme na sua carreira inicial de treinador de futebol. Fez muitos gols no Gleger, viu? Sem dúvida nenhuma, né? Quem não fez gol no Gleger, né, Roger? Pô, você jogou quantos anos? Pô, 20 anos, pô. Quase 20, pô. Pô, os caras têm que fazer. Goleiro também toma gol. Até o Ditão Perneta fez gol no Gleger. Quem? Ditão Perneta, ele não tinha uma. Até o Tigrão lá no Clube Valiense. Pera aí, pô. Lá eu derrubo no ângulo. Campo oficial, hein? Eu derrubo um guardanapo que tá pendurado lá no ângulo. É porque tá ventando, né? Aqui atrás apertado, o Lucão vem pra tirar. Apertando em cima do seu cangote ali o atacante do Velo Clube, ele conseguiu se virar bem, tirou dali, atenção, 48 e 56, talvez os últimos movimentos, gira a bola dele, Júnior do meio para o ataque, botou pela ponta esquerda do Emerson, rasga o zagueiro, chega Rafael tirando, colocando em arremesso lateral, mas ele mirou a bola, não foi jogada violenta, cobrada arremesso lateral com Caio Melo, ele rolou essa bola, tocou dele, Júnior bateu fraquinho, passa a direita no gol, Catarina. Faltou força, né, Roger? Era uma jogada que poderia levar perigo, mas foi fraquinho. É apenas tiro de meta para o Velo. Pode ser o tiro de meta para acabar o jogo. Vai Pablo, que hoje joga de laranja inteiro. Ele já pede para que o time avance. Ele vai colocar essa bola no campo de ataque. Guarani com meias e camisas verdes, calções brancos. O Velo de meias e camisas brancas com calções vermelhos. Esse é o futebol que você em casa vai imaginando. E a Bandeirantes com o timaço do Batista vai contando para você. Atenção, vem Guarani. Pega na bola pelo lado esquerdo do campo, Caio Melo levantou para o câmera ataque, tive a impressão do João Marcelo,
ser segurado. Ele deu vantagem, deixou o jogo seguir, favoreceu a equipe do Velo Clube. Léo pegou a bola, Léo Campos, ele é lateral esquerdo, já virou para o lateral direito. Yuri com certa liberdade aqui pela direita, torcedor do Guarani ficou na bronca com o árbitro da partida. Bola recuada atrás para o Rafael, mas não há tempo para mais nada. Vinícius Dias Araújo mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo em Campinas. Vai dando o bugre. Rafael aos 8 de cabeça fez. 1 para o Guarani, 0 para o Velo, Edu. Muito bem, Roger Williams, 1-0 Guarani, intervalo, meu caro Catarino. Quer dizer que veio uma boa torcida de Rio Claro, é? Veio sim, Edu, a torcida do Rio Claro ali, do Velo Clube de Rio Claro ali no setor visitante. Olha, eu vou contar rapidinho aqui, eu sou muito bom para fazer essa contagem rápida. Calculo em 80 a 90 torcedores do Velo presentes aqui ao estádio Brinco de Ouro, Edu. Um intervalo, Catarino. Até já, garoto. Leandro Boles, tempo e placar do Morumbi. 18 minutos, uma chance para cada lado, um chute perigoso do Oscar, do São Paulo, e o Jean Dias, um chute também de fora da área que obrigou o Rafael a fazer uma defesa importante. Segue 0-0 no Morumbi, Edu. Tem torcida a ponto, não pode entrar, né? Não pode entrar. Jogo com torcida única. O Morumbi recebendo cerca de 20 mil torcedores. Para o gigantesco Morumbi, parece que não tem ninguém, mas é um bom público. Não é um bom público, né, Edu? Em jogos do São Paulo vem levando muitos torcedores. Levou ano passado, esse ano também. Mas parece que o estádio está vazio. Mas foram mais de 20 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Mas torcida a ponte não pode entrar, né? Não, não pode. O Ministério Público determina que em jogos entre os grandes e entre os times de Campinas, só com torcida do mandante, Edu. Bom, qualquer coisa você volta e chama, eu sei disso. Vamos lá, São Paulo tem uma falta agora, deixa eu ver aqui, ó. Enzo Dias levantou, Alan Franco de cabeça, espalma, Diogo Silva. Defesaça do goleiro da Ponte, quase o Alan Franco abre o placar. Linda defesa, segue 0-0, Edu. Quantos minutos? 19. Vamos lá, começa com o Tigrão, vamos lá. Gabriel Mesquita no gol, Ian Henrique, Lucas Rafael Emerson Barbosa, Natan recebeu o amarelo, é o terceiro, tá fora na última rodada, lá contra o Corinthians. Então Natan, Caio Melo e Anderson Leite, Rafael Bilu, rapidinho do Guarani o Bilu. João Marcelo teve chance, tentou 2 vezes, não deu certo. E o 9 é o Denis Júnior. Mas quem marcou foi o zagueirão. Rafael, após cobrança de escanteio do Bilu, Tigrão. Um abraço, boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, um abraço pra você. Olha, no primeiro tempo tecnicamente fraco, o Guarani aproveitou esse lance aí de bola parada. Vacilo do goleiro do Velo, que saiu sem convicção, dentro da pequena área, o território é dele, né? Aí se foi tocado ou não, interpretação do juiz, o gol está validado e fim de papo. Mas tecnicamente um jogo fraco. Guarani teve o Denis Júnior mais centralizado. Eu não gosto do que eu vou dizer agora. Do João Marcelo tendo que ocupar uma beirada de campo. O João Marcelo é artilheiro. É centroavante que se movimenta, mas ele é centralizado. É centroavante fuçador. Foi assim que ele apareceu na Taça São Paulo. Sempre ali, não é? Esperando a sobra, sempre esperando um último toque. Ele é um finalizador por essência. E aí o Maurício inventa de tirar o João Marcelo para o lado esquerdo. Tá o Bilu do lado direito, o João Marcelo mais para a esquerda. E aí a bola não chega nele, né? Quem participou mais foi o Denis Júnior, mas sem nenhuma jogada mais contundente. No geral, o Velo lutou muito, os dois times, até pelo menos 25 minutos do primeiro tempo, tentaram uma marcação mais alta sob pressão. Em algumas oportunidades foram bem sucedidos, roubando a bola, recuperando a posse da bola, mas na sequência nem o Guarani nem o Velo, quando roubaram, aproveitaram bem. É esse o primeiro tempo que eu vi, um lance isolado, uma bola parada numa cobrança de falta. Bateu na cabeça de um dos homens da barreira. Quem bateu foi o Caio Melo, no escanteio, bem batido pelo Bilu, mais próximo do segundo pau. E aí o Rafael, dividindo com o goleiro, botou na rede. Esperava um pouco mais do Guarani, mas a vitória é importantíssima. Só que é um jogo traiçoeiro e um placar muito perigoso. Por que perigoso? 1-0 apenas, né? Uma bola aí, uma falha, uma bola levantada pode botar tudo a perder. Eu acho que o Guarani, pelo que eu já vi do Velo aqui desfalcado, eu tenho que dizer o seguinte: o Guarani é muito superior à equipe do Velo. Então, é
caprichar um pouquinho mais, ter mais objetividade, não apenas pressionar, mas finalizar mais e finalizar com qualidade, que a tendência natural, pelo primeiro tempo, tudo pode mudar, mas a tendência natural pelo primeiro tempo que vimos é do Guarani ampliar esse marcador a seu favor, meu caríssimo Edu Pinheiro. Cartão amarelo. Pois não. Oi, Boris. Danilo Barcelos, por uma falta em cima do Caleri, recebe cartão e está fora do próximo jogo contra o Bragantino. Danilo Barcelos. Danilo Barcelos. Tempo. 22,5, São Paulo tem uma falta perigosa, Edu. Então vamos registrar essa falta perigosa, tá 0x0, 22 primeiro tempo, Boris. Vamos lá, o São Paulo tem falta perigosa para fazer a cobrança, tá 0x0. Há pouco o São Paulo teve uma boa oportunidade, o desvio de cabeça do Alan Franco que o Diogo Silva pegou. Falta que originou o cartão amarelo para o Danilo Barcelos, uma bola enfiada para o jogador da equipe do São Paulo e agora o Gia Dias. Também por reclamação, a Daiane Muniz foi lá e mostrou cartão para o Gia Dias. Cartão amarelo também para o Gia Dias, atacante do time da Ponte, ele não estava pendurado. Tem falta perigosa do São Paulo para fazer a cobrança, mas a Daiane com muitas dificuldades para colocar a barreira no local. O Lucas Cândido é o homem base da barreira, o Alberto Valentim está reclamando com o quarto árbitro, principalmente em relação ao segundo cartão mostrado para jogadores da Ponte, justamente o Gia Dias. Falta perigosa, Oscar, Lucas e Enzo Dias. Além do Luciano, saiu da bola o Enzo Dias, saiu da bola também o Luciano. Ficaram Oscar e Lucas. Falta 3 passos da entrada da grande área, setor direito. Tanto é que o Diogo Silva coloca o jogador deitado atrás da barreira para evitar a cobrança por baixo. Luciano voltou. É falta perigosa para o São Paulo, quase 24 no primeiro tempo, placar de 0x0 no Morumbis. Oscar, pertinho da bola, reclama da barreira. O São Paulo coloca 2 jogadores na frente da bola, como se fosse uma barreira camuflada para atrapalhar a visão do goleiro Diogo Silva. Muita demora para cobrança, já dá pra gente girar 3 intervalos comerciais. Oscar vem pra cobrança, agora sim, autorizada a cobrança, perigosa pro time do São Paulo. Bola rolada, Luciano Giroli bate em cima da barreira do Pinheiro. Está registrado, diria um amigo meu de Piracicaba. Gente, 1x0 Guarani, intervalo, 38 minutos na Vila, Santos e Noroeste 0x0, Neymar jogando. Eu queria rapidamente mandar um grande abraço a Fabiana Bernabé, amanhã aniversário dela, esposa do nosso grande amigo Daniel Bernabé, o contador da Venda Industrial. Fabiana, da equipe da Bandeirantes, um grande beijo no seu coração, parabéns, muito obrigado mesmo a toda a família, ao Daniel, aos filhos, amanhã um dia de muita felicidade e aproveite muito bem seu aniversário, tá bom? Na sequência, o Gleger comenta em Guarani, 1x0, gol do zagueiro Rafael. Volto já já. Tem futebol na Bam Bam Bam. Conta, com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? É, e conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? É, e mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO, todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Tem rede balançando. É bola na rede. Atenção, levanta os dois braços. Pode ser jogada a ensaiada de Caio Melo. Já se desvencilha da marcação do Cão. Foi para o primeiro pau. Toque de cabeça. É gol! É gol, 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 é gol. Rafael! Camisa 3, o zagueiro! Ele não perdoa! Rafael marca de cabeça e faz explodir! Explode o torcedor alviverde na marca de 8 minutos. Quando o Caio Melo foi para a cobrança, eu falei... O Lucão desvencilhou-se, ele começou a correr na grande área e com isso atraiu as atenções do zagueiro. E aí numa cobrança ensaiada, aquelas duas mãos pra cima, cara. Aquilo é treinado. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Oi, Gleger, intervalo 1-0 Guarani. Jogo morno, né, Edu? Primeiro tempo ruim. Apesar do bom resultado do Guarani, né, que saiu na frente, está ganhando 1-0. O lance ali meio duvidoso, mas o Guarani não tem nada com isso. Foi validado o gol. E o que vale é bola na rede, né? 1-0. O Guarani, para mim, poderia ter aproveitado um pouco, Edu, no momento em que o Velo toma o gol. E aí teve muito questionamento, né? A galera tá reclamando ali. E, para mim, teve um desequilíbrio da parte emocional do Velo. Mas o Guarani não conseguiu se aproveitar desse momento emocional ruim da equipe de Rio Claro e não conseguiu ampliar o marcador. Depois o Velo conseguiu se equilibrar, conseguiu se encontrar, criando algumas oportunidades. Vou dizer o seguinte, o Guarani está ganhando o jogo, beleza, ok. Eu acho que tem que voltar com a mesma intensidade, voltar em cima da equipe do Velo para você tentar fazer o segundo gol, porque aí você automaticamente já tira, né, todo e qualquer peso de responsabilidade desse jogo. Aí, claro, você começa a ter uma estratégia um pouco diferente daquela de que, por exemplo, ganhando de 1-0, você precisa entrar, né, precavido, claro, na parte defensiva, porém tentando evoluir, tentando chegar. Não gostei do primeiro tempo, gostei do resultado. Tecnicamente falando, um jogo ruim, mas para o Guarani, sem dúvida nenhuma, o que vale é o resultado, tá na frente, jogando em casa e joga toda a responsabilidade para o lado do Velo, que vai ter que sair para tentar empatar, e aí o Guarani pode encontrar alguns espaços para tentar fazer o segundo gol. Roger Williams. Valeu, este Gleger Zorzin, esse foi o intervalo, o Bandeirantes de volta aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vai rolar a bola para o segundo tempo e eu vejo uma alteração sendo preparada pelo técnico Guilherme. Isso. Da equipe do Velo Clube, Vladimir.
Agora vai mudar, né? O Guarani volta com a mesma formação, Roger, e o técnico Guilherme vai fazer uma mudança na equipe do Velo Clube. Só o quarto árbitro erguer ali a placa pra gente confirmar a alteração. Tá saindo o camisa 7, o Pedro Favela, ou Comunidade, o único a tomar cartão do Velo no primeiro tempo. Sai para a entrada do 15, Carlos Manuel. Carlos Manuel com a 15 entrando no lugar do Pedro Favela. Guarani, mesma formação, Roger. Já tinha cartão amarelo. Precavido Guilherme, vai começar o jogo no segundo tempo. Guarani vencendo e com esta vitória vai espantando qualquer possibilidade de rebaixamento e vai ficando perto da classificação. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Paulistão Sicredi, 11ª rodada, bola rolando em Campinas e no rádio, na internet, só dá Bandeirantes e vem Bugrão, tomando a primeira ação do jogo. Natan tocou à frente, deslocado por baixo o atleta Bugrino, falta nele. É falta para o Bugrão pegar amanhã. Com 25 segundos já tem falta o Guarani, Vladimir. Marcelo Augusto, né? Quem cometeu essa falta ali para cima do Ian, quando o lateral ia partindo para o ataque. Uma falta perigosa, hein? Permite ao Guarani mandar a bola para a área. Próximos a ela estão Caio Melo e também o Rafael Bilu. Rafael Bilu e Caio Melo, os dois na posição da cobrança. Pablo tá ajeitando a barreira com 3 homens. Agora o Guarani ataca no segundo tempo para o gol de fundo. Tá 1-0 aqui, tá 0-0 no Morumbi. Bola está acompanhando São Paulo e Ponte Preta. Bilu pra bola, ameaçou, deixou, Caio Melo levantou no segundo pau, jogada ensaiada, mas muito mal. Vai atrás para evitar a saída o jogador Ian. Atenção, se atrapalha com a bandeira do escanteio ali. E o time do Velo Clube tenta responder no contragolpe, um chutão apenas para acompanhar o Natan. Ficou com ela o jogador do Guarani. Ele vai pro jogo, deixou para o goleiro Mesquita, que agarra firme e vem pro jogo. Atenção, tem prêmios na nossa jornada esportiva Bandeirantes. Um par de ingressos do Eternity Wild, mais um rádio portátil Mundial. E outro ouvinte vai levar um par de ingressos pro Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mondial. Promoção enquanto a bola estiver rolando. E para participar, entre agora na transmissão do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Preencha o formulário que está fixado nos comentários e boa sorte. Vamos divulgar os ganhadores durante o apito final. Quase 2 do segundo tempo, placar de 1-0 para o Guarani. Falta agora para cima do camisa 8, os caras do Léo Baiano. Falta na risca divisória do campo dentro do grande círculo. Falta para o Velo bater. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br, ligue 0800 1102. Calor demais aqui em Campinas. 2 minutos e 20. O jogo tá parado. Eu vejo aqui o lateral Emerson reclamar. Falta, né? Com o bandeira que tá correndo do outro lado, Luiz Alberto Andrini Nogueira. Falta pros caras, hein, Catarino? Falta cometida pelo Emerson. O árbitro ficou meio confuso ali na marcação, mas agora apontou a falta. Quem vai cobrar é o Léo Campos. Lá meia dúzia, vai vir cruzamento para a área, Roger. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Big Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara, divisa com a Americana e Sorocaba. Léo Campos, falta a ponta direita. Atenção, Mesquita, abre o guarda-chuva aí, garoto. Perna esquerda no lateral esquerdo, tirou a zaga, botou no rebote, o chute pra fora, a esquerda no gol. Na tentativa do Marcelo Augusto, quase o empate do time de Rio Claro, hein, Catarina? A cobrança da falta do Léo Campos, a bola foi tirada de forma parcial pela defesa do Guarani. Aí no arremate do Marcelo Augusto, mandou pra fora, é tiro de meta. Plantão esportivo Edu Pinheiro. Olha, gol do Santos, gol do Guilherme, 48 primeiro tempo na Vila Santos 1, Noroeste 0. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Bola recuada pelo Rafael perigosamente até o Mesquita. Mesquita sai pro jogo, abriu forte demais, é isso, ó. Esse tipo de jogada me irrita o torcedor, você em casa ouvindo no microfone ambiente do Giba. É claro que irrita. Você vai levantar pro goleiro assim, porra, na fogueira. O cara vai levantar a bola do jeito que vem. E cedeu o lateral de graça para a equipe do Velo Clube. Fundada em 1910, a equipe do Velo Clube. Vai para a cobrança do escanteio, o time do Velo Clube. Léo Campos está posicionado, mãos na cintura, daqui para lá, gol do portão de entrada. Léo Campos parte levantando no segundo pau, subiu de cabeça.
cabeça, Rafael mais alto que todo mundo, mais testou sem direção, Catarino. Catarino, não te ouço, meu amigo. Opa. E agora? A gente vai aprendendo, estamos começando. Rafael Ribeiro foi quem subiu pro cabeceio e mandou a bola pra fora. 4,5. Primeiro tempo não, segundo, primeiro já foi. O Guarani tá vencendo por 1-0. Agora estão conversando ali os jogadores do Bugre. Tá manquetolando o atleta do Guarani. E parece que tá tudo bem com o Caio Melo. Ele vai acertando ali os ossos, a musculatura, dá uma trotada. E segue o baile. Bate na bola, Mesquita, levanta para o câmera ataque, tenta desviar de cabeça. O camisa 9, Denis Júnior. A zaga do Velo Clube mais atenta, tirou dali, ela vem em disputa aqui no setor intermediário, chega testando de cabeça Gabriel, colocando a bola para o campo de ataque, fica atento ali, Jefferson nem para pegar a bola, ele já pegou, já olhou, viu na ultrapassagem, passando Léo Campos para ele, de perna esquerda, levanta, afasta de cabeça, Lucão, tira o camisa 4 do Bugre, bota para fora, arremesso lateral, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5 minutos, segundo tempo. Branco de ouro da Princesa no toque do Lucas Pessoa. Você confere comigo. 1 para o Guarani, 0 para o Velo Clube Morumbi. Leandro Boris. Estamos entrando na reta final do primeiro tempo. Agora com 38 pontos. São Paulo segue 0-0, Edu. Intervalo. Santos 1 do Guilherme. Noroeste 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Belo Clube, Yuri toca para Léo Baiano que bate, sai em direção, passa a esquerda do gol de Mesquita para fora, em tiro de meta para o camisa 1 do Guarani bater. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, não ouvindo pelos aplicativos ou pelo rádio, migre para lá porque tem prêmios, hein? Vá lá nos comentários. Tem um formulário fixado, preenche o formulário e boa sorte. O sorteio é depois do jogo, dentro do apito final. Bola rolada aqui pelo setor esquerdo para a equipe do Velo Clube, com certa dificuldade, Léo Campos domina. Chega tentando roubar o Anderson Leite, o Guarani agora aperta com 3. Inclusive o Rafael Bilu que vai pressionar o zagueirão Gabriel. Um tirambaço para frente, ele levanta a bola buscando o camisa 10 Silas. Mas estava parado o jogo, marcado impedimento, assinalado pelo Luiz Alberto Andrini Nogueira. O Silas saiu antes, né? Do momento ali do passe, ele já estava à frente. O impedimento foi bem marcado. Impedimento bem marcado. Bola vai ser colocada em jogo pela equipe do Guarani. Vai tomando distância. Rafael deixou para o Lucão. Zagueiro, camisa 4. Para fazer a rolada de bola. Ao seu lado tem o Emerson, domina, vai de perna canhota, levantar para o câmera ataque, buscando o Rafael Bilu. Chega apertando na marcação, o Gabriel para tirar dali. 2 jogadores caíram, inclusive o Carlos Manuel, que entrou agora no segundo tempo, no intervalo, a primeira alteração do técnico Guilherme. Tá 1-0, você acompanhando, essa é a Bandeirantes Campinas. Torcedor do Guarani veio, do Velo veio também. Público bom. Talvez tenhamos aqui mais do que os 4.132 de média. O Guarani tem o 6º pior público da Série 1 desse Campeonato Paulista. Agora empurrado o Caio Melo, falta para o Guarani no setor intermediário. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Veja como falar com a loja mais pertinho de você. Já cobrada a falta para a equipe do Guarani, já está aqui pelo setor direito do campo, tem que acelerar Bugre, acelera, vem para cima, erra o passe pela direita o Ian com o Bilu, só que depois sai jogando errado o time do Velo Clube. O jogo está num turnover, não perde ganha, absurdo, qualidade técnica do jogo, os nossos comentaristas já destacaram, não é da melhor realmente. O que vai valendo para o Guarani são os 3 pontos e essa vitória que não vinha há muito tempo. Vitória importante que vai deixando o Guarani por enquanto com 14 pontos dentro do seu grupo, Grupo B. Vem Bugrão, Anderson Leite, mete de perna direita, bota para correr o Bilu. Ele vai fazer o break na jogada contra a marcação de um contrário. Levanta a cabeça, ninguém aparece. Demora uma eternidade, o William vai sozinho, o Bilu coloca na grande área e facilita para o zagueiro Velista tirar dali. O rebote porém volta para a equipe da casa, volta para o Guarani. Puxado por baixo, Caio Melo. Falta bela travada ao jogador. Pegou ali no pé de apoio. Falta para o Bugrão, hein, Catarino? Falta do Léo Baiano, né? O Caio Melo foi muito esperto. Ele parou, esperou o contato e ele veio. E a falta foi bem marcada. É o próprio Caio Melo quem está se preparando para cobrar. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br.
Cabine Bandeirantes aqui em Campinas. Falta, Caio Melo levanta. Há um toque de cabeça no ataque, Bugrino desviado pelo zagueiro do Velo. Vai pra fora, escanteio. Escanteio, Guarani. Quem sabe na bola parada, porque foi assim que no primeiro tempo saiu o gol. É o quinto escanteio para o Guarani contra 3 do Velo, Vladimir. O desvio foi do Gabriel Mancha, né? Ele quem tocou por último na bola. Escanteio, Rafael Bilu tá aqui se preparando para cobrar, Roger. Quinto sinal marcou 8h15, hora esportiva do Brasil. Aqui Campinas, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Escanteio para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau, toque de cabeça na trave! Na tentativa do Anderson Leite, rebote, volta pelo lado esquerdo do campo com o Emerson, aperta na marcação, bota pra fora essa bola, arremesso lateral e o Guarani belisca o poste direito, o Catarino. Já tinha ido o goleiro no lance, hein? A bola do Anderson Leite tocou no pé da trave, quase o segundo gol do jogo. Pra acordar o torcedor aqui em Campinas, e tava na hora do torcedor acordar no segundo tempo. Aplausos do Maurício Souza, quase na bola parada. A bola parada vai ajudando, se não dá na tática, se não dá na técnica, vai dando na bola parada. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10h30, segundo tempo. Olha o Bugrão aí, Rafael Bilu domina pela direita, vai pra cima, pedalou, engatilhou na perna esquerda, bateu na trave de novo. Chacoalha o travessão do Pablo. Ia ser um golaço para o Guarani, Vladimir. Tava impedido o Rafael Bilu, né? Marcou depois o Bruno Silva de Jesus, mas não tira a beleza do lance. Uma pancada explodiu no travessão do goleirão Pablo. Fechando comigo, Lucas Pessoa e Pedro Piscinato, 11, segundo tempo. No Brancaço, o placar é Alviverde, 1 para o Guarani, 0 para o Velo Clube Morumbi. No Morumbi, quase o São Paulo marca. Erro na saída do time da Ponte Preta, a bola foi recuperada, rolada, 2 chutes, ambos bloqueados. Saída errada do Sérgio Rafael, deu uma entregada ali pro Lucas. Quase o São Paulo que tem escanteio, marca 44, tá 0-0 no Morumbi. Intervalo, Santos 1, Noroeste 0, segundo tempo de Água Santa 1, Inter de Limeira 2. Bandeirantes de Márcio Batista. E aí, Tigrão, e o jogo 11h45, 1-0, Bugre segue vencendo. Guarani erra muitos passes, né? Em que pesa essa cabeçada no pé da trave, a segunda do Bilu, lance bonito, mas estava impugnado. Guarani erra muitos passes. Gol do São Paulo. O Guarani erra muitos passes. Guarani dá mole. O Guarani devolve graciosamente a bola a todo momento para o Velo, que ensaia uma blitz aí nesse começo de segundo tempo. Ao vivo a transmissão no Morumbi, a descrição aí é gol do São Paulo, Leandro Boli. Lucas faz o cruzamento no escanteio, a bola atravessa toda a grande área e encontra Oscar na risca frontal da pequena área. Ele desvia livre de cabeça, o Diogo Silva ainda tenta desviar para evitar, mas não consegue, livre, totalmente livre. Aliás, foi Caleri, não foi Oscar não. Caleri, o artilheiro Caleri, tá registrado 45 minutos do primeiro tempo. 1 pro São Paulo, livre, deixaram o Caleri livre, justamente o Caleri. 0 pra Macaca, Roger. Caleri faz 1-0 para o São Paulo no Morumbi. Aqui depois de entregar a bola ao Iando, escanteio de graça. Cobrança do escanteio do Léo Campos, quase gerou o gol do Rio Claro. E lá atrás caídos Mesquita e um zagueiro Bugrino, não é, Vladimir? O jogo tá parado, me parece ser o Rafael, né? Quem tá caído lá. E o atendimento agora vai ser prestado também ao Gabriel Mesquita. Exatamente, o Rafael e o Gabriel Mesquita estão caídos dentro da área. Roger. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Carlos Henrique, o bate pesado, São Paulo faz 1-0, placar justo no Morumbi, CH. O placar é correto, o Sérgio Rafael tá com brincadeira. Ele tentou entregar para o Lucas, a sorte que a Ponte não tomou o gol. Aí na batida de escanteio a bola caiu atrás dele, ele subiu de cabeça, não achou nada e o Caleri meteu a cabeça fazendo 1-0. O placar é correto.
Aqui 12 minutos, segue atendimento médico, os 2 jogadores do Guarani caídos. Desktop, a internet oficial da Macaca do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência e excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Tá entrando, hein? Quem? A maca móvel, né? O carrinho ali tá entrando para tirar o jogador do Guarani. O árbitro esperou um pouco. Viu que o atendimento não ia ser tão rápido, solicitou a presença da maca. Tempo de ouvir o Gleger Zorzin. Antes do Gleger, plantão esportivo, Edu Pinheiro. Olha, empata o Água Santa, o Ademilson de pênalti no finalzinho, hein? 2 Água Santa, 2 Inter de Limeira, tava 2-0 para Inter. Terminou o primeiro tempo no Morumba, hein? Bole. Isso, fim de papo no primeiro tempo, gol de Caleri, 44-45, 1 pro São Paulo, 0 pra Ponte Preta. Maca móvel em campo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, marca de 15 do segundo tempo, 1-0 vence o Guarani. Hora de Gleger Zorzin desfilar sua categoria e falar do jogo nessa segunda etapa, Gleger. Desfilar a categoria, beleza, né? Como diria o Tigrão. O Roger, cara, o jogo tá bem equilibrado, né? O Velo voltou melhor, cara. Voltou melhor, pressionando, chegando em alguns momentos. Guarani, aparentemente com uma estratégia de se defender e tentar explorar ali os contra-ataques ou esperar uma brecha da equipe de Rio Claro. Faz um jogo perigoso o Guarani, viu? Eu tentaria uma pressão um pouco mais forte para tentar fazer logo o segundo gol e jogar a responsabilidade pro time de Rio Claro. O jogo é duro pro Guarani, tá ganhando, claro, mas tem que estar muito atento porque o time do Velo, todas as vezes que vai pro ataque, é muito perigoso. Placar de 1-0 para o Guarani. Já o giro, porque vem o time do Velo Clube. Lá pelo setor direito, Yuri toca essa bola rolando para Marcelo Augusto. Triangula a jogada, soltando para Gabriel. Já ultrapassa a linha divisória do campo aqui, 1-0. Vai vencendo o time do Guarani. Erra o passe, o zagueiro da bola para Bilu. Vamos lá, Bilu vai passar no comando. Caio tocou para ele. Vem na recuperação, Marcelo Augusto. Aquilo que falava, né? O Tigrão, como erra passes o time do Guarani. Esses passes fatais, decisivos, não pode perder, Guarani. Especialmente com o placar a seu favor, poder matar o jogo com um segundo gol. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 16:24, segundo tempo. No Brinco. 1 para o Guarani, 0 para o Velo Clube. No Morumbi, Boles. A hora do recreio, intervalo de jogo. São Paulo 1, Ponte 0, gol de Caleri. Pré-Libertadores, 21h30 em Caracas, Universidade Central e Corinthians, jogo de ida. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falta para o Guarani bater lado esquerdo no campo de ataque. O Guilherme tá bravo demais com o seu time. Eu achei até que era com o árbitro. Aí o árbitro olhou para ele e falou, será que é comigo? Aí ele falou, não, é com o zagueiro lá. Eu quero que adiante mais para não ter esses tipos de botes furados que resultam em falta. É falta já batida pelo time do Guarani, que recua para o campo defensivo e troca passes aqui, deixando o tempo correr. 17 minutos, num calor demais em Campinas, a nossa Princesa do Oeste. São 16 jogos na história entre Guarani e Velo Clube. O Guarani venceu 8, empatou 4 e o Velo ganhou 4. A última vitória bugrina foi justamente no último encontro pela elite do estadual em 79, quando nascia Vladimir Catarino. Foram 2 confrontos naquela temporada. No primeiro turno, o Guarani fez 2-0 no Brinco com gols de Zenon e Renato. Só isso. Já no segundo turno, no Benitão, venceu por 2-1 com Capitão e Flavinho balançando as redes e Luiz Carlos descontou para o Velo Clube. O Velo, portanto, uma certa freguesia para a equipe do Guarani. Não, mas em 79 eu ainda estava no projeto do meu pai. Na incubadora humana. Exato. 18 minutos de bola rolando. Esse é o segundo tempo para você, os caras aí. Jefferson Ney vai para cima, tenta fechar a Ian na marcação, dá o bote. O 10 do Bugre, Anderson Leite bota para fora. Arremesso lateral para o Galo bater, o Galo vermelho. Não confundam a cor, porque lá tem o Galo azul também. Só que é o Velo Clube que está disputando. Aliás, é o Rio Claro, né, que está disputando a Série 2. É o Velo e o Rio Claro. Um joga no Benitão, o outro no Chimitão. São estádios, inclusive, muito parecidos e muito similares, com as suas arquibancadas tubulares e tudo mais. Mas um é municipal e o outro é particular. Qual que é o particular? É o Benitão? Não, é o do Velo. O Benitão é particular, o Chimitão é municipal. Que é o do Rio Claro, né?
Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Jogadores reservas no aquecimento das duas equipes. Guarani não mexeu ainda, o time do Velo Clube já fez uma mexida no intervalo. O Favela saiu para a entrada do Carlos Manuel. E vem de novo o Velo, bola levantada aqui na meia-lua. Chifrou a bola praticamente o Lucão. Sai jogando errado o time do Guarani. Não pode ficar dando bobeira. Léo vem com ela pela ponta esquerda, levanta, só que muito forte, ela passa por todo mundo. Cai fora da grande área, vai para pegar a bola por lá, o Vinícius Leite pegou, tocou a bola de calcanhar, Léo Baiano, devolve para Yuri, levanta no segundo pau, subiu o zagueirão, tirou o Rafael, voltou duas vezes para ajudar lá atrás também o Ian tira, eles insistem em colocar na grande área, afastou de cabeça o Caio Melo, só que volta todas as bolas em segunda chance para a equipe visitante, de novo Léo Baiano, ajeita a bola para Yuri, ponta direita, levantou, mergulha, a zaga bugrina, tirou, voltou, rebote, a bomba, para fora do gol! Pô, tá jogando o Guarani ou ficou no intervalo? A arrematada final foi do Carlos Manuel, camisa 15, mas o Guarani não joga mais, parou, hein, Catarino? E a torcida tá sentindo isso, viu, Roger? Tá vaiando bastante, reclamando do time que deixou de jogar, né? Tá dando espaço aí pra equipe do Velo Clube. Daqui a pouco vai fazer a primeira alteração, técnico Maurício Souza. Guarani vai mexer, Roger. Parou, puxou o freio de mão, hein, Tigrão? Parou de jogar o Guarani, o Velo vai chegando, hein? Totalmente, tá dando mole, o Guarani tá pedindo pra tomar. Claro que o futebol tem todos os seus caprichos, de repente uma outra bola parada, um contra-ataque bem executado, mas nesse momento o Velo enfia o Guarani dentro da sua grande área. O Guarani empurra, o Velo empurra o Guarani para trás. Não entendo essa postura do Guarani, essa queda absurda de intensidade, com placar apenas de 1-0. Se tivesse 4, tudo bem, vai fazer 1, não vai mudar nada. Mas um empate aí pode tirar o Guarani da próxima fase. Pode tirar sim. Então eu não entendo isso. O que é que aconteceu com o time nesse segundo tempo? E não é tão começo assim do segundo tempo já, né? A gente já supera aí a marca dos 15 minutos. Então não estou entendendo. O que é que o time está querendo, o que ele está administrando, chamando um adversário limitado para cima dele e correndo riscos absolutamente desnecessários num jogo que tinha tudo para ser muito tranquilo, até porque o Velo está desfalcado do seu principal jogador. E sai um João e entra outro no Guarani. Sai o João Marcelo, 11 para a entrada do João Victor. João Victor, 21, em campo no lugar do João Marcelo. 21:47, etapa final de jogo, 1-0 Guarani. E aí, Gleger, gostou da alteração, a primeira de Maurício Souza? Precisa mudar, né? Guarani realmente, como disse o Tigrão, uma pressão totalmente desnecessária da equipe adversária. E se não mudar também a atitude, vai tomar o gol de empate loguinho. E vem Bugrão pela direita, dominão Anderson Leite. Deixa a bola escapar, o jogador do Rio Claro, o Velo Clube. Saiu essa bola, foi à frente da cabine da Bandeirantes. E vacilada no Bandeira que corre por aqui. Vou dar o nome do cidadão, Bruno Silva de Jesus. Tomou uma vaia, vai dormir com essa vaia na cabeça. E vem com a posse da bola a equipe de Rio Claro. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 22:25, etapa final de jogo. Já estamos no quarto final de partida. Esse é o timaço do Gil Kleber, timaço técnico, colocando você dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu confirmo aqui em Campinas, 1 para o Bugre, 0 para o Velo. Leandro Boles. Intervalo de jogo no Morumbi, 0 para a Ponte, 1 para o São Paulo, Edu. Olha, a Inter de Limeira nos acréscimos marca um gol, faz 3-2, mas o VAR analisa, por enquanto... Já anulou, viu, Edu? Já anulou? Anulou o gol. Oh, muito obrigado, então 2-2, hein? Não vai ser dessa vez que a Inter vai ganhar. O que é isso? Tá 2-2, Água Santa, Inter de Limeira, tá pra acabar. Bandeirantes. Ó, sente, hein? Sente o peso. 59% de posse no segundo tempo para a equipe do Velo, que teve 5 finalizações contra 2 do Guarani. O segundo tempo é todo da equipe de Rio Claro. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br.
Assim que a bola parar de rolar no brinco, nós vamos ao Morumbi. Com Leandro Boles e todo o restante do jogo. São Paulo e Ponte Preta, por enquanto o Tricolor vai vencendo por 1-0. E vem Vinícius Leite pelos caras, erra o passe. É agora o Guarani. Aproveita o rebote, Denis Júnior vem para o contra-ataque. Rolou na ponta esquerda, João Vitor. Ele tá com um tanque cheio. Chegou fazendo a falta para cima do seu adversário. Falta de ataque. E muda. Pois não. Alteração no Velo Clube, Roger. Tá saindo o Jefferson Nem com a 11 e vai entrar o 18, Lucas Duni. Lucas Duni com a 18 tá em campo no lugar do Jefferson Nem. Lucas Duni, esse Rio Branco e Americana. Lucas Duni é sangue novo na equipe do Velo. 24-25. 1-0 vence o Guarani. O gol foi no primeiro tempo, logo aos 8. Rafael, zagueiro de cabeça. Depois da cobrança do escanteio de Caio Melo. Temos prêmios hoje na Jornada Esportiva Bandeirantes. Um par de ingressos do Ether Wild, mais um rádio portátil Mondial. Um par de ingressos pro Termas de São Pedro, mais um rádio portátil Mondial. Promoção enquanto a bola estiver rolando. Para participar é fácil. Entra agora mesmo na transmissão do YouTube da Rádio Bandeirantes de Campinas. Preenche o formulário que está fixado nos comentários e boa sorte. Vamos divulgar os ganhadores durante o apito final. Este é o futebol da Bandeirantes. Este é um toque de 25 minutos. Vladimir, você tá suando muito, Vladimir? Muito, Roger. Tá calor demais, meu amigo. Demais, né? Quanto tá aí em cima a temperatura? 39. É. Quando eu me abano vai pra 38. Mas tá muito calor. Ela tá caindo o camisa 10, Anderson Leite. E vai sair, viu, Roger? Não vai dar pra ele não, né, Vladimir? Isso, mais duas alterações vão acontecer da equipe do Guarani, feitas pelo técnico Maurício Souza. Uma delas, a saída do Anderson Leite, vai sair ali com a maca móvel, né? O Anderson, que foi hoje o camisa 10. A primeira alteração, sai o Rafael Bilu 7 e entra o 19, Luiz Miguel. Luiz Miguel entra com a 19 no lugar do camisa 7, Rafael Bilu. E a outra alteração é a saída do Anderson Leite para a entrada do 20, que é o Isaac. Isaac com a 20 entra, sai camisa 10, Anderson Leite. Isaac e Luiz Miguel, sangues novos na equipe do Guarani. E a Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E aí, Tigrão, mais alterações do Maurício Souza. Isso muda o panorama do Bugre, você acha, hein, Tigrão? Eu queria comentar a saída do João Marcelo. Eu chamei atenção para isso no intervalo. O João Marcelo é um centroavante fuçador, eminentemente finalizador. E o treinador está abrindo ele do lado esquerdo. Aí o moleque joga triste. Não é a dele, é um peixe fora d'água, né? É um índio fora da selva. Não dá certo. Por quê? Porque ele está priorizando o Denis Júnior mais centralizado. E estava com o Bilu do lado direito, que saiu agora. Tanto é que ele bota no lugar do João Marcelo o João Vitor. E o João Vitor, que é destro como o João Marcelo, ele joga do lado esquerdo. Então é ali que estava o João Marcelo. Entra um jogador ocupando a posição que tinha o menino do Guarani. Eu acho um desperdício e um equívoco. Esse menino tão longe do gol, com a capacidade de finalização e com a visão de gol que ele tem. Então, mal posicionado em campo e a orientação do treinador. Anderson Leite sentiu, o Isaac é uma incógnita, às vezes entra bem e às vezes entra com um sono danado, tomara que entre bem, né? Pode ajudar. E o Luiz Miguel é o Luiz Miguel, né? O Luiz Miguel, sabe o Luiz Miguel do táxi? Lá do Mineiro? Sei. É o Luiz Miguel, né, cara? Sabe, até agora ele só está... A coisa que mais chamou a atenção dele foi ter contratado os serviços do Mineiro taxista. É verdade. Tanto que ele pegou a bola agora, não fez nada na ponta direita. 28, etapa final de jogo. Assim que a bola parar aqui, nós vamos ao Morumbi. Intervalo de jogo, vai vencendo o São Paulo, a Ponte Preta por 1-0, diga Edu. Então acabou, viu? Foi anulado mesmo o gol da Inter nos acréscimos. Terminou Água Santa 2, Inter de Limeira também 2. Situação muito difícil do Água Santa. Pisocol, argamassas, queijuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Roger, eu nunca vi isso, né? O árbitro parou o jogo para fazer a alteração do Velo.
O Léo, tanto que tá sendo vaiado agora pelo torcedor. Sai Léo Baiano, entra o Pedro Cacho. Pedro Cacho, 17 no lugar do Léo Baiano, mas eu nunca tinha visto isso. O árbitro parou o jogo pra alteração acontecer. Cara, é impressionante. O Natan olha pra ele e fala: o que você tá fazendo, cara? O que você parou o jogo? Você vai dar bola ao chão? Você parou pra um time fazer uma alteração? Quer dizer... Porque se o jogador tivesse contundido, tinha que chamar o atendimento, né? Se ele entendesse desta forma, mas não, realmente confuso o árbitro agora. Tem um chamado na informação. Não, eu ia dizer o seguinte, então, a arbitragem brasileira, de vez em quando, ela chega a ser vergonhosa e folclórica, né? Parece que tem um jogador do Guarani chorando no banco, depois o Catarino confirma. Se há algum problema de contusão, alguma coisa mais séria, né? Mas eu vou falar pra você, hein? Primeiro tempo foi muito fraco. Em compensação, meu amigo, o segundo tempo, ó, piorou ainda mais. Narrador de futebol, nós temos que inventar, nós temos que segurar a peteca. Mas Vou futebol... falar abobrinha aqui, a cabeça do juiz não parece um queijo fresco? Parece o Pierluigi Corina. Cara, nós temos que... Parece aquele queijão assim, sabe? Você falou de muito... suar, né? Você põe ele dentro da queijeira, ele transpira, assim. Tigrão. Oi. Parece um queijo lá de Aiuruoca. Aiuruoca. Aliás, precisa trazer lá, né? Parou a safra lá. Precisa trazer aquele meia-cura lá, era muito bom, hein? É bom, hein? Traz pra nós aí que... Só fica na promessa, Tigrão. Só na promessa. Ele... Não, vou trazer no comecinho ele trazia. Olha aí o Velo Velo lançado na boca do gol, Lucas Uni, sem impedimento. Ele pega a bola e faz o que a gente já conhece aqui da região. Lucas Uni fez absolutamente nada. Guarani é lançado para o câmbio de ataque, agora Denis Júnior tenta a resposta, perde na corrida, o zagueiro ganha, empurra até o Pablo, o goleiro que ajeita a equipe do Velo Clube. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, etapa final de jogo. Vai dando o bugre que vai se recuperando. 1 para o Guarani, 0 para o Velo Clube, Edu. Oi, Bolis. Aliás, Bolis. A Ponte já voltou, São Paulo tá voltando agora, já o segundo tempo, 1 pro São Paulo, gol do Caleri, 0 pra Ponte, Edu. Olha, segundo gol do Santos, hein? O Tiquinho Soares marca Santos 2, Noroeste 0, 11 do segundo tempo na Vila. Eu disse aqui que teve empate, né? Como deu Água Santa Inter 2-2, mas a situação muito difícil dos dois, tanto a Água Santa como a Inter de Limeira. A Inter que ainda não venceu e tem o Santos em Limeira domingo. E os dois chegaram a 7. O que implica dizer o seguinte: se acontecer uma tragédia futebolística no Brinco, que eu não acredito, Valvelo vira. Guarani continua com 11 pontos. Com esse empate lá em Diadema, Guarani está matematicamente, mesmo que venha a perder os dois jogos, hoje e depois contra o Corinthians, matematicamente garantido para o ano que vem, porque Água Santa e Inter chegam no máximo a 10. E o Guarani, mesmo que venha a perder, não vai perder, não. O jogo aqui deve ficar nisso mesmo. O Guarani chegando a 14. Mas vai escapar com 11, talvez com 10. Resumindo, deu caçapa cantada lá em Diadema. Inter e Diadema morreram... Inter e Água Santa, perdão, morreram abraçados. Abraçados. Por quê? Porque vão chegar no máximo a 10 pontos e dificilmente vão escapar, que o Velo já tem 9. Tem o Noroeste aí, que também está perdendo, mas esse empate lá foi uma tragédia para ambos. Começou. Começa o jogo no segundo tempo do Morumbi, Bolis. E sem alterações, começa o segundo tempo, 1 para o São Paulo, gol do Caleri, 0 para Ponte Preta, Roger. CH, você concorda com o técnico da Ponte não alterar para o segundo tempo, CH? Eu acho que sim, apesar das falhas do Sérgio Rafael, o time dormindo defensivamente, a Ponte teve momentos interessantes, mas deixar bem claro que o São Paulo teve as melhores oportunidades e merece estar ganhando. Aqui 33, Guarani domina no campo defensivo, vem com ela dominada, Lucão, aciona o goleiro Mesquita, domina o goleiro do Guarani, levanta a cabeça, 33, 1-0, vence o Guarani, vai chegando a 14 impressionantes pontos, boa Guarani, espantando qualquer chance de rebaixamento e tá ficando bem na fita para classificação. Levantamento da zaga do Guarani, direto para frente, a zaga do Velo Clube responde, dá bola de presente pro Guarani, recolhe pela direita, vem rente à linha divisória do campo, solta a bola para Caio Melo, Caio lá atrás para a camisa 4,
34, Lucão. O gol foi do zagueiro, foi do Rafael. E vem para o câmbio de ataque o time do Guarani. Natan, calçado, falta! Juizão, se você mostrar o cartão, não vai ser nada caro não, meu amigo. 1-0 para o Guarani, falta para o Bugrão. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani, da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br, ligue 0800 1102. Falta para o Bugrão no meio de campo, vai tomando licença para fazer a cobrança, Emerson. Placar de 1-0, importante o Guarani que não vencia 3 jogos. 3 jogos sem vencer. Bugrino buscando a primeira vitória para eliminar chances de rebaixamento. Além disso, seguir na briga por uma das vagas às quartas de final. Buscando a primeira vitória, não, buscando a vitória. 34, vem o time do Velo Clube, quadra dominada no campo defensivo, bate na bola, Gabriel, levanta, a bola vem no meio de campo, sobra com o jogador Bugrino, vem dominando pelo meio de campo, Isaac, toca essa bola um pouquinho mais atrás para o zagueirão, Rafael, autor do gol, Rafael pela direita para Ian com Natan, e Natan de novo com Rafael, vai trocando passes visivelmente, o Maurício mandou trocar passes e deixar o tempo passar. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. E eu falo da Seara já, porque o Guarani, nesse tic-tac, acaba perdendo a bola. Vem dominando aqui no campo de ataque, Pedro Cacho, abriu pela ponta esquerda, empurrado o jogador do Velo. Falta na ponta esquerda. Falta que vai levar perigo contra o gol de Mesquita, Vladir. E rende cartão amarelo pro Luiz Miguel, né? Ele quem chegou ali empurrando pelas costas. Falta perigosa na entrada da área, no bico de entrada da área pelo setor esquerdo do ataque do Velo. Encontra Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Marca de 35, Lucas Pessoa marcando comigo. Esse é o futebol da Bandeirantes, comando do Carlos Batista, sente o peso. Paulistão Sicredi, 11ª rodada. Falta pros caras. Pertinho do bico esquerdo da grande área, 2 na barreira, vai armando a barreira o goleirão Mesquita. Gol do portão de entrada, gol onde ficam as ambulâncias. Nenhum vento nem nada, é 26 graus com temperatura de 28. Isso que já estamos com 8h41 da noite. Léo Campos pra cobrança, mandou abrir a barreira, só apenas um homem, um goleirão, tá corajoso, é Léo pra bola, bateu, desviou, pra fora, pela linha de fundo, escanteio catarino. Ele bateu direto no gol, né, ele buscava o canto direito ali do Gabriel Mesquita, desviou na defesa, escanteio Velo. Gol da Ponte. Empata a Ponte, Bolis! Na cobrança curta de falta, a bola chegou na direita, o cruzamento na segunda trave, Arthur, cruzamento nos dias de canhota, Arboleda desviou e a bola praticamente explodiu no corpo do Arthur e acabou entrando sem chances para o goleiro Rafael. A Macaca empata o jogo no Morumbi. 4 minutos, segundo tempo, tá registrado, Arthur. Ponte 1, São Paulo também 1. Empata a Ponte no Morumbi. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Pro Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Daqui a pouco o giro do placar para você, porque aqui adivinha, é pressão dos caras, é mais um escanteio. É mais um escanteio para bater o time do Velo Clube. Tem jogador do Guarani caído na área, cara. Tá parado o jogo, o Arthur tá lá conversando com todo mundo. Que jogo confuso, hein, Catarina? É aquele enrosca lá dentro da área, mas tá tudo ok. Você ouviu em casa o apito do Carequinha. Parte. A cobrança de escanteio vem no segundo pau, tirou parcialmente a zaga do Bugre. Ih, vai virar sozinho. Virou Pedro Cacho pra fora. É, Mesquita, é melhor você cair mesmo. Cai, pede água, pega Vic Vaporub, Doutorzinho. Fica mais ou menos uns 20 minutos aí, que a pressão tá ensandecida. Tempo passa, a bola rola, a Bandeirantes marca. 37:55, segundo tempo. No brinco, que sufoco. Mas vai dando Guarani, 1 para o Bugre, 0 para o Velo Clube, Morumbi, Bolis. No Morumba, a Ponte agora há pouco empatou com o Arthur. 1 para Macaca, 1 também para o São Paulo. Encerrado, Água Santa 2, Inter de Limeira também 2. Na Vila, segundo tempo, Santos 2, Noroeste 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Roger.
Pois não, Vlad. O Guilherme tira um zagueiro e coloca um atacante. Sai Rafael Ribeiro 3, entra Cauari. Cauari 19 entrou no lugar do Rafael Ribeiro. Cauari também jogou no Rio Branco Americano na Série A4 do Campeonato Paulista. É sangue novo no Velo. Detalhe do gol e o momento da ponte no jogo. Carlos Henrique, o bate pesado, alô Saga. É a chamada bola bandida, né? Num cruzamento bom do Jean Dias, o Arboleda tentou tirar, deu uma casca e sobrou pro Arthur, que só colocou o joelho para fazer o gol de empate. A Ponte não tá mal no jogo, mas no primeiro tempo quem mais criou foi o São Paulo. Agora o jogo é equilibrado. Cauari lançado pela ponta direita, começando o jogo agora, ele toca a bola soltando para Yuri, lá vem o Velo Clube, já os comentaristas Gleger, Zorzinho e Tigrão vão falar sobre o segundo tempo. Guarani tá acuado, o cara tá segurando esse 1-0, mas só dá Velo, agora chega rachando o Cauari, ele toca por último pra sorte do Bugre, vai pra fora em tiro de meta pra dar aquela respirada. Fala, Vlad. Público pagante 2.991, 2.991. Não pagante 472. Público total 3.463 para uma renda de 85.565. Pouca gente aqui no Brinco. Quintal marca 8h45. Hora esportiva do Brasil, 40 do segundo tempo. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. E o jogo, Gleger, 1-0 Guarani, vencendo a duras penas aqui no Morumbi. Aliás, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tá deixando o campo total pro Velo Clube, hein, Gleger? Tá dando muito espaço, né? Tá deixando a equipe de Rio Claro crescer, pegar confiança. Tá perdendo um gol atrás do outro. O Guarani tem que tá muito mal organizado em campo, defensivamente falando. Não consegue segurar a bola na frente. E isso é um problema, né? Tá ganhando o jogo, segura a bola na frente, toca a bola, gira de um lado pro outro. O Guarani tá perdidinho no jogo. E se não abrir o olho, vai tomar o gol de empate. Tá valendo ainda a promoção, um par de ingressos Eto Wide mais um rádio portátil Mondial, um par de ingressos Termas de São Pedro, mais um rádio portátil Mondial, promoção enquanto a bola estiver rolando, vai lá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, tem um formulário nos comentários, aproveite que vai por lá e deixe seu like pra gente, o seu comentário também, como Wilson Campos, time medíocre, tá bravo com o time do Guarani, hoje realmente tá sofrível. O Henrique, 1988, o Antônio Carlos Melo, o Danilo Zanilotti, o Marcelo Milani, a Josiane, a Elinária Bezerra. Tem mais aqui comigo, Benevenuto, Eric Amaral, Lucas Santos, Avelar Martins, tá todo mundo ligado com a Bandeirantes. Tá todo mundo esperando para soltar o grito da garganta, porque o jogo aqui tá mais pro Velo do que para o Guarani. Apesar de não ter sido, né, Tigrão? Nenhuma grande chance daquela que, pode dar uma defesaça, tal. Quem meteu bola na trave no segundo tempo foi o Guarani, só que depois ele estacionou no jogo, né, Thaia? Sim, o Velo também é um time limitadíssimo, né? Por isso que tá na situação que tá. E com 9 aí, vai acabar escapando, né? Tem 9 pontos, vai arrumar mais um pontinho, com 10 escapa. Não, com 11, né? Escapa matematicamente. Um time limitadíssimo. O que preocupa? É que o Guarani, ao invés de ter uma estratégia de jogo para matar o jogo, faz 2-0, liquida. Não, fica aí administrando, lento, e erra passe, e chama o Velo para cima. Nós temos aí 43, né? 42 do segundo tempo. 42 para 43. São 3 minutos aí, mais no mínimo 6 de acréscimo, mínimo 5. Nós estamos falando de 8 minutos de jogo. E o Guarani não precisaria correr esse risco contra um time tão fraco. Bastava se impor, meter intensidade, mas o Guarani não quer nada com o jogo. Nada, absolutamente nada. A ponto do Velo, mesmo sem criar oportunidades reais, manda no jogo e está toda hora rondando. Numa dessa, a casa cai. Aí numa dessa, Le Maison despenquer. Cartão. Pra quem? Ele voltou hoje e já foi amarelado. Emerson Santos falta por trás em cima do Caleri. Segue 1-1 no Morumbi. Guarani tem a opção do contragolpe lá pela esquerda. Atenção, Emerson levanta forte demais. Dá bola de presente na mão do Pablo. Alô Danilo, alô Raimundo, Daniel.
Toda essa galera comigo aqui no YouTube da Bandeirantes, já tem a ponte. Em definitivo, ficaremos com o Leandro Bolles, direto do Morumbis. Até aqui São Paulo, 1, Ponte Preta também 1, para Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aí aromadeservas.com.br. 43:54. Bola recuada pelo Luiz Miguel até o zagueiro do Guarani, Rafael rasga, o artilheiro da noite de hoje, Rafael rasgou, mas o rebote volta para a equipe do Velo Clube. Guarani entregue, cara, na lona, tá entregue, só dá Velo Clube. Que absurdo! Mais sorte do que juízo nessa noite aqui no Brinco de Ouro para a equipe do Guarani Futebol Clube. E vê o Velo com 60% de posse. 8 finalizações a 2 só no segundo tempo. Impressionante. Lançado o Kawari pela direita. Lá vem o time do Guilherme. O Velo Clube. E aí na disputa com o zagueiro Bugrino. Último toque do atacante do Velo Clube. Ganha tiro de meta para os aplausos dos bugrinos aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próximo de você e agilize o seu orçamento. Mexe o Guarani. Vai. Tá saindo o 9 Denis Júnior para a entrada do 14 Titi. Aí é para fechar de vez, né? Titi com a 14 entrando no lugar do Denis Júnior. Tira a carapuça de retranqueiro. Maurício Souza mete um zagueiro. Fecha o time. E 7 de acréscimo, Roger. Vamos até 52. Estamos com 45. É tempo, hein? É tempo pra ter jogo, hein, Gleger Zorzin? Ele deu mais 7 o árbitro da partida. É desespero total, né? E você percebe que até o treinador do Guarani sabe que o momento é delicado. Tira um atacante e coloca um zagueiro. O Guarani tem que ficar muito atento, senão vai tomar o gol de empate nesse finalzinho. Domina pelo lado esquerdo do campo, o time visitante vem com o Léo Campos. Lateral esquerdo que arruma um passe, beleza aqui para Vinícius Leite. Lado esquerdo do campo, ele costura, usa a perna direita, faz a inversão lá do outro lado, ela cruza tudo, a extensão, Silas não pega. Ela cai porém com o Yuri que volta com o Silas, que ajeita, tenta fazer a tabela, a ultrapassagem por lá. Melhor para o Emerson, ele domina, sai para o jogo. Fecha no compasso Yuri. Bola colocada para fora para os aplausos do banco de reservas do Guarani. A verdade é que o Brinco ainda não consegue comemorar. Tá todo mundo apreensivo. Parte da organizada canta, parte fica quieta, roendo a unha. Guarani vai voltando a vencer depois de muito tempo. Uma vitória que mantém o Guarani na Série 1 de 2026. E que vai deixando o Guarani com grandes chances de classificação. Agora precisa melhorar esse futebol, hein? Jogar o que jogou hoje, numas quartas de finais. Provavelmente contra o Santos. Né? Contra o Santos é piaba. É Mugrão, lado esquerdo do campo, Emerson domina, contra-golpe para o Guarani, levantada a bola no gol, na boca do gol, toque de cabeça, acontece, ela vai para fora. Aí o voo de táxi, né, Guarani? O Vladimir. Voo de táxi. Ele quem subiu, né, o Luiz Miguel. Houve até um pedido ali de escanteio, mas o árbitro deu apenas o tiro de meta. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Abra sua conta. 47, vamos a 52. Olha o Velo. Lucas Zuni lançado na grande área, cortou de cabeça o Titi. Rebote e volta na intermediária. Luiz Miguel não fica com a bola, ela cai atrás com o Marcelo Augusto. Volante barra zagueiro dos caras. Abre a bola soltando lateralmente para a presença do Pedro Cacho. Já tocou pela direita, voltou para correr o Yuri. Chegou na linha de fundo, a camisa 10 é Silas. Levantou, bateu no zagueiro, vai para fora. Escanteio pro Velo Clube. Gol da Macaca. Vira Macaca em São Paulo, Bolinho. Um erro na saída do time do São Paulo. A Macaca recupera a posse de bola. Bola na esquerda, o cruzamento fecha. Jean Dias. Coloca lá dentro, vira da Macaca. Bola enfiada para Léo Oliveira. Defesa do São Paulo parou pedindo impedimento. Ele gira o corpo, rola para Arthur que bate cruzado no meio do caminho. Everton Brito, último a tocar da bola. A ponte vira no Morumbi. Everton Brito. 15 minutos de bola rolando no segundo tempo. Tá registrado. Pula, sai do chão e vibra a macacada. É gol da Macaca, é o gol da virada. Everton Brito. 15 minutos, segundo tempo, tá registrado. Ponte de virada 2-1 pro São Paulo. Por
enquanto uma noite maravilhosa pro futebol de Campinas. Macaca vira no Morumbi. O Guarani tá segurando o Velo aqui, vencendo por 1-0. Bola colocada para fora, mas tem jogador com a mão na cabeça. Luiz Miguel em frente à cabine da Bandeirantes. O árbitro vai pedir o atendimento, pelo menos ele sinalizou que vai parar o cronômetro. Ele já avisou ali que vai acrescer esse tempo pro atendimento ali ao Luiz Miguel. Guarani vai ampliando a freguesia do Velo Clube. Vai chegando a 9 vitórias contra o Velo Clube, contra 4 do Velo e outros 4 empates. 49 em silêncio, brinco aguardando o que vai acontecer. Já já você vai ter o Leandro Boles na sequência do jogo no Morumbi. E o sorteio dos prêmios lá do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas no apito final, o maior pós-jogo do rádio do Brasil, depois que a bola parar de rolar no Cícero Pompeu de Toledo. Com o Edu Pinheiro inigualável. Guarani tinha a chance do contragolpe, deu a bola de presente para o Marcelo Augusto. É a tônica do jogo, o Guarani errando passos e o Velo Clube com seríssimas limitações técnicas, não conseguindo chegar à marcação do gol de empate, mas vem, vai apertando, a bola passa da marcação do time do Guarani, sobrou para Silas, e aí a zaga tirou, podia ter aproveitado o Guarani, mas é a bola de presente. Carlos Manuel pela direita, levanta o Yuri na boca do gol, a zaga mete para fora da escanteio. O Guarani parece que quer tomar o gol de empate, Catarina, não é possível. Final de jogo com requintes de crueldade, né? Lucas Rafael fez o corte, outro escanteio. De novo na cobrança vai o Léo Campos. Cara, eu tô tendo um déjà vu daquela Série B do ano passado, não é possível. Não é possível, achei que tudo ia estar diferente. Vai ganhando na raça, na dificuldade, o Guarani impressionante. Vem a cobrança no primeiro pau, a zaga tirou o rebote, voltou para Vinícius Leite, tem que cobrir. Tá no bico direito da grande área, usou a perna direita, bateu, ela vai para fora e tem Vinícius e é novo escanteio. Quanto tempo tá, Roger? 50. Não acaba esse jogo, hein? Escanteio. 50 minutos e meio, é novo escanteio para a equipe do Velo Clube. Sai da direita, vem para a esquerda, a batida. E novamente com ele o Léo Campos. Acaba, pelo amor de Deus. É escanteio para o Velo Clube. Léo Campos, atenção Mesquita, abre o guarda-chuva aí. Lá vem ela, Léo, levanta lá no segundo pau. A zaga tira mal, no bate e rebate, tem que ficar alguém, tem que pegar essa bola. João Vitor pega, ele escorrega, ele perde a bola. Lá vem Velo Clube na grande área, o chute é gol. É mais que merecido. Gol do Velo. Preciso nem narrar esse gol. Todo mundo sabia que ia sair o gol do Velo Clube aqui. E tem que comemorar mesmo. Vergonhoso que o Guarani faz na reta final. Gol do Velo Clube! Na marca de 51 minutos. Merecido demais. Explode o torcedor do Velo em Campinas. Eu não vi nem quem foi. Empata o Velo Clube. Coisa mais cantada, mais manjada era saber que o Guarani queria que o Velo empatasse. Não tem outra explicação. O cara pega a bola lá pelo lado esquerdo, ele escorrega, não tá nem chovendo. O detalhe do gol é seu, Vladimir Catarina. Lucas Duni foi o autor do gol, viu, Roger? Que bobeira do João Vitor, né? Ele tava com a bola dominada. Se não fosse tocar pra ninguém, que chutasse pra frente, né? Desperdiçou e o Lucas Duni roubou a bola e mandou pra rede 1-1. Carlos Manuel domina pelo time do Velo Clube. Toca pela direita. Quer ver os caras virar? A sorte que ele terminou, hein? Vai as homéricas e merecidas em Campinas. O Guarani da Série B tá de volta. Briga o jogador do Guarani entre eles. Discussão entre os atletas do Guarani. O clima aqui é tenso demais. Com razão. Tá empatando o time do Guarani em casa. Vencia por 1-0. E é fim de jogo aqui. 1 para o Guarani, 1 para o Velo Clube. Vem aí, direto do Morumbis. Leandro Boles com São Paulo 1, Ponte Preta 2, a bola é sua, Boles. Valeu, Roger Williams. Seguimos com esta grande jornada esportiva da Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira com a reta final do Paulistão Sicredi 2025. Morumbis, 20, quase 21 minutos do segundo tempo. A Ponte virou o jogo na etapa final. Arthur aos 4 minutos, Everton Brito aos 15. O São Paulo saiu na frente no primeiro tempo com o Caleri. Vence o jogo a Macaca. Aqui vem São Paulo com
Oscar com o pé direito, cruzou pra Caleri, ele tenta o desvio, a bola vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca, que está jogando com Diogo Silva, Maguinho, Sérgio Rafael, Emerson, Arthur e Danilo Barcelos, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Serginho saiu para a entrada de Luiz Felipe, Everton Brito e Gia Dias. O São Paulo de Rafael, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Pablo Maia, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Entraram Eric e Sabino. Eric no lugar de Bobadilha e Sabino no lugar de Igor Vinícius. Apitando o jogo a Daiane Muniz, que já mostrou cartões amarelos para Emerson, Danilo Barcelos e Gia Dias, ambos da Ponte Preta. Estou ao lado de Carlos Henrique, o bate pesado nas reportagens e também nos comentários dentro desta grande jornada esportiva da Bandeirantes. E o jogo CH, segundo tempo da Macaca, de virada, a Ponte vence por 2-1. No segundo tempo, a Ponte veio para jogar futebol e para tentar o melhor, como está acontecendo. Está vencendo com grande justiça, o time é aplicado, o São Paulo não quer absolutamente nada com o jogo, mas isso não tira o mérito da Ponte, que vence porque está jogando melhor. A Ponte está subindo para 22 pontos, igualando a pontuação do São Bernardo no grupo. São Bernardo joga amanhã contra a Portuguesa fora de casa. Rocha Autopeças há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br. Veja como falar com a loja mais próxima de você. Vamos juntos aqui na Bandeirantes, no FM em 85,7 pelos aplicativos Band Rádios, TuneIn e também através do nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que estava acompanhando o jogo do Guarani e cedeu empate para o Velo Clube na reta final do jogo, segue conosco acompanhando agora 2 para Ponte, 1 para o São Paulo e também participando da nossa promoção, prêmios de hoje na jornada esportiva. Tem um par de ingressos para o Eten White em mais um rádio portátil da Mundial e um par de ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. Serão 2 ganhadores. Promoção enquanto a bola estiver rolando. E para participar, entre agora na transmissão do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Preencha o formulário que está fixado nos comentários e boa sorte. Lembrando que vamos divulgar os ganhadores durante o apito final. Lembrando, se você não tiver como buscar o prêmio, então nem participe. Deixe para outra pessoa, pois a retirada é obrigatória da pessoa sorteada. Tá dado o recado. A informação é do Pinheiro. Olha, terceiro gol do Santos, hein? Tassiano, 32, segundo tempo na Vila. Santos 3, Noroeste 0. Vai encaminhando a sua classificação o Peixe no grupo do Guarani. Aqui vem São Paulo pro grupo de ataque. Domina o Alan Franco atacando neste segundo tempo. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli pro gol da linha do trem. Lucas é quem domina na entrada da grande área. Forçou o lançamento para Caleri. Chega bem na proteção Emerson Santos. A bola vai direto para fora. Em tiro de meta para Macaca. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. A Ponte que não vence o São Paulo no Morumbi desde 2013. Vai quebrando um tabu a Macaca e encaminhando a sua classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. E complicando a vida do Palmeiras, que joga amanhã contra o Botafogo. O Palmeiras tem 17 pontos. A Ponte na última rodada pega o Red Bull Bragantino em casa. Aqui vem São Paulo pro grupo de ataque. Bola enfiada para Caleri. Recebeu fora da área, tentou colocar na área para Luciano. Chega Sérgio Rafael para cortar. Lucas Cândido com a sombra. Meteu na ponta para Everton Brito. Adiantou demais. Alan Franco chega na marcação. A bola espirra, volta para Everton Brito. Marcação dupla para cima dele, ganhou um lateral. Lateral para Macaca bater aqui pela esquerda no campo ofensivo. A Ponte jogando hoje com a camisa preta, a faixa branca. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Já dentro do apito final, mais sobre o empate com sabor de derrota para o Guarani em casa contra o Velo Clube. O Velo que chega a 10 pontos e praticamente elimina qualquer risco de rebaixamento, justamente no seu retorno à elite do futebol paulista, o Velo Clube de Rio Claro. Tem lateral para fazer a cobrança do time do São Paulo. Chegamos a 25 minutos de segundo tempo. Lateral para Macaca. Arthur, autor do gol de empate, tentou na frente para Everton Brito. Na proteção do Alan Franco, a bola foi embora pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 11ª rodada do Campeonato Paulista. Morumbis, 26:40, primeiro tempo.
São Paulo 1, Ponte de virada 2, do Pinheiro. Olha, no Brinco, o Velo Clube empatou aos 51 do segundo tempo com o Lucas Duni. O Rafael Zagueiro fez no primeiro tempo 1-0 para o Guarani, terminou 1-1, público 3.400. E o Tassiano, que fez o terceiro gol do Santos, ele entrou no lugar do Neymar e marcou o terceiro, Santos 3, Noroeste 0, segundo tempo. Bandeirantes. É a reta final do Campeonato Paulista. Estamos muito próximos de conhecer os classificados, os rebaixados. Tudo será definido na última rodada. Toda ela no domingo, 18 horas e 30 minutos. Bola para o time do São Paulo. Recolheu, dominou por dentro o Pablo Maia. Deixou curtinho para Lucas. Lucas Moura empurrou na direita para Alan Franco. Olha para a área, não cruza. Ponte fechadinha. Diminui os espaços. Lucas partiu para frente, escapou, limpou, fintou, tentou. Passe chega bem Danilo Barcelos para recuperar. Vem embora, Macaca no contra-ataque. Everton Brito carrega a bola na ponta. Tem Léo Oliveira. Soltou curtinho para Léo Oliveira. Dominou, limpou, tentou a finta e se jogou, não vi nada. Daí ele mandou seguir a Ponte, prepara duas alterações. Recupera o time de São Paulo com o Alan Franco ali pelo meio campo. Torcedor quer pressa. São Paulo está chegando a 5 jogos sem vencer do Campeonato Paulista. Oscar carrega a bola meia esquerda, empurrou no comando para Lucas. Sempre corta a defesa. Bola colocada para fora. Escanteia para o São Paulo, hein, CH? Escanteio. Daqui a pouco duas novidades. Vem aí Pacheco e Breno Lopes. Tem escanteio para fazer a cobrança o time do São Paulo. Estamos com 27 minutos e meio. 27 minutos e meio. Alô, PP. Faz aquele delivery pra gente. Fica ligado aí, PP. Atenção, já chegou a encomenda. Atenção, vem pra cobrança do escanteio o time do São Paulo. Vem Oscar. Preparado, concentrado. Vai levantar para a boca do gol. Levantou na área para Lucas de cabeça. Tentou, tira a zaga da Macaca. Sérgio Rafael toca na bola. Rebate para o time do São Paulo com o Luciano. Luciano deixou para Eric, pé esquerdo, levantou, desvio. A bola passa sobre o gol do Diogo Silva. Desvio do Caleri com perigo, quase o São Paulo empata o jogo, CH. E o goleiro da Ponte, o Diogo, torceu, só observou, a bola foi para a linha de fundo. A Ponte vai mexer em duas posições. Já já eu informo quem sai. Já duas mexidas no time da Ponte. Um que vai sair é o Everton Brito e o segundo é o Maguinho. É isso, né, CH? Isso, ó, 29 o locutor ajudou a gente, o Everton Brito sai com a 29 e o 77 Bruno Lopes. Isso. E o Maguinho foi embora para a entrada de quem? Pacheco, o 28. Pacheco, 28. E aí, CH, como é que fica esse time da Ponte aí com o Pacheco? O Alberto Valentim já havia colocado o Luiz Felipe. Está indo embora o Everton Brito, autor do segundo gol da virada para a entrada do Bruno Lopes. O Maguinho tá cansado, né, cara? Trabalhou pra caramba. E o Bruno Lopes na frente. É Bruno ou é Breno, hein, o Boris? É Bruno. Bruno, né? O Everton Brito fez um bom jogo, viu? Pelo lado esquerdo. E agora entra o Bruno para tentar jogar na mesma posição ali. Os dois estavam muito cansados. Para mim, as mexidas do Alberto Valentim funcionam, são boas, não é? Porque principalmente quem tá saído tá cansado. Torcida chiou com o som ambiente da Rádio Bandeirantes, você ouviu, porque o Bandeirinha marcou um impedimento claríssimo do Luciano. Nem precisou daquele protocolo para esperar o jogador pegar a bola, finalizar, a torcida comemorar, porque o impedimento foi claríssimo. E por isso o árbitro acabou marcando. São Paulo vai mexer também. Quem está entrando ali é o André Silva. Aliás, o André Silva está com cartão. Ele recebeu o cartão amarelo quando se dirigia pro aquecimento, viu, CH? Tá entrando ali o André Silva e entrando também o lateral Wendel. Para a entrada, o Wendel tá entrando, saindo o Enzo Dias. E o Luciano também saiu para a entrada do André Silva. André Silva com a 17, o Wendel com a camisa 18. As duas alterações feitas, mais duas, no time do técnico Luiz Zubeldia, no time do São Paulo. Aliás, o Luiz Zubeldia adora reclamar, reclamou, recebeu cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras no último jogo. E, portanto, está suspenso. No seu lugar está o Max Cubeiras. 2-1 na frente, a Macaca. Obrigado. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi.
A macacada reunida a partir de agora, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Altibaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol. É a Ponte quem está vencendo. Guarani mais cedo cedeu um empate no finalzinho pro Velo. A macaca de virada está vencendo o São Paulo. Está subindo para 22 pontos, para a sexta vitória, para deixar praticamente encaminhada a sua classificação às quartas de final. Tem lateral a Ponte para bater com Pacheco pro setor direito. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 293/2024. Arboleda sai jogando pro time do São Paulo, empurra na direita para Alan Franco, um pouco depois da risca no meio campo, soltou curtinho para Eric, limpou, escapou na marcação do Arthur, soltou o comando para André Silva, ao dominar na bola escapou. Chega bem na cobertura o Emerson Santos, leva a bola para a linha lateral, aí tentou levantar a bola, perdeu o André Silva, recuperou para o São Paulo, pé canhoto, cruzou, chega lá dentro o Sérgio Rafael para cortar. E aí o Eric foi no corpo do Emerson, o bandeirinha flagrou, a árbitra marcou, o jogo tá parado. É falta pro time da Ponte bater. Bolis. Pois não. Anote aí também que o Serginho na Ponte saiu, entrou o Luiz Felipe 27. Exatamente. Falta clara do Eric, só visou o corpo do Emerson, não visou a bola. E aí uma atitude que não teve disputa, consequentemente. Falta marcado o Emerson no chão. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, você já sabe. Colou, ficou. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Agora com 32 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, nem para o teste, você me confirmo. Paulistão, 11ª rodada, está terminando a primeira fase do Paulistão. Sicredi 2025, no Morumbi, de virada e de virada, é sempre mais gostoso. Ponte 2, São Paulo 1, Edu Pinheiro. Para encerrado, Água Santa 2, Inter de Limeira também 2, estava 2-0 aí para Inter de Limeira. No Brinco, o Velo empatou 51, Guarani 1, Velo Clube também 1. Na Vila Santos 3, Noroeste 0, gols de Guilherme, Tiquinho e o Tassiano, que entrou no lugar do Neymar. A galera segue participando pelo YouTube. Alô, Gilberto Duarte. Placar já corrigido. Rogério Barros, Laércio Nascimento. A galera curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes. Não esqueça de deixar o seu like. Vem São Paulo porque o de ataque André Silva. Lançado na área, pé canhoto, ele bate cruzado em cima do Emerson. Voltou para André Silva, setor esquerdo. Vem São Paulo, curtinho para o Wendel ao dominar. A bola deu uma escapada. Chega tocando na bola o Bruno Lopes, a sobra da bola de novo para o Wendel. Dominou, empurrou pela meia para Oscar, meia esquerda, dominou, limpou, tentou furar o bloqueio defensivo da Macaca. Abriu para a direita para Alan Franco por baixo, deixou curtinho, passe na entrada da grande área, Pablo Maia arrisca, a bola sobra na área para Lucas, tentou domínio, corta Arthur. Coloca a bola para fora, o São Paulo vem na pressão, tem escanteio o tricolor para bater. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Oscar, na bola parada, escanteio para o time do São Paulo, setor direito, autorizada a cobrança, pé direito, na bola levantou para a boca do gol, desvia a bola, passa na frente do gol! Quase o São Paulo empata com o André Silva após o desvio do Alan Franco na primeira trave. A bola passa na frente do gol por muito pouco, o André Silva não consegue desviar e seria um toque fatal. O toque do gol de empate do São Paulo, melhor para Macaca, a bola passou, foi embora, CH. Sorte da Ponte, esse Oscar coloca a bola onde quer. Uma cobrança de escanteio, como aconteceu no primeiro gol do São Paulo na primeira etapa, ele coloca com as mãos. A Ponte deu sorte nessa. Tiro de meta, a Ponte na frente, 2-1. Resposta Macaca, Jean Dias recebe pelo setor esquerdo, encara a marcação da Arboleda, soltou na entrada da grande área para Bruno Lopes, passe curto, chega Sabino para fazer corte, Alan Franco tentou sair jogando e perdeu, deu bate, recupera Bruno Lopes, deixou curtinho para Léo Oliveira, para Lucas Cândido, para Léo Oliveira que acabou errando, pressionou o time do São Paulo, ouviu um erro e agora a árbitra está pedindo não. Pediu pro Caleri voltar um pouquinho. Na sequência, o Pablo Maia dominou, Bruno Lopes atento, retomou e sofreu a falta. Cobrou precipitado ali o Caleri, deixou na fogueira pro Pablo Maia, que não dominou, ficou procurando a bola. A Ponte é atenta, principalmente com o Bruno Lopes. Falta pra cima dele, o jogo está parado, falta no campo ofensivo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente e encontre essas saborosas linguiças Seara no Miga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Chamou, falou, CH.
Já Concha vem aí e também o Gustavo Teles. Mais duas novidades da Ponte já. Danilo Barcelos levanta a bola na direita para Pacheco, tocou de cabeça mais para fora, a bola saiu em lateral para o time do São Paulo. O Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Torcedor cobra agilidade do São Paulo na saída. Bola para Sabino. Ligação direta, defesa, ataque para Caleri. Sai o bem do gol para fazer a defesa do Diogo Silva. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop. A internet oficial do Guarani, da Ponte do Guarani. Acesse desktop.com.br. Ligue para 0800 1102. Sai jogando o time do São Paulo. 36,5 segundo tempo. 2-1 para Macaca. Siga participando da nossa promoção do YouTube da Rádio Bandeirantes. Serão 2 ganhadores. Um vai ganhar um par de ingressos para o Ethan Wide mais um rádio portátil da Mundial. O segundo vai ganhar um par de ingressos para o Termas de São Pedro mais um rádio portátil da Mundial. São Paulo com Eric, sai da ponta, vem para o meio, tentou, o cruzamento foi bloqueado. A ponte toda lá atrás, a sobra da bola para Alan Franco. Soltou curtinho para Arboleda, Arboleda deixou por dentro, girou para Pablo Maia, para Wendel. Dominou, limpou no comando para Caleri, protegeu para Wendel, tentou na entrada da grande área, reclama de falta. Daiane Muniz manda seguir, recupera a posse da bola, o time para Macaca. Léo Oliveira dominou, esperou o contato, falta e foi por trás. Para matar o lance, o Alan Franco cometeu a falta, o jogo está parado. No momento em que o quinto será marca, 9 da noite, mais 15 minutos no horário oficial de Brasília. E a Ponte vai mexer. Primeiro que vai sair é o Jean Dias, CCH. Cansado, né? Jean Dias vai embora, vem Vicente Concha. Deixa eu riscar o nome do Jean Dias aqui. Concha 26, a Ponte vai fechar, né? Faltando um pouco mais de 12 minutos para o jogo terminar. Então vai sair o Jean Dias, entra o Concha. E outro que vai entrar já, eu já anunciei aqui, é o Gustavo Teles, 19. Resta saber quem vai sair, Boris. Bom, quem está sentindo câimbras ali, departamento médico da Macaca em campo, é o Léo Oliveira. Mais uma grande partida do Léo Oliveira, né? Corre o campo todo, participação importante no gol da virada da Macaca. Léo Oliveira sentindo câimbras na perna direita. É verdade. O que deve acontecer taticamente, o Concha vai para a zaga e o Emerson vai para a volância ali, né? Para fechar o lado do Cândido, o meio campo e a entrada da área ali, né? À frente dos zagueiros. A Ponte faz um bom segundo tempo. Estruturada, marcando direitinho, com vontade, né? Diferente do São Paulo. São Paulo ficou no vestiário. Isso não tira o mérito da Ponte, mas o São Paulo, nitidamente, alguns jogadores estão andando em campo. Bom, vamos lá. O 6, Sérgio Rafael, que saiu para a entrada do Concha, com a 26. E o outro que saiu, apareceu a placa do Jean Dias, mas como o Léo Oliveira sentiu a contusão, câimbras, ele acabou saindo. Então saíram Léo Oliveira e Sérgio Rafael para as entradas de Gustavo Teles e Vicente Concha. Certo, CH? Aí isso, muda, né? Aí muda, né? Aí muda. Porque pela sinalização e o que você falou tá preciso. Com a cãibra aí do Léo, mudou tudo. Então trocou zagueiro por zagueiro, vamos ver como é que vai ficar a composição efetiva aí do meio campo. E já o São Paulo vai mudar, vai entrar o meia dúzia e vai embora o 28. Já eu confirmo. É isso aí. Sai e chutando tudo que tem na frente ali o Alan Franco. O Alan Franco, uma partida horrorosa, desastrosa do zagueiro do São Paulo, onde o torcedor São Paulo não tem muita confiança nesse zagueiro, mas no segundo tempo fez uma partida desastrosa. Entrou o Portugas, Cedric meia dúzia. É a última do São Paulo, agora ninguém pode mexer mais. Bolis. 39, segundo tempo, placar de 2-1 para Macaca. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 293/2024. Número time do São Paulo com o Cedric, deixou curtinho para Eric. Eric recolheu, dominou para Lucas, devolveu na ponta para Eric. 2 da Ponte chegaram.
Chega Arthur, domina, gira o corpo, trabalha a bola no campo defensivo, levanta a bola para o grande ataque, expulsa a bola, vida entrada na grande área. Recupera a posse dele, bola o time do São Paulo com Sabino. Sabino para Oscar, da meia, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, erra o passe. Lucas Cândido recupera, a ponte tenta a saída, mas não tem ninguém lá na frente. Por isso prende bola, segura Luiz Felipe, deixou para Pacheco. Pacheco abriu para Luiz Felipe, chega primeiro Sabino, estica a perna para cortar. O Wendel tenta evitar, mas não consegue, a bola sai. É lateral para Macaca bater no campo ofensivo. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. O São Paulo, com esta derrota, está chegando a 5 jogos sem vencer do Paulista. Fica 1 ponto atrás do Novo Horizontino e na última rodada pega o São Bernardo fora de casa. Ou seja, se o São Paulo não vencer e o São Bernardo vencer o seu último jogo, que é justamente contra o Novo Horizontino, é Novo Horizontino e São Paulo. Se o Novo Horizontino vencer na última rodada e o São Paulo não vencer o São Bernardo, Novo Horizontino ultrapassa o São Paulo e decidiria como mandante nas quartas de final. Esse confronto já está definido entre São Paulo e Novo Horizontino. E poderemos ter a definição amanhã entre Ponte e São Bernardo. Os dois classificados se o Palmeiras não vencer o Botafogo 7h30 da noite no Allianz Parque, né, CH? É verdade, você tem razão. E o Sabino, que ficou em campo, São Paulo não tem mais como mexer, tá com as pernas travadas, observe. Então, se a Ponte caprichar por aquele lado ali, pode pintar o terceiro gol. O jogador do São Paulo tá machucado. Continua, porque não tem jeito, né? Não dá pra substituir mais. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 41 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola, temos eu confirmo. 11ª rodada do Campeonato Paulista do Morumbis. Vai dando de virada, Macaca. Ponte 2, São Paulo 1, Edu Pinheiro. Encerrado, Água Santa 2, Inter de Limeira também 2. Encerrado, Guarani 1, Velo Clube também 1. Público de 3.400 no Brinco. O Velo emplatou 51 minutos e acabou agora na Vila, em Santos 3, Noroeste 0. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, é o Timácio de Carlos Batista em campo. Você tem mais alguns minutos para participar da nossa promoção Só Vale com Bola Rolando. Entre no YouTube da Rádio Bandeirantes e não esqueça de deixar o seu like rumo aos 50 mil inscritos. Caleri tenta, luta, briga, empurra na ponta para o Wendel. O Wendel deixou para Oscar, já chega na marcação Lucas Cândido. Ele volta a bola para Sabino. Sabino no sacrifício no finalzinho do jogo. Abre de novo para Oscar. Oscar procura alguém no comando, todo mundo marcado. Ninguém sai da marcação, quem saiu é Lucas. Recebeu na entrada da grande área, vem São Paulo. Abriu com o Cedric pelo setor direito, puxa para canhota, tentou o cruzamento, a bola foi desviada, volta para Lucas. Lucas deixou para Oscar, entrada na grande área, dominou, encarou a marcação, voltou por dentro para Lucas. Lucas devolveu para Pablo Maia, rolou na ponta para Oscar, olha para a área, prepara o cruzamento, puxou para o meio direito, levantou para a boca do gol para Caleri, a bola passa por todo mundo, a galera pede pênalti, o árbitro ou a árbitra manda seguir. Caleri está reclamando ali que foi seguro pelo Danilo Barcelos. Em princípio ela marcou só tiro de meta, CH. Não tive essa impressão. O Emerson tá ali olhando pro Caleri, que parece uma cobra mal matada, né? Saiu a chuteira dele. Eu não vi nada nesse lance. E você, Boris? Foi um enrosco ali, em princípio normal, né? Ele estava bem marcado, estava no meio dos dois marcadores, do Arthur e do Danilo Barcelos, tanto é que a Daiane mandou seguir. Levanta a bola para o grande ataque, Diogo Silva, tá faltando pouco para a Macaca vencer e praticamente encaminhar a sua classificação. A Ponte, mesmo vencendo, permanece na segunda colocação do grupo pelo número de vitórias. O São Bernardo tem 7, a Ponte tem 6. Ambos com 22, o Palmeiras tem 17, ou seja, se o Palmeiras vencer, chega no máximo a 20. E na última rodada o Palmeiras pega o Mirassol fora de casa, o São Bernardo, o São Paulo em casa e a Ponte recebe o Red Bull Bragantino. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Ou seja, a Macaca, mesmo com 22 pontos... Se o Palmeiras vencer amanhã, ela não garante ainda matematicamente a sua classificação. Veja só, 22 pontos. Está a 4, por exemplo, do Corinthians, que tem a melhor campanha e já algumas rodadas está classificado. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Está abrindo neste momento
6 pontos do São Paulo, né? 22 para 16, 6 pontos do São Paulo. São Paulo também já está classificado. Aqui falta em cima do Eric, cometida pelo Arthur. E vamos até 51. Já estamos no tempo acrescido pela Daiane Muniz. Tá faltando pouco para a Macaca conquistar um grande resultado. Quebrar um tabu que está desde 2013. A favor do time do São Paulo, a Ponte não vencia, ou não vence o São Paulo desde 2013, mas está pertinho de quebrar esse tabu. Vem São Paulo com Oscar para o Wendel. Wendel recolheu, dominou, devolve para Sabino. Sabino para, prende, olha, pensa, observa, encosta Pablo Maia. Ele faz a inversão, a bola longa aqui para o Cedric. Mata no peito, coloca no terreno, empurra na ponta para Eric, já tem a marcação do Arthur. Eric recolheu, dominou, tentou a devolução na ponta, a bola bateu, rebateu, Arthur, toca na bola, a bola sai. Lateral para o time do São Paulo bater. Lateral para o tricolor. Batido. Caleri foi para a disputa. O bandeirinha marcou a falta do Caleri. Marcou a falta do Caleri. Ih, rapaz, o jogador do São Paulo, Cedric, deu uma bronca no bandeira e recebe cartão. É o Portuga, hein? Português normalmente é bravo, hein, CH? Eu conheço alguns que às vezes passam do ponto. Foi falta, sim. O Caleri tá irritado, né, cara? Porque ele está sendo muito bem marcado e só vai bola quadrada para ele. Falta para a Ponte, faltam 5 minutos e a Ponte está na frente, bola 2-1. Isso, Alexandre Rossi, Edinho Casagrande, que o time de São Paulo é uma vergonha. José Carlos Pereira, bora Macaquinho. O Mauro Lemos está informando aqui que o Grêmio foi eliminado na Copa do Brasil. É a zebra, já o Edu confirma tudo para você, Edson Ferreira. Wilson Sanches metendo pau aqui no treinador do Guarani. O Bugre cedeu um empate pro Velo Clube. A galera pelo YouTube. Meu amigo Capra tá ligado. João Paulo Formaggio já deixou o seu like. Andréa Mantovani, a nossa pole position também do YouTube na Rádio Bandeirantes. Alô, Macacata. Tá faltando pouco para Macaca vencer, conquistar uma grande vitória, pode ser a vitória da classificação da Ponte. Arthur vem para a cobrança do lateral, ele empurra na ponta, tentou o Gia Dias, a bola passou, Bruno Lopes tentou evitar a saída pela linha de fundo, conseguiu, a bola saiu para a lateral, e aí a Ponte vai dar uma pressionadinha. Bola dentro da grande área para o Sabino. Jean Dias pressiona. Sabino abre na ponta para o Wendel. Lá no câmbio ofensivo. Está longe a bola do gol da Macaca. O Wendel trabalha a bola por dentro. Recebe Oscar. Vem trazendo o time do São Paulo para o campo de ataque. Já no tempo acrescido pela Daiane Muniz. Vamos até 51, 47 minutos e meio. Cedric recolhe, domina pelo setor direito. Fica pouca opção ali para o Sabino. Para o Cedric, ele encontra o Sabino. Sabino empurra na ponta para o Wendel. Recolhe, domina no segundo terço do campo. Tem a marcação do Jean Dias. Volta todo o time da Ponte para marcar. É incrível a imposição tática da Macaca nesse momento. Só deixando ali o Jean Dias, né, que correu demais o jogo todo. Não dá para voltar porque o desgaste é muito grande. Os demais jogadores todos marcando. Tanto é que o São Paulo erra. Chega lá atrás, Danilo Barcelos para afastar. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas sabrosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. 48. Bola pro time do São Paulo com Arboleda. Arboleda abriu para Cedric, deixou curtinho para Eric, setor direito. Ele sai da ponta, vem para meia, prepara o cruzamento, não cruza, rolou de novo para Pablo Maia, Sabino, passa o Wendel por fora. Sabino prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, tirou a defesa, rebote para Eric, tá na área, voltou para Cedric, bateu cruzado, espalma Diogo Silva, voltou para Cedric, setor direito, ele domina, puxa a bola para canhota, levanta na segunda trave, de cabeça desvia Pacheco. A bola sai em lateral, é pressão do São Paulo no finalzinho. O Wendel cobra, ele volta a bola para Sabino. Sabino gira por dentro com Pablo Maia. Recolheu, dominou, bloqueado pelo Gustavo Teles. De novo para Sabino. Sabino abrindo a ponta para o Wendel. O Wendel girou, Pablo Maia recebe, marcação de novo do Gustavo Teles. Com isso o São Paulo é obrigado a recuar. Arboleda empurra a ponta para Eric. Eric recolhe, domina, encara a marcação, passou por fora Cedric, levou a marcação. Eric puxou por dentro, não cruza, empurra para Pablo Maia. Recolheu, dominou, entrada na grande área para Cedric. Pé canhoto, levantou, Caleri de primeira para fora. Passa longe do gol. A finalização do Caleri vai embora pela linha de fundo, CH. Pé torto, né? Chutou de qualquer jeito. Pé esquerdo na bola. O Diogo agradece, né? Ele poderia até, tinha espaço para dominar. Ele tentou fazer um gol de primeira, só tiro de meta. Falta 1 minutinho e meio para a Ponte vencer mais uma fora de casa. Boris. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop. É a internet oficial da Ponte do Guarani da Ponte. Acesse desktop.com.br.
ou ligue para 0800 1102. Chapéu bonito de Luiz Felipe, arranca, faz boa jogada aí, deu uma empolgada, tentou a finta entre as canetas ali do Pablo Maia. E na sequência fez a falta, o jogo tá parado, falta dura para cima do Arboleda. Falta pro São Paulo, entramos no minuto final. Cartão pro Gustavo Teles, mas não foi ele quem fez a falta não, foi o Luiz Felipe. Mas de qualquer forma, ela mostrou ali pro Gustavo Teles. Vem São Paulo, programa de ataque, tá faltando pouco pro time da Ponte conquistar um grande resultado para praticamente encaminhar a sua classificação para as quartas de final, entre os 8 melhores do Campeonato Paulista. Bola para Cedric, empurra na ponta para Eric carregar a marcação do Arthur, sai da ponta, vem para meia, vem trazendo o time do São Paulo, deixou para Pablo Maia, vai pegar o chute no meio do caminho, desviado em cima do Gustavo Teles, volta para Sabino para Oscar recolhe, domina, cruzou para Caleri, tentou de cabeça, ajeitou, a bola fica viva, afasta de qualquer maneira a zaga da Macaca, tira de qualquer maneira, vai terminar o jogo no Morumbi. Bola para o time do São Paulo, Rafael Vaias do Morumbi, Sabino deixou por dentro e acabou! A peta Daiane Muniz acabou! A Ponte de virada conquista um grande resultado e praticamente encaminha a sua classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. Deu Macaca! Pula, sai do chão e vibra a macacada! Uma grande vitória da Macaca! Quebra um tabu! Desde 2013 a Ponte não vencia o São Paulo no Morumbi. Chega a 22 pontos e amanhã, dependendo do Palmeiras, se o Verdão não ganhar do Botafogo, a Ponte já carimba a sua classificação, mas mesmo que vencer, a Ponte fica a 2 pontos do Palmeiras. E na última rodada, em casa, diante do seu torcedor, diante da macacada que estará reunido no Majestoso, a Ponte tem tudo para carimbar a sua classificação. Deu Macaca de virada, Ponte 2, São Paulo 1. E atenção a você que esteve participando da promoção do YouTube da Rádio Bandeirantes, ela terminou. Já os ganhadores dentro do apito final. Deu Macaca, na sequência do Pinheiro, comandam o apito final aqui na Bandeirantes. Muito bem, um grande abraço, Boris e CH, vocês voltam depois aí nos nossos quadros também, falando mais dessa vitória da Ponte. A Ponte ganhou 5 jogos fora de casa, ganhou em Novo Horizonte na estreia, ganhou em Diadema do Água Santa 1-0, ganhou em Bauru do Noroeste 2-1, ganhou em Mirassol 2-1, ganhou no Morumbi. São 5 vitórias fora de casa. Dos últimos 6 jogos, a Ponte ganhou 5. Tudo bem, quebrou um tabu aí que não vencia no Morumbi desde 2013. Em toda a história, pegando aqui meus apontamentos, a Ponte jogou em toda a sua história 55 vezes, ou 56. 56 jogos no Morumbi em toda a sua história. 56. Essa foi a 8ª vez que a Ponte ganha no Morumbi do São Paulo, né? A Ponte, já disse ao Boris, a situação na chave dela, se o Palmeiras vencer amanhã, mesmo assim fica 2 pontos da Ponte, a última rodada então fica o suspense aí, Ponte no Majestoso contra o Bragantino. Bem, meus amigos, é o seguinte, retomamos aqui então com o encerramento, vamos para o nosso apito final, tá? Já as coisas de Guarani e Velo, que foi 1-1, Gleger comentando, depois o Tigrão, agora 21h31. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especialidade e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Edu Pinheiro. Muito bem, olha, na Copa do Brasil, antes de falar das coisas do Guarani aqui, na Copa do Brasil, o Grêmio empatou, rapaz, nos acréscimos. O jogo do Grêmio acontece em Boa Vista, Roraima, contra o São Raimundo. 1-0 o São Raimundo, e vai que vai, no finalzinho empata 1-1. E ainda não terminou, hein? Ainda não terminou, e aí é pênalti, hein? É pênalti São Raimundo e Grêmio, coisa incrível. Vamos lá, o Gleger e o Tigrão no comentário foi no intervalo. Primeiro foi o Tigrão, depois o Gleger. Então começa agora com o Gleger, esse Guarani 1, Velo Clube também 1. O Guarani fez 1-0 a 8 minutos do primeiro tempo. O gol do zagueiro Rafael, após cobrança de escanteio. 1-0, talvez uma falha aí do goleiro do Velo Clube. E aí o João Marcelo teve chance de finalizar 2 vezes a 23 minutos, teve uma defesa do Gabriel Mesquita, uma cobrança de falta. E aí foi que foi no segundo tempo, Anderson Leite cabeceou no pé da trave, hein? A 41 do primeiro tempo. Aí no segundo tempo só deu o Velo Clube, problema terrível. Público 3.463, 3.463 com 86 mil de renda. E aí nos acréscimos, o Lucas Nude empatou lá no gol de entrada, ficou 1-1 em Gleger. O Guarani foi castigado, né, Edu? Foi castigado, fez um péssimo segundo tempo. Aliás, o jogo em si, tecnicamente, foi muito ruim, né? O Guarani fez um gol, uma bola parada ali, numa saída errada do goleiro do Velo Clube. O Pablo saiu errado ali. Tem um lance duvidoso, tem um toque ali com uma disputa de bola, mas valeu o gol, foi validado. E a partir daí, o Velo deu uma sentida e o Guarani tentou em alguns lances, muito, mas muito pouco, sabe? Lampejos de chegar ali, de pressionar, de tentar buscar logo o segundo gol, né? De já ter uma certa tranquilidade no jogo. Longe disso, né? O Guarani deu muito espaço para a equipe do Velo, que cresceu na partida. No finalzinho do primeiro tempo, eu e o Tigrão já falávamos, o Velo já conseguiu se organizar e já está melhor no jogo. E aí vai para o intervalo, volta para o segundo tempo, e aí o segundo tempo todo da equipe do Rio Claro, claro e óbvio que tecnicamente falando, a equipe do Velo é muito abaixo, né? Você vê que erra demais, erra na finalização, na transição, no posicionamento, erra muito, e foi indo, né? E o Guarani foi arrastando, né? Foi levando o segundo tempo de uma forma perigosa, digamos assim. E o que acontece? Castigado no final do jogo. Pressão, pressionando. Pô, o Guilherme tá jogando fora de casa, certo? Tá perdendo o jogo de 1-0, jogo fora de casa. E o que ele faz? Ele tira um zagueiro e coloca um centroavante. Olha pra você ver a pouca agressividade da equipe do Guarani. Tá jogando em casa, tá ganhando o jogo. Baixou demais as linhas e ficou esperando, achando que o Velo cozinharia ali até levar o jogo pro final com 1-0. E o futebol não é assim. Mesmo com a baixa condição técnica da equipe de Rio Claro, é um time que pressionou, que tem uma certa organização. E aí no finalzinho você vê um lance, né, onde o menino lá, o João Vitor, tem a bola para sair, para puxar um contra-ataque. Não sei o que ele fez. Não dá para saber o que deu na cabeça do menino.
que voltou ali, perdeu a bola e aí o atacante do Velo foi muito feliz. Levantou a cabeça, jogou lá do outro lado, praticamente sem defesa para o Gabriel Mesquita, empatando o jogo e castigando o Guarani, que ficaria lá encostado no Santos, né? Brigando aí até a última rodada, porque amanhã ainda tem o jogo da Portuguesa, amanhã ainda tem o jogo do Bragantino, né? E poderiam ali encostar e chegar junto, mas o Guarani estaria à frente indo para o último jogo, né? Dependendo só de si. Agora, claro que ainda tem a rodada, o Guarani conquistou um ponto. Se amanhã torcer para que Bragantino e Portuguesa percam as partidas, né? Porque senão vai ficar tudo junto ali, tudo embolado para a última rodada. Lamentável, Edu. O Guarani deu de bandeja para a equipe de Rio Claro esse empate. E que para o Velo Clube, nós vimos ali depois do jogo, né? Os caras estavam comemorando como se tivesse ganhado o título do Campeonato Paulista. E com razão, porque decretaram a permanência no Campeonato Paulista, Edu. Água Santa 2, Inter de Limeira também 2, estava 2-0 para Inter de Limeira, Guarani 1, Velo Clube 1, Santos 3, Noroeste 0 e terminou São Paulo 1 de virada a Ponte 2. Vamos lá, Tigrão, no brinco, 1-1, Velo empatou aos 51, Tigrão. O Guarani foi uma vergonha, né, Edu? Você vai me desculpar aí, os meus amigos torcedores do Guarani, nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes da numerosíssima e apaixonada torcida do Guarani, mas ela não merece essa postura do time no segundo tempo, né? O Guarani não quis jogar futebol, foi uma catástrofe, né? Achou um gol lá, ainda que dá para discutir se houve falta do Rafael em cima do goleiro da equipe do Velo ou não, né? O Rafael fez o gol de cabeça numa cobrança de escanteio do Rafael Bilu. Eu acho que dá para discutir o lance. Eu até perguntei para o Gleger, que é um especialista, que jogou muitos anos ali e conhece definitivamente quando há a intenção de deslocar o goleiro ou não, mas isso aí não importa, pô. O Guarani saiu na frente. Se o VAR avaliou, conversou com o juiz, e o juiz disse que não houve o contato faltoso, foi um lance duvidoso, parabéns para a arbitragem e segue o baile. Sabe quando que o Guarani fez o primeiro gol? Fez o único gol dele na partida? 8 minutos do primeiro tempo. Quer dizer, o Velo se desestabilizou todo, se desorganizou todo, passou a tremer, passou a bola a queimar o pé dos jogadores do Velo. Era o Guarani meter uma intensidade e ia fazer o que fez contra a equipe do Água Santa. Ia matar o jogo no primeiro tempo. Mas o Guarani, inexplicavelmente, diminui o ritmo, para de jogar, começa a administrar no primeiro tempo, baixa a intensidade lá embaixo, permite com que o Velo volte para o jogo. E o Velo já terminou o primeiro tempo melhor que o Guarani. Aí vem a segunda etapa, aquilo que era ruim no primeiro tempo, apesar da vitória importantíssima, praticamente encaminharia a classificação do Guarani. Então, houve sim, né, o resultado no primeiro tempo, mas o desempenho foi horroroso, foi pífio, mas a vitória era importantíssima. Então, o que era ruim já no primeiro tempo, apesar do resultado positivo, foi péssimo no segundo tempo. O time do Guarani parecia que cada um tinha uma bigorna de 150 quilos amarrada em cada uma das pernas. Uma na direita e uma na esquerda. Pernas pesadas, lentidão, falta de confiança, falta de interesse pelo jogo, e jogando para trás, e dando a bola de presente para o Velo a todo momento, e errando passes. Mas teve duas na trave. Teve uma cabeçada do Anderson Leite, no escanteio, ela dá uma beliscadinha no pé da trave. Na do Bilu, que foi uma grande jogada, ele jogando pelo lado direito é canhoto, ele fez a diagonal, trouxe para a esquerda e soltou um pombo sem asa, e a bola bateu no travessão, explodiu no travessão. Só que o gol não valeria, porque o Bilu, o lance foi impugnado, né? Foi batido o impedimento. O Bilu estava à frente do último homem da zaga da equipe do Velo Clube de Rio Claro.
Então, meus amigos, foi muito pouco. Ah lá, quase fez o segundo. Mas de quase em quase, o Velo foi empurrando o Guarani para trás, e empurrando para trás, e empurrando para trás, e o Guarani opaco, o Guarani omisso, o Guarani apático, sumido, lento, sem reação. E futebol não admite desaforos. O Guarani tanto fez, o treinador tira um atacante, um centroavante, põe um back a mais, nos acréscimos para tentar segurar e a 51 minutos toma o gol. Castigo sim, mas merecido também. Vergonhoso o Guarani nesta noite no Brinco, no melancólico empate 1-1 contra o Velo Edu Pinheiro. Daqui a pouco o sorteio, hein? Vai ter um sorteio aí, os dois sorteios dentro do apito final. Daqui a pouco informações também da vitória da Ponte, virado Morumbi, São Paulo 1-2, hein? Na Copa do Brasil terminou mesmo lá em Roraima. Terminou 1-1, São Raimundo e Grêmio. E agora vai para os pênaltis. Jogo do Grêmio, né, Pedrão? Jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio pela Copa do Brasil é lá em Boa Vista, Roraima, com o São Raimundo. Tá 1-1, agora pênalti. Nesse momento o Grêmio vencendo por 2-1. Que coisa, hein? Empatou nos acréscimos o Grêmio. Que coisa. 3-1 para o Grêmio. Quem fez? Quem? Ah, o Jamerson. Tá no Grêmio? Jamerson. Bateu o segundo tempo e fez. Primeiro foi Brad White. Bom, a gente volta já em Água Santa, Inter 2-2, Guarani 1, Velo Clube 1, Santos 3, Noroeste 0, São Paulo 1.2. E amanhã tem Bragantino e Mirassol, Palmeiras e Botafogo, Português e São Bernardo, 21h44. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Grande Brasitone, a ficha técnica, porém lá deu Grêmio em Boa Vista, Roraima, Copa do Brasil. O Grêmio empatou nos acréscimos, São Raimundo 1, Grêmio também 1. Nos pênaltis, 4-1 para o Grêmio. O goleiro Thiago Volpe, né, Pedrão? Bateu o último pênalti para o Grêmio, fazendo 4-1. E o Jamerson, o Jamerson, que era do Guarani, tá no Curitiba mesmo. Esse aqui é outro, né, que fez aqui pro Grêmio. Mas enfim, 4-1, que susto o Grêmio, hein? Que é isso? Quase aquela zebrona na Copa do Brasil. Vamos lá, ficha técnica no brinco. Guarani começou com Gabriel Mesquita, Ian Henrique, Lucas Rafael Emerson Barbosa, Natan, Caio Melo e Anderson Leite. Foi camisa 10 hoje, ele que é volante. Na frente, Rafael Bilu, João Marcelo e Denis Júnior. Olha a alteração, primeira foi a 21 do segundo tempo, saiu o João Marcelo, entrou o João Vitor. Depois a 25 saiu Anderson Leite, entrou Isaac e também saiu Rafael Bilu, entrou Luiz Miguel. E a 44, para dar uma segurada, sai Denis Júnior e entra Titi. 44. E aí, não é que o Velho empatou? Aos 51. Que é isso? Técnico Maurício Souza. Olha, ficaram no banco e não entraram o goleiro Fred Conte, tem o Cauê Rafael, o Caio Dias, o Vinícius Cauê, o Daniel, Vinícius Iugi, o Raí Nascimento, esses e o Léo Porfírio não entraram. O Velo Clube com Pablo no gol, Yuri, Rafael Ribeiro, depois Cauari, Gabriel Mancha e Léo Campos, Marcelo Augusto, Pedro Favela, Léo Baiano, depois Pedro Cacho e Silas, Vinícius Leite e Jefferson Nem. Depois Lucas Duni, que fez o gol de empate. Técnico Guilherme Alves, ex-atacante. Apitou Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Amarelo para Velo Clube Pedro Favela. Guarani, Natan e Luiz Miguel. Natan é o terceiro, hein? Os gols, vamos lá. Rafael, zagueiro de cabeça após escanteio, a 8 de jogo, lá no gol do placar. O gol de empate, Lucas Duni, aos 51 do segundo tempo. Uma falha do João Vitor, saiu do lado errado, perdeu a bola, Lucas Duni acabou fazendo o gol. Público, 3.463, 3.400 e a renda, 86 mil. A ficha técnica no apito final, Guarani 1, Velo Clube também 1, em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Eu também só tenho uma, viu, gente? Eu só tenho uma aqui, defesa. Vamos lá, 35, primeiro tempo. O Léo Campos vai cobrar uma falta. Rio Claro no ataque. O árbitro da partida vai ele. Partiu de perna esquerda, bateu uma bomba! Defendeu Mesquita! Bota essa bola pra fora, uma bola venenosa, cheia de curva e de efeito. Catarina, escanteio. Léo Campos foi quem bateu essa falta. Esse lance aí foi lá no gol do placar, foi a 36 do primeiro tempo. Aí o Rio Claro cobrou o escanteio, cara. E aí no segundo pau, o cara do Velo perdeu o gol feito. Ele não conseguiu empurrar a bola. Bom, depois o Anderson Leite, ele cabeceou no pé da trave, né? Aliás, a 41, Anderson Leite, ele teve um chute na entrada da área. Bateu na zaga e saiu. A bola ia entrar, hein? A bola ia entrar, mas bate na zaga e desvia do goleiro, né? E teve sim uma bola na trave do Anderson Leite, mas foi a 9 do segundo tempo e de brinde, dentro do quadro A Defesa do Jogo. Uma bola na trave, Roger Williams na narração. Pegou para o Bugrão daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave! Na tentativa do Anderson Leite. Rebote e volta pelo lado esquerdo do campo com o Emerson. Aperta na marcação. Foi uma cobrança de escanteio, viu? Anderson Leite na trave. E na sequência também teve uma no travessão do Rafael Bilu, mas ele estava impedido. É isso aí. Greger, então só tem essa defesa do Gabriel Mesquita, né? Defesa, só tem essa. Como... Seguimos então. Defesa que Roger Williams narrou exatamente assim. Isso. O árbitro da partida vai ele. Partiu de perna esquerda, bateu uma bomba! Defendeu Mesquita! Bota essa bola pra fora, uma bola venenosa, cheia de curva e de efeito. Catarina, escanteio. Léo Campos foi quem bateu essa falta. Foi bem o Gabriel Mesquita, espalmou para escanteio. O próprio Léo Campos cobra, a gente volta com o gabarito. Água Santa 2, Inter de Limeira também 2, Guarani 1, Velo Clube também 1, Santos 3, Noroeste 0. O Tassiano, que entrou no lugar do Neymar, fez o terceiro gol. Santos começou com o Neymar. E no Morumbi, de virada, a Ponte venceu. São Paulo 1, Ponte 2. O Caleri 1-0 São Paulo, 45 do primeiro tempo. O Arthur empatou aos 4 do segundo tempo. Cruzamento do Jean Dias. E o Everton Brito fez o gol, aí o segundo aos 15 minutos. A Ponte, então, ela acabou virando aí no comecinho do segundo tempo. E o público no Morumbi, 22.138, 853 mil de renda. Agora, 21h54. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Levante e contar, eu tô vindo na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte o documento do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiada.sicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas.
Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO. Todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha, falando da situação, um momentinho só por gabarito, a situação do grupo de Ponte Guarani, Água Santa Inter 2-2 hoje, Guarani Velo Clube 1-1, Santos 3, Noroeste 0, São Paulo 1, Ponte 2. Então, primeiro aqui o grupo do Guarani, Santos tem 15, Guarani tem 12, Bragantino 11, Portuguesa 11. Bragantino e Portuguesa jogam amanhã. Só se eles vencerem, eles ultrapassam o Guarani. Se der empate, o Bragantino joga amanhã contra o Mirassol em casa e a Portuguesa no Pacaembu contra o São Bernardo. Se o Bragantino empatar, a Portuguesa empatar, eles não conseguem ultrapassar o Guarani pelos critérios. Número de vitórias, saldo, essa coisa toda, tá? Na última rodada, o Guarani pega o Corinthians na Neoquímica, a Portuguesa pega o Noroeste em Bauru e o Bragantino tem a Ponte aqui em Campinas. E o Santos joga em Limeira. Todo mundo jogando 18h30 do domingo, última rodada. Situação do grupo D. São Bernardo 22, Ponte em segundo com 22. São Bernardo tem uma vitória a mais. Palmeiras 17, Velo Clube 10. Bom, aqui é o seguinte, Palmeiras joga amanhã com o Botafogo no Allianz Parque, 19h30. Se vencer faz 20. E a Ponte fica 2 pontos na frente. Na última rodada, o São Bernardo joga amanhã, conforme diz com a Portuguesa no Pacaembu, depois o São Bernardo tem o São Paulo, lá em São Bernardo. A Ponte pega o Bragantino aqui e o Palmeiras, na última rodada, Palmeiras pega o Mirassol. Pega o Mirassol lá em Mirassol. Bom, essa é a situação, portanto, 2 de cada se classificam para a próxima fase. Ainda está difícil a situação da Ponte, Edu. Tá Apesar difícil, da surpreendente vitória, ainda está difícil. Vai Por quê? precisar pontuar contra o Bragantino. Porque se ela ganhar 1 ponto do Bragantino, o São Bernardo ganhar só 1 ponto dos 6 que ele tem por disputar, eles vão ficar os dois com 23, o São Bernardo com uma vitória a mais. Classifica o São Bernardo. E se a Ponte ganhar 1 ponto só, empatando com o Bragantino, e o Palmeiras ganhar as 2, que é provável, Botafogo e Mirassol. O Palmeiras fecha com 23 junto com a Ponte, com o mesmo número de vitórias, 6. Porém, ganha no saldo de gols. Ganha o saldo de gols. Realmente vai ser uma última rodada aí com muita expectativa, né? Vamos aguardar. Vamos lá, o Greger, Guarani 1, Velo Clube também 1, público 3.400, o zagueiro Rafael fez 1-0 Guarani a 8 do primeiro tempo, Velo empatou com Lucas Duni aos 51 do segundo tempo. Qual é o conceito do jogo, Emerson, no primeiro e segundo tempo? Pra mim foi um jogo ruim, menos ruim o primeiro tempo. E pra você, Tigrão? Pra mim jogo ruim e os 2 tempos ruins. Muito bem, Gabriel Mesquita. Bom, se teve culpa no gol, né? Ele fez uma defesa numa cobrança de falta, que foi uma das pouquíssimas defesas aí que a gente aqui acabou nomeando aí como a defesa do jogo. Essas e outras do Gabriel Mesquita, Gallagher. Sem culpa no gol, regular. Hoje, escalado o menino Ian Henrique, menino feito na base aí, e Emerson Barbosa, lateral esquerdo. Vamos lá, Tigrão, você fazendo as laterais aí, Emerson Barbosa retornando, titularíssimo, jogou porque estava machucado, enfim. Ian Henrique mexendo mais uma vez na lateral direita, o Maurício Souza. Sucumbiram junto com o time, conceito ruim dos 2. Lucas Rafael e Rafael, a dupla de zaga, ele, Rafael, acabou marcando aí o gol de cabeça.
Só que teve um lance a 4 minutos, o Vela atacando o jogo do placar. O Léo Baiano disputou um lance com o Rafael. E aí o VAR não deu nada e tal, não sei o que vocês acharam. Seguiu o jogo e depois o próprio Rafael fazendo aí o gol do Guarani. Mas o jogo foi 1-1, o Velo Clube ficou em cima. E a zaga hoje, o Gregor, Rafael e Lucas Rafael. Regular para os dois. E você, Tigrão, Rafael e Lucas Rafael. Regular para os dois com muito boa vontade. Também deram mole que ninguém chegou no jogador Lucas Duni. Ninguém chegou nele. Bateu de canhota, o goleiro não teve culpa, mas muita liberdade. Olha, com muito boa vontade, regular para os dois. Natan e Caio Melo. Caio Melo de novo ganhando a titularidade. Natan recebeu o terceiro amarelo, não pega o Corinthians, hein? Natan e Caio Melo, a dupla de volantes, Greg. Eu acho que foram sobrecarregados. Conceito regular para os dois. Tigrão, eu posso incluir o Anderson Leite também com volante, porque ele foi o 10 hoje. Eu tentou ser o meia, o Anderson Leite, que cabeceou uma na trave, Anderson Leite, e teve uma chance também no final do primeiro. A cabeçada foi no segundo tempo. Mas um lance a 40 do primeiro tempo que sobrou para ele na meia-lua. Ele chutou, bateu na zaga e raspou a trave. Esse trio, então. Natan, Caio Melo e Anderson Leite. Bom, Anderson Leite tentou armar e não armou. No segundo tempo, fisicamente sucumbiu, né? E o Caio Melo, lampejos no jogo, mas também tentou ser o cara da ligação, da transição, não conseguiu fazê-lo. O Guarani jogou o campeonato inteirinho sem um meia. Tentou todo mundo. Tentou João Vitor, né? Tentou o próprio Caio Melo, tentou o Isaac, hoje tentou com o Anderson Leite, não consegue. Não tem o jogador com a característica. Então, olha, vou fazer o seguinte, ruim para os três. Então vamos para a dupla de frente, hein? O Rafael Bilu, o João Marcelo, que disputou a Copinha, marcou 5 gols e no profissional já fez 3 gols. E o Denis Júnior. Rafael Bilu, João Marcelo, Denis Júnior. Detalhe, Rafael Bilu. Foi ele, Gleger, que cobrou o escanteio para o Rafael de cabeça fazer 1-0. O Rafael Bilu fez uma jogada lá na direita que cruza para João Marcelo, 23, primeiro tempo. João Marcelo tentou 2 vezes. 2 chutes. Uma prensou com o zagueiro, outra parece que bateu na zaga, enfim. Teve uma chance, um cruzamento do Rafael Bilu. E Bilu também fez uma jogada no travessão. Segundo tempo, mas estava impedido e foi substituído. Os 3 foram substituídos. O Luiz Miguel entrou no lugar do Rafael Bilu, o João Vitor no lugar do João Marcelo e o Titi no lugar do Denis Júnior. Veja como são as coisas. 44 segundo tempo, Maurício Souza tira Denis Júnior, atacante, para colocar o Titi para reforçar. E depois o Guarani sofre o empate. Mas estamos falando da comissão de frente, Gleger. João Marcelo, Tigrão alertou isso durante todo o jogo, né? Que ele estava jogando em posição errada, eu concordo. Vai ficar com conceito regular porque estava mal posicionado. E todos os outros que você disse aí, conceito ruim, Edu. Rafael Bilu, João Marcelo e Denis Júnior, Tigrão. Prejudicado pela falta de leitura correta do treinador, não pode jogar lá na ponta esquerda, né, João Marcelo? O cara é centroavante fuçador. Cara tipicamente de finalização. Não pode jogar onde ele está jogando. Mas tem que jogar o Denis Júnior. Tira o Denis Júnior. Bota o moleque centralizado. Bota o menino dentro do gol. Dentro da área. É ali o pedaço dele. Então, como foi sacrificado, prejudicado, taticamente falando, para mim, um conceito regular para ele. Todos os outros que começaram e que entraram com o jogo em andamento, conceito ruim, e com uma menção honrosa às avessas, uma menção desonrosa para a falta de convicção no lance do João Vitor, quando ele escorrega e perde a bola. Escorrega, a bola dominada, dá um bico lá no Pão de Açúcar, pô, lá na Princesa do Oeste, dá um bicaço lá, momento em que Memphis Depay bota o Corinthians na frente, 1-0. Lá na Venezuela, Libertadores de América. O Edu, acho que não foi o Memphis, não.
Foi o Ramírez. Ramírez, eu acho que é. Bom, enfim. O que acontece? Todos os outros, conceito ruim. Agora, o João Vitor não pode, final de jogo, com a bola dominada, tentar fazer não sei o quê e pisar na casca de banana, né, Edu? Não pode, né? Perdeu a bola, saiu o gol. Então, comissão de frente, por ter sido sacrificado, por ter sido determinado pelo treinador que ele jogasse aberto, só regular para o João Marcelo, que não jogou na dele. Todos os outros, conceito ruim. Beleza, então, sim, ó, daqui a pouco o sorteio, hein? Vamos fazer o sorteio aqui dos prêmios de hoje. André Carrilho, o gol do Corinthians. Carrilho, 1-0 André Carrilho aos 36 do primeiro tempo. É que o Memphis saiu vibrando tanto e socando o ar e aquele negócio todo, derrubou até a tiara dele, a bandana. Mas foi o Carrilho. Bonito gol, inclusive. Carrilho, depois tem o jogo da volta aí, tem que passar depois pela outra pré-Libertadores para depois entrar na fase de grupo, tem que eliminar 2, hein? Bom, é o seguinte, lá em Piracicaba, pela Série A2, a Ferroviária tá ganhando 15-1, Ferroviária 2, está no segundo tempo. Ô Glega, vamos lá, dos que entraram, eu ia fazer exatamente essa observação do João Vitor, né, que entrou, ele que perde a bola pro gol de empate aí do Velo. Dos que entraram, algo a acrescentar? Senão vamos para o Maurício Souza, Gregor. Nada a acrescentar daqueles que entraram. E o Maurício Souza hoje, para mim, se equivocou. Eu gosto do trabalho do Maurício, eu acho que ele tem uma boa leitura. Mas hoje faltou um pouco mais de agressividade, jogar o time para cima. E aí é comando do treinador, né? E eu sempre digo isso. Tá o ouvinte aí, Edu, quantos anos faz que nós estamos aqui? E quando o time vai para o vestiário, tem a mão do treinador, pro lado positivo, pro lado negativo. Então acho que ele se equivocou no retorno do intervalo e acabou jogando o time do Guarani, aliás, o time do Velo para cima da equipe do Guarani, onde deveria ter sido ao contrário, para tentar logo matar o jogo e fazer o segundo gol. Então o conceito do Maurício Souza hoje é ruim, Edu. Perfeito. Um abraço, viu, Gregor? Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, Tigrão. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Abraço, Gregor. Muito bem, no Brinco, Guarani 1, Velo Clube 1, público 3.463, a Ponte ganhou de virada no Morumbi, São Paulo 1, Ponte 2, tivemos Água Santa 2, Inter 2, Guarani 1, Velo Clube 1 e Santos 3, Noroeste 0. Tigrão, hoje o trabalho do Maurício Souza. Foi ruim, né, Edu? O time não jogou absolutamente nada. Foi seguramente a pior partida do Guarani no campeonato. E se tivesse vencido, o resultado teria sido importantíssimo. Se tivesse tomado o castigo merecido aí no fim. Mas eu diria, resultado excelente, desempenho pífio. Mas o que vale é bola na rede. Eu vou só pontuar duas situações para dizer que hoje o conceito dele é ruim, já está dado. João Marcelo mal posicionado e o time atrás, esperando o adversário, garantindo o resultado, e ele corrobora com isso. Tira um atacante, tira o Deni Júnior e vem com o Titi. Aí, claro que se segura o empate, olha lá, o treinador viu o jogo e tal, mas não tinha muito o que o Titi fazer com a equipe do Velo fustigando. Mas não criou nenhuma grande chance ainda, disse o Roger Williams. Não criou, mas essa bola pererecando para lá e para cá toda hora, daqui a pouco o Gleger falou, o Guarani tá pedindo para tomar o gol. Eu disse, olha, tá abusando, tá dando mole. E aí põe mais um zagueiro. Bota alguém para segurar essa bola lá na frente, vai pro mais um zagueiro, já tava em cima, para trazer mais para cima ainda. Aí, companheiro, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Pontuei duas situações em que ele, para mim, equivocadamente tomou as decisões. Duas, mas tem outras. E uma delas, que eu não citei aqui, mexe demais no time, né? Toda hora mexendo demais no time. Digo no time que inicia o jogo, não com o jogo em andamento. Então, hoje, gosto do trabalho dele, acho que a campanha do Guarani é uma campanha dentro das expectativas, até um pouco acima dela,
já matematicamente garantiu o primeiro objetivo. Mas um grupo baba do quiabo, pô. Um grupo horroroso. Tanto é que o Guarani, com tudo isso daí, ainda está na segunda colocação. Mas agora pode perder a classificação num grupo baba do quiabo. Tem time aí com 22 que não vai se classificar. Talvez não se classifique. E no grupo do Guarani vai dar para chegar com 12. Talvez. Com 13 classifica. E aí joga no lixo em casa, perdendo 2 pontos para o Novo Horizontino e 2 pontos hoje para o Velo, ameaçado de rebaixamento. Dá licença. O Guarani, depois da vitória de 4-0 para cima do Água Santa, grande vitória, melhor apresentação no campeonato até agora, fez 4-0 no primeiro tempo, deixou a torcida entusiasmadíssima. Dali para frente, hoje foi o 4º jogo, não ganhou mais. Vamos contar aí, Edu. Depois do Água Santa, perdeu o derby. Qual que foi a próxima? Novo Horizontino, empatou. Qual que foi a próxima? Isso. São Bernardo, perdeu. Qual que foi a próxima? Hoje, contra o Velo, empatou. Empatou. Então ele ganhou 2 pontos dos últimos 12. Não está querendo se classificar. Então fica bastante comprometido, inclusive em nível de campanha, porque no geral do campeonato, a posição do Guarani vai ser muito ruim. No geral. Ela é boa dentro do grupo. E ela se salva se a classificação acontecer. Mas na classificação geral, o Guarani faz uma campanha ruim. Ruim. Dentro do grupo dele, não. Mas no geral, dependendo do que acontecer na última rodada, vai ficar numa situação ali difícil para a Copa do Brasil. Então, comprometida a campanha do Guarani e o trabalho do Maurício Souza pelo desempenho do time e como consequência pelos resultados do time nas últimas 4 rodadas, que são, entre outras coisas, 1/3 do campeonato na fase de classificação. Está comprometido, sim. Hoje o conceito dele, ruim, e a torcida, pelo que a gente acompanha aqui nas redes sociais, está enfurecida com tudo isso daí. Tigrão, deixa eu aproveitar a sua presença para fazer o sorteio, então. Já a coletiva do Maurício Souza. Vamos lá, prêmios de hoje, hein? Vamos lá, primeiro par de ingressos para o Wet n Wild. Mais um rádio portátil Mondial. Edu. Par de ingressos para o Wet n Wild. Mais um rádio portátil Mondial. Fica onde esse treco aqui, ó? Itupeva, né? Fica em Itupeva. Você gostou, Tigrão? O Wet n Wild. Tá um show, hein? Atenção, vamos lá. Você pelo YouTube, acompanhando. Opa! Vamos ver quem que vai ganhar aqui. Atenção. É esse? Parou. Gilson. Teles. Quem, Gilson? Teles de Assis, os ingressos do Whitney White. Final do telefone não tem, mas o começo tem, 9921 com DDD 19. Gilson Teles de Assis. Fala o nome aí do parque lá, Edu. É para ir nesse parque de diversão lá em Itupeva, né? O parque de diversão lá em Itupeva, mas o rádio portátil, sensacional, hein? É o Wet n Wild, Edu. Lá tem piscina pra caramba, Edu. Agora... Com esse calor é uma delícia, viu? Até acho que vou lá no sábado. No sábado. Você fica com o Wet, eu fico no Wideout. Vamos lá, tá bom, Termas de São Pedro, mais o rádio portátil Mondial. Vai lá, Pedrão. PP no bastante YouTube. Piscina também, hein? Atenção, hein? Gilson Teles de Assis. Ah lá, rapaz. Robson André Rodrigues Ribeiro, de Hortolândia. Início do telefone depois do 19,
9740. O resto eu não posso falar. Parabéns. Robson André Rodrigues Ribeiro ganhou os ingressos das termas lá de São Pedro, é isso, Edu? São Pedro, isso, São Pedro. Normalmente eu falo São Francisco, mas é São Pedro. Um par de ingressos a termas de São Pedro, hoje eu acertei. Bom, então, ô Gil, pega aqui no horário comercial. 3 dias, a própria pessoa tem que pegar, hein? Não mandar familiar, mandar documento, não adianta, tem que ser a própria pessoa, tá bom? Nosso muito obrigado, aguardamos aqui no horário Gil comercial. Tá aí, Gil tá por aí? Das 9 às 13, atenção, tá sempre. 14h30 até às 17. Você não sabe o que eu faço aqui. Das 9 às 13, 14h30 às 17. Gil. Repete, Edu. Das 9 às 13, das 14h30 às 17. Beleza. Aí na Bandeirantes. 17, aumentou mais aqui, 17h30. Pronto. Gil é reencarnação do Madeirinha. É. Gil Kleber é um capítulo à parte. Fiscal de locutor. Ele passou ruge hoje ou não? Não, hoje ele tá tranquilo. Tá natural, tá né? Tranquilo, é veio de boné, tá tranquilo. É dia de semana, ele não se produz. Mas jogo de sábado e domingo ele passa ruge. Ô Tigrão, pra você uma grande noite, bom descanso, viu Tigrão? Viu quanto é que tá o Corinthians aí? Terminou agora, nesse exato momento, o primeiro tempo na Venezuela. Corinthians, 1 gol do Carrillo, 0 para o time venezuelano, que eu não sei nem o nome. É, Universidade Central. A Universidade Central? Universidade Central. Não dá pra ser Universidade Bandeirantes? É. Brincadeira, hein? Jogo da volta, dia 26, quarta-feira, na Neoquímica. Um abraço, Tigrão. Abraço, Edu. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, Gilson Teres de Assis e o Robson Andrade Rodrigo Ribeiro. Tá bom? Vocês ganharam, então, os prêmios aqui. A gente aguarda, nosso muito obrigado. E é só, todo jogo, gente, vai ter prêmio, tá bom? Todo jogo vai ter prêmio aqui. Você vai no YouTube, lá no chat em cima tem um formulário. Você clica, o formulário abre, você preenche, está participando, mas é um CPF só um por cada ouvinte, porque se você repetir, o sistema não vai aceitar, tá bom? Nosso muito obrigado a todos. Vamos lá. Então tivemos pelo Paulistão hoje... Água Santa 2, Inter de Limeira 2, Guarani 1, Vero Clube 1, Santos 3, Noroeste 0, São Paulo 1, Ponte de Virada 2. Vamos à coletiva do Maurício Souza, técnico do Guarani. Central Campinas, não é o resultado que vocês gostariam, mas eu queria te perguntar até em relação a este segundo tempo. O Guarani consegue o gol na primeira etapa, mas no segundo tempo acaba até recuando um pouco, deixando o Velo Clube jogar e tendo essas possibilidades. Você destacou até em outras partes, em certos momentos, um gol de empate ou gol que acabou ocasionando uma derrota, não foi uma questão tática, mais técnica. Hoje foi isso, uma questão mais individual. O João Victor teve a possibilidade de tirar a bola, dar um chutão para frente, porque era o último lance do jogo, não fez, acabou perdendo a bola. Como você destaca este resultado do jogo de hoje contra o Velo? Boa noite. Eu não acho que a gente tenha feito em nenhum momento, a não ser os 15, 20 primeiros minutos do jogo, uma partida bem equilibrada. Toda vez que a gente não consegue ser um time que se associa, que bota a bola no chão, que tenta envolver o adversário com a posse, a gente teve dificuldade. Foi um jogo parecido com o jogo do Novo Horizontino, só que os primeiros minutos a gente foi bem, conseguiu fazer um gol, teve mais uma outra chance e não conseguimos fazer. Não teve nenhuma ordem de baixar, a não ser quando a gente coloca o Titi faltando nos acréscimos, faltando 7 minutos. Eles tinham muitos jogadores em cima da minha última linha, faziam um jogo direto e estavam incomodando um pouquinho, né? Então a gente optou em de repente esgarçar um pouquinho, abrir mais essa linha com o Titi, ganhar um pouquinho na bola aérea, né? E aí sim, nesse momento, entender que esse é um momento que eles iam vir para cima da gente e a gente teria que se defender bem. Mas a gente não fez um jogo que eu tenha gostado, nem tecnicamente, nem taticamente falando. A gente não conseguiu repetir as ações que nós tivemos em alguns outros jogos,
de conseguir ter a bola e empurrar o adversário para trás, e conseguir se associar melhor, e a gente, a partir daí, passa a bater todos os tiros de metas longos e a fazer um jogo muito mais competitivo do que bem elaborado e bem pensado. Mesmo assim, a gente conseguiu segurar o resultado até o final, mesmo o Velo sendo melhor, na minha opinião, em boa parte do jogo. Claro, tomaram um gol, era importante o resultado para eles, para que eles pudessem também livrar. Mesmo assim, a gente conseguiu segurar o resultado por boa parte do jogo, ter alguma outra escapada, uma bola do Bilu na trave, uma cabeçada do Anderson na trave, que poderiam ter mudado um pouco a história da partida. Infelizmente, no final do jogo, a gente não conseguiu tirar aquela bola e acabou tomando um gol que eu acho que nós, na verdade, a nossa atuação talvez não tenha sido um jogo para vitória. Maurício, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan de Campinas. Após o final do jogo, teve uma discussão, você até estava perto do Natan e do Caio Melo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio, como trabalhar isso com o seu vestiário. Obrigado. O que aconteceu foi que, realmente, quando a gente toma um gol, faltando, 30, 40 segundos para acabar o jogo, ficou todo mundo, né, dentro do campo muito abalado, né, e a gente dá a saída, e eu acho que é o Caio toca no Natan, ou o Natan toca no Caio, não sei, uma bola que nenhum dos dois estava esperando, e acaba a gente dando a bola para eles de novo, e aí teve uma reclamação, não era em mim, era do outro, e eles discutiram ali, mas são dois jogadores que ficam no mesmo quarto, são jogadores que se gostam, que se dão super bem. Eu acho super normal que isso tenha acontecido. Eu conversei com os dois ali, falei, acabou, e eles de pronto acabar, já conversaram no vestiário. Nosso vestiário é um vestiário tranquilo, triste hoje, muito triste, né? Apesar da gente ter alcançado nossos objetivos, os nossos primeiros objetivos na competição, mas com um vestiário triste, é claro que você toma um gol desse no final do jogo, abala, mas os dois são super de boa e não vai dar nada, hein? Posso te garantir isso. Maurício, boa noite, Vinícius Abad, Bandeirantes. Coincidentemente ou não, depois do derby, o Guarani não venceu mais, né? Foram 4 jogos, apenas um gol marcado. Esse resultado no clássico contra a Ponte Preta tem alguma influência nessa queda de rendimento da equipe? Se não, como você tem de explicar essa queda de rendimento nesses 4 jogos? Bem, te concretizar que não, eu não sei, mas eu tenho certeza que o que nos traz a falta de rendimento é a impossibilidade que a gente tem de treinar. A gente não tem mais possibilidade de fazer nenhum ajuste no campo. É tudo parado, é como se fosse a gente andando, caminhando e mostrando como nós vamos marcar, como nós vamos sair. É notório que a nossa equipe ela oscila demais na competição. Nós fizemos um jogo semana passada, quem dera, na quinta-feira, quinta-feira? Nós fizemos domingo, desculpa. Nós fizemos um jogo no domingo agora contra o São Bernardo, que a gente teve bons momentos na competição, no jogo, mas também tivemos maus momentos. Então é uma equipe que vem oscilando, mas isso se dá, e eu não tenho a menor dúvida disso, porque a gente não conseguiu mais corrigir nenhum tipo de erro, trabalhar as ações de ataque, trabalhar as ações de defesa. A gente mostra em vídeo, como eu falei para vocês algumas vezes, a gente trabalha muito nessa sala, mostra muito vídeo, vai para o campo, e aqueles que não jogam treinam um pouco mais, mas os que jogam estão recuperando. E a gente perdeu, nesses jogos, a gente perdeu muita coisa da nossa essência, né? A gente era um time associativo, era um time que tinha um poder de ataque mais forte, a gente era um time que conseguia conduzir essa bola de pé para pé até o terço final do campo, né? E a gente hoje, se a gente bateu 2 tiros de meta curto e eles não foram bons, foi muito, né? A maioria das vezes o Gabriel jogando uma bola longa, eu respeito, porque eles estão dentro do campo, eles vão tomar a melhor decisão, mas a verdade é essa, eu não acho que tenha sido o derby, mas eu acho que a incapacidade, a impossibilidade que nós temos de ajustar no dia a dia dificultou demais o nosso trabalho, e aí a gente está no nosso limite, né? E a gente entende um gol hoje que a gente pode parar de jogar e vamos competir, porque a gente não quer perder, que a busca pela classificação ela é tão grande, né? Que eles jogaram o jogo a partir do gol de não querer mais perder, e isso acabou trazendo problemas para a gente durante a partida. Boa noite, Maurício. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Maurício, a gente não queria perder, né? O Guarani, nesse jogo, ele além da sua explicação a respeito de baixar a linha, que não foi uma orientação, mas o Guarani não fez o bloco alto, que a gente costuma ver. Em nenhum momento aconteceu aquele bloco alto, pressão. O primeiro momento foi todo bloco alto. Bom, enfim,
depois você disserte sobre isso. A gente não conseguiu perceber aquela pressão do time lá em cima e entendeu se tem alguma questão física, emocional por conta do resultado, do time estar com o resultado na frente e ter se acomodado um pouco com isso. E se pudesse falar também sobre a entrada mais uma vez do Luiz Miguel. A gente não consegue ver ele acrescentando muita coisa dentro de campo. Tinha o Raí Nascimento, tinha também o Léo Porfírio como opção e ele entra mais uma vez ali pelo lado direito. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Primeiro, discordo de você com relação ao bloco alto. A nossa ideia desde o primeiro momento era de pressionar e a gente faz isso no primeiro momento. Só que eles tinham um jogo direto forte, uma segunda bola forte, eles conseguiam, a partir do momento do jogo direto, ganhar a segunda bola, e aí é claro que o meu time tem que baixar a linha, né, para compactar atrás e depois retomar a pressão. Então, no nosso planejamento, o tempo todo era a gente individualizar os 3 zagueiros, tentar subir o tempo todo para fazer eles forçarem esse jogo. E eles tinham um jogo de bola invertida também muito direto, e para você ter uma ideia, quem sai para cobrir essa bola é um meia, justamente para não ter que voltar os meus atacantes. E com relação ao Luiz Miguel, então assim, eu respeito, mas não teve, em nenhum momento a gente pensou em baixar bloco, em marcar baixo e contra-atacar. Se isso aconteceu, foi mérito da equipe do Velo que conseguiu empurrar a gente para trás de alguma maneira. E eu falei para vocês algumas vezes, você está aqui em todas as coletivas, que a gente não pode descompactar, a gente não pode deixar que o Velo jogue entre as nossas linhas. Independentemente do bloco que eu vou estar, se é alto, se é baixo, nós temos que ser uma equipe compactada, né? E por mais que o Velo tenha tido um volume de jogo maior, eles quase não tiveram ação, quase não tiveram chute, a não ser de bola parada. O jogo foi de bola parada, de canto, de imposição física, de bola direta, mas de associação, empurrar nosso time para trás e conseguir chegar construindo, não teve, né? É importante que a gente veja o jogo de novo, veja isso. Com relação ao Luiz Miguel, ele é o mais especialista da posição. Tanto o Porfírio como o Raí, eles têm muito mais capacidade de jogar pelo lado esquerdo do campo do que pelo lado direito do campo. E outra, o Luiz Miguel, ele também joga muito de ala, e eu precisava já no momento do jogo, onde o Ian já tinha um desgaste absurdo, né, e a gente não tinha o Sarará, e eu precisava de continuar com ele, para que eu pudesse pelo menos estar tendo um especialista ali, um cara que defendesse de forma inteligente os padrões de linha, enfim. E eu pedi ao Luiz Miguel para entrar e ajudar ele toda vez que fosse necessário. O Luiz Miguel tem essa capacidade também. Não acho que ele tenha entrado mal, acho que a nossa equipe toda não fez um jogo bom, e eu acho que ele carregou isso, mas ele se entregou, se doou, tentou defender. E com tudo isso, de não ter feito um jogo bom, tudo isso de a gente não ter conseguido, o gol sai de uma infelicidade nossa, de um belo chute esqueci o nome de quem fez agora. Foi do único, um belo chute tirando o goleiro, mas sai de uma bola que a gente está controlada, e uma felicidade nossa, ele consegue roubar a bola e fazer. Então assim, por mais que a gente não tenha feito um grande jogo, a gente controlou a bola aérea, que era uma bola muito forte, a gente controlou o ataque deles, que era um ataque muito forte, e a gente, infelizmente, no momento crucial da partida, cometeu um erro que nos custou a vitória. Porém, continuo falando que o jogo que a gente fez não era para a gente sair de campo com a vitória, apesar dela estar na nossa mão desde o primeiro momento do jogo. Maurício, boa noite. Diego Alves, da EPTV. Você já falou sobre a impossibilidade de realizar treinos, né, do jeito que você gostaria, porque o calendário está mais apertado, é uma pauta também que já tem sido discutida por todos os técnicos, praticamente, desse Campeonato Paulista e outros campeonatos estaduais. E mais uma vez, você vai passar por esse período curto de trabalho para o próximo jogo, que é o último da primeira fase. E aí o Guarani, independentemente do que Portuguesa e Bragantino fizerem amanhã, ainda vai chegar na última rodada brigando pela classificação contra o Corinthians fora de casa. Nesse curto tempo que você vai ter, depois que os jogadores passarem pelo período de recuperação, o que vai ser sua prioridade de trabalho para esse jogo de domingo, se é que já é possível pensar nele para enfrentar o Corinthians? É o que a gente tem feito toda vez que a gente consegue, são pouquíssimas as vezes, ter 3 dias de descanso, né? A gente agora descansa na quinta, na sexta e no sábado. Então no sábado é o dia que nós estamos mais descansados, mas é o dia que nós estamos mais próximos do jogo que nós vamos jogar. Infelizmente a gente, como eu falei, tanto a Portuguesa quanto o Red Bull, isso aqui não é choro, mas é fato, jogaram no sábado e vão jogar na quinta.
Numa altura da competição, você ter 5 dias para preparar a sua equipe. Nós jogamos no domingo à tarde, voltamos a jogar o Velo também. Nós só tivemos 5 dias depois da primeira rodada, da segunda rodada que nós pegamos a Inter fora, que vinha de um jogo adiado, e aí depois vamos pegar o São Paulo, né? Então nós só vimos. Toda vez que esteve esse tempo, a gente conseguiu fazer com que a equipe evoluísse. O que eu vou fazer, o que eu tenho tentado fazer, é fazer um pouco de tudo, porque eu acho que a minha equipe precisa de um pouco de tudo. Precisa de um pouquinho de uma saída melhor, precisa de um pouquinho de um jogo de construção melhor, precisa se ajustar em alguns momentos com 3 atacantes jogando fechado melhor. Enfim, a gente vai tentar fazer um pouco de tudo e, mais uma vez, vir para essa sala aqui, corrigir o que nós fizemos de errado nesse jogo, mostrar o que a gente fez de positivo. E tem sido assim a nossa rotina. Toda vez que eu tenho um tempinho, eu tento priorizar aquilo que eu entendo que não funcionou tão bem. E se eu quiser trabalhar uma coisa para o jogo contra o Corinthians, de uma coisa que não funcionou tão bem, sem dúvida nenhuma, é o meu setor de construção e meu ataque. Né? Que hoje a gente, infelizmente, a gente estava pouco inspirado, a gente estava... se taticamente a gente não foi bem, tecnicamente não conseguiu se associar, ganhar duelos ofensivos, e eu tenho que dar um jeito da gente tentar melhorar isso mesmo com o pouco tempo que eu tenho. Valeu, gente. Muito bem, a coletiva do Maurício Souza, técnico do Guarani. Lembrando que tivemos pelo Paulistão, Água Santa 2, Inter de Limeira 2, Guarani 1, Vero Clube também 1. O Vero empatou aos 51 do segundo tempo. Santos 3, Noroeste 0. Terceiro gol do Tassiano, que entrou no lugar do Neymar. No Morumbi, São Paulo 1, Ponte de Virada 2. O Calério 1-0 São Paulo, 45 do primeiro tempo. O Arthur empatou para a Ponte a 4 do segundo tempo. E o Everton Brito a 15 minutos, fazendo 2-1. Olha o seguinte, na Série A2 acabou em Piracicaba 15-1, Ferroviária 2. E o Primavera venceu hoje à tarde 4-0 o Votuporanguense. Lá em Indaiatuba, Primavera, único invicto, e abre 5 pontos para cima do 15. Na liderança, a Primavera da Série A2, grande campanha. Na Copa do Brasil, registrando que o Grêmio empatou lá em Boa Vista, nos acréscimos, estava 1-0 o São Raimundo e empatou o Grêmio 1-1. Nos pênaltis, 4-1 para o Grêmio. Surpresa acontecendo em Porto Velho, o Cuiabá empatou com o Porto Velho. Lá em Rondônia, 0-0, nos pênaltis, 4-3 para o Porto Velho. Cuiabá eliminado da Copa do Brasil. E no jogo do Corinthians, na pré-Libertadores, estamos no segundo tempo, quase 2 minutos de... O time, como é o time da Venezuela mesmo? Chama Universidade Central 0, Corinthians 1. Gol marcado pelo André Carrillo a 36 do primeiro tempo. Ontem, The Strongest e Bahia foi 1-1. No comecinho do jogo, o time da Bolívia teve um jogador expulso, o número 8 foi expulso. Mesmo com 10, o The Strongest fez 1-0 com o Guerreiro. E aí no segundo tempo, William José, que entrou no jogo e empatou para o Bahia. Bahia do Rogério Ceni disputando Libertadores depois de 36 anos. E há 12 anos que nenhum brasileiro ganha em La Paz do The Strongest, né? É a altitude da Bolívia lá, de La Paz, né? Olha, eu volto já com as coisas de Ponte e São Paulo, hein? A Macaca venceu 2-1 de virada no Morumbi, com o CH e também com o Boris, hein? Olha, no sorteio, então, o Gilson Teles de Assis, o Gilson ganhou um par de ingressos da Wet Wild, mais um rádio portátil Mundial. E o Robson Andrade Rodrigo Ribeiro, de Hortolândia, ganhou um par de ingressos Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. Tá bom? Pegar aqui amanhã 3 dias, tem que ser a própria pessoa. 3 dias para retirar aqui na nossa recepção, das 9 às 13, das 14h30 às 17h30. E a todos que participaram, nosso muito obrigado. 22h35, já as coisas de São Paulo 1, Ponte 2. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação.
Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. O craque do jogo. Muito bem, transmitimos os instantes finais desde os 20 segundo tempo. Boris narrando aí, já estava 2-1 para a Ponte, né? Morumbi, 22.100 o público, 853 mil de renda. E olha, não pode entrar torcida da Ponte no Morumbi ainda, hein? Torcida única. A Ponte ganhando desde 2013, que a Ponte não ganhava no Morumbi. São Paulo 1, Ponte 2. Vamos lá, os gols aí. O Caleri marcando a 45 do primeiro tempo, 1-0 São Paulo. O Arthur empatou a 4 do segundo tempo. E o Everton Brito marcando a 15 do segundo tempo. Grande campanha, a 4ª vitória seguida da Ponte fora de casa. Realmente uma campanha muito interessante da Ponte, viu? Deixa eu ver, ganhou do Diadema, lá em Água Santa, em Diadema. Ganhou do Noroeste em Bauru, ganhou em Mirassol e ganhou hoje no Morumbi, né? E ganhou no começo do Novo Horizontino. Foram 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 vitórias fora de casa. É algo realmente incomum numa campanha da Ponte, hein? Uma campanha que realmente surpreende. Mas é o tal negócio, né? Como disse o Tigrão, a Ponte tem 22 pontos, São Bernardo também. São Bernardo ganha o número de tem uma vitória a mais. Palmeiras joga amanhã, tem 17. Joga em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto. Palmeiras ganhando vai a 20. Última rodada, Palmeiras lá em Mirassol. Se ganhar do Mirassol faz 23. Aí a Ponte, o empate já não serve aqui contra o Bragantino, né? Porque se der empate 23 pontos, Palmeiras e Ponte, vai dar empate em número de vitórias. E no saldo, o Palmeiras já tem um saldo melhor, né? Ele ganhando os 2 jogos, aumenta mais ainda o saldo. Então no saldo, o Palmeiras eliminaria a Ponte. Então a Ponte vai precisar, para não depender de ninguém, de uma vitória domingo, 18h30, contra o Bragantino aqui no Majestoso. Vamos lá, oi CH, por gentileza CH, vamos lá, o craque. Olha, Edu, foi uma vitória maiúscula da Ponte, sem dúvida alguma, não é? E para mim o craque do jogo foi o Jean Dias, jogou uma enormidade, outros jogadores foram muito bem. Arthur muito bem, Barcelos muito bem, Léo Oliveira muito bem, mas o meu voto é no Jean Dias, o craque do jogo, o craque da vitória da Ponte contra o São Paulo 2-1, Edu. Segura aí que você vem já comentário e conceito também. Leandro Boles, o moço de Piracicaba, que narrou uma parte aqui, mas deixou registrada a vitória da Ponte, o craque, hein, Boles?
Oi, Edu, olha, de volta aqui no apito final, grande vitória da Macaca. Pra mim, o craque do jogo, até pelo gol, né, foi o Everton Brito, mas menção honrosa por Jean Dias, correu demais. Léo Oliveira fez uma grande partida, Emerson Santos também, enfim, foi um grande resultado, mas principalmente pelo gol da virada, gol importante. Eu fico com o Everton Brito, Edu. Everton Brito, perfeito. Everton Brito que marcou o gol da vitória. Portanto, um voto para cada um. CH, comentando, hein? E o conceito também dessa vitória da Ponte 2-1 no Morumbi, CH. Oi, Edu, tô de volta para comentar rapidamente o que foi São Paulo 1, Ponte Preta 2. Foi um resultado absolutamente correto. O time que mais jogou futebol, né, nos 90 minutos foi a Ponte. Melhor o São Paulo um pouquinho no primeiro tempo, teve mais chances, mas a Ponte guerreou. E no segundo tempo, o jogo virou 1-0. E no segundo tempo, o Valentim adiantou as linhas, um time muito guerreiro, marcando demais, não deixou o São Paulo jogar. E olha que em campo estavam todos os titulares do São Paulo, sem nenhum tipo de desculpa. Mas a Ponte conseguiu marcar, fez rapidamente o gol de empate e na sequência fez o segundo gol. Não teve pressão depois disso, não, para cima da Ponte. É verdade, evidentemente, que o time do São Paulo ficou com mais posse de bola. Mas a grande verdade é que, mais uma vez, fora de casa, esse time da Ponte surpreendeu. Surpreendeu de verdade, Edu. Com muita disposição, valores individuais. Eu poderia aqui citar 5 jogadores. O Jandia foi o melhor para mim, mas tem 5, 6 jogadores que jogaram uma barbaridade. Então não foi só o São Paulo que estava a 60 por hora no segundo tempo. A Ponte que estava a 100 por hora, querendo o resultado, buscando o resultado a todo momento, jogando com muita garra e disposição. Mereceu o resultado, sem dúvida alguma. Vamos aos conceitos, Etu. Rapidamente, para 2 para a Ponte, 1 para o São Paulo. Diogo Silva, goleiro da Ponte, conceito regular. Os 3 zagueiros, Emerson regular, Sérgio Rafael regular para ruim, né? Falhou no gol do Caleri. E também o Arthur, que foi lateral esquerdo, na verdade, né? Mas leva o conceito bom, Arthur. E o Barcelos, que mais jogou de zagueiro do que lateral esquerdo, eu não consigo entender isso, mas mais uma vez deu certo. Barcelos, conceito bom. Maguinho regular, que foi o ala direito, né? Léo Oliveira bom, Lucas Cândido bom e Serginho regular. E na frente, Everton Brito regular e Jean Dias, conceito bom. Este é o time da Ponte, que ainda teve o Vicente Concha, teve o Gustavo Teles, o Bruno Lopes, Pacheco e o Luiz Felipe. E esses que entraram, Edu, na segunda parte do jogo, levam um conceito regular, mas praticamente não pegaram na bola, não participaram efetivamente do jogo. O conceito do Alberto Valentim é bom, Edu. Mais uma vez fora de casa, com estratégia, com a execução da estratégia levada à risca pelos jogadores, a Ponte conquista mais uma vitória importantíssima fora de casa, dando um passo significativo para a possibilidade de classificação. Eu não esperava tamanha organização desse time, dentro da característica dele. E qual é? Defensiva, jogar de maneira reativa e atuar nos contra-ataques. Foi assim mais uma vez e não dá para discutir. Vitória correta da Ponte, que bateu o São Paulo dentro do Morumbi, 2-1, Edu. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até amanhã, se Deus quiser, Edu. Se Deus quiser. Realmente, você vê a Ponte, em toda a história, jogou 56 vezes no Morumbi. 56. Hoje foi a 8ª vitória da Ponte sobre o São Paulo, somente quando teve inúmeros Corinthians e Ponte. Teve já Ponte e Santos no Morumbi, mas só jogos contra o São Paulo, no Morumbi, 56, foi a 8ª vez que a Ponte ganhou do São Paulo no Morumbi. E ganhou na Sul-Americana de virada 3-1, 2013, né? Então há 12 anos que não vencia, naquela noite chuvosa, e São Paulo fez 1-0 com o Ganso, mas o nome do jogo foi o Wendel, lateral esquerdo, né? O Wendel cruzou, aí o Antônio Carlos fez gol contra, 1-1. Aí o Leonardo, um atacante do Vasco, pertenceu ao Atlético Mineiro, fez 2-1.
Aí tava chovendo demais, aí já tava no outro gol lá. No rebote, bate na trave, no Rogério Ceni, o Leonardo faz 2-1. E depois o Wendel, numa jogada sensacional, faz 3-1 para a Ponte. Só que quando a Ponte ela entrou em campo para enfrentar o São Paulo, já estava determinado que era semifinal de Sul-Americana, em semifinal. Já estava decidido que o jogo da volta seria em Mojimirim, porque o Juvenal Juvencio, que era o presidente do São Paulo, denunciou a Conmebol de que o Majestoso não tinha condições para receber uma Sul-Americana, capacidade de público. E aí transferiu para Mojimirim. Inclusive o Márcio de la Volpe, que era o presidente da Ponte na época, tentou no Morumbi conversar com o Juvenal, mas nem foi recebido. Então a torcida da Ponte compareceu e tal, o time entrou com raiva. Era dia 20 de novembro de 2013, dia da consciência negra, dia de Zumbi, e foi uma noite de gala da Ponte, fazendo 3-1. O jogo da volta foi no dia 27 de novembro e foi 1-1. Leonardo 1-0, Luiz Fabiano empatou 1-1 e com empate a Ponte eliminou o São Paulo e fez a final contra o Lanús. E a torcida da Ponte compareceu em grande número em Mojimirim e começaram a tirar sarro do Juvenal. Chupa, Juvenal! Né? Chupa, Juvenal! É o meu anjo da guarda, sabe como é que é? Eu fiz a ficha técnica nesse jogo ontem aqui e eu gravei isso aí porque a torcida falou isso mesmo, né? A torcida que falou, não sou eu. É a torcida da Ponte, quer ver só? Chupa, Juvenal! Chupa, Juvenal! Quem tá no YouTube tá vendo, não fui eu. Mas o Juvenal Juvencio, além de não ter recebido o Márcio de la Volpe, disse que futebol não é coisa para virgens, se referindo à Ponte, de uma maneira muito delicada, como que diz, a Ponte não tem título. Então, vocês vão jogar, não se joga no Majestoso. Quer dizer, ele pegou e foi muito deselegante. Um presidente de São Paulo não precisava disso. E aí, o pior aconteceu, acabou sendo eliminado pela Ponte. Bom, meus amigos, vamos lá. Ô, Boли, você que narrou, parabéns aí, não foi o tempo todo, mas deixou registrado, diria você. Vamos para o conceito de São Paulo 1, ponte 2. Oi, Edu, de volta aqui no apito final da Rádio Bandeirantes, e que honra hoje estar participando do quadro conceituando os jogadores, o gabarito do jogo, conceituando os atletas da Macaca depois desse grande resultado da Ponte. Vamos lá, eu começo com o Diogo Silva, na única bola que praticamente foi no gol, aliás foram duas, uma no primeiro tempo, um desvio de cabeça do Alan Franco, ele pegou de mão trocada, grande defesa, e no finalzinho do jogo um chute do Cedric cruzado, Diogo Silva, conceito bom. Assim como também do Emerson, fez uma grande partida o capitão, Arthur, autor do gol de empate da Macaca, Sérgio Rafael regular, assim como o Maguinho. Léo Oliveira, bom, conceito bom para ele. Lucas Cândido regular, Danilo Barcelos regular, Serginho voltando hoje regular, Everton Brito bom, até votei no Everton Brito como craque do jogo. E o Jean Dias sempre, né, como sempre, um jogador esforçado, um jogador que não tem bolas perdidas, então para mim conceito bom pro Jean Dias. Dos que entraram, Luiz Felipe regular, Conte entrou no finalzinho também regular, tivemos ainda o Pacheco regular, Gustavo Teles entrou para marcar, regular, e o Bruno Lopes também, um jogador que entra sempre, né, com aquela vontade, aquela marcação. Hoje ele mais marcou do que propriamente atacou. Conceito regular para ele. E do Alberto Valentim, que armou a Ponte. No primeiro tempo a Ponte não foi tão bem assim. São Paulo teve mais espaços, alguns erros defensivos da Macaca, mas ele armou legal, bacana o time da Ponte, e a Ponte conquista aí um grande resultado. Então conceito bom pro Alberto Valentim, treinador da Macaca. Tá bom, Edu? Olha, uma honra participar com você hoje aqui do apito final, com o CH, conceituando os seus jogadores da Macaca. Grande resultado da Ponte, vitória por 2-1 de virada para cima do São Paulo. Grande abraço para você e até a próxima, Edu. Parabéns, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Coletiva Alberto Valentim. Ok. Bora lá, então. Muito bem lá. Ele já posicionou o óculos, já deu uma coçada no nariz, deu uma respirada, deu uma coçada no... Boa noite, Valentim. Boa noite, Rodrigo, da EPTV. Queria que você começasse fazendo uma avaliação dessa partida de hoje aqui no Morumbi. Boa noite a todos. A gente não sabia quem seriam os 11 deles, né, porque
tinha vários veículos que davam um time, dava outro, e até o vídeo do São Paulo, a gente, lógico que passamos características individuais de quem poderia começar, mas o que a gente focou muito, que seria um jogo de muito sacrifício, um jogo difícil, um jogo que defensivamente a gente teria que fazer um jogo quase perfeito pela qualidade do adversário, principalmente vindo com o que ele tem de força, né, o que eles chamam de titulares. A gente fez um primeiro tempo defensivo muito bom, pecava um pouco no último terço ofensivo nosso, um pouco mais de capricho, um pouco mais de calma para jogar. Acabamos tomando gol ali, se eu não me engano, com 43 minutos de escanteio, o primeiro gol que a gente toma de bola parada nesses 11 jogos. Mas a conversa no intervalo foi para que nós continuássemos fazendo essa fase defensiva muito bem, mas que tivéssemos um pouco mais de calma, um pouco mais de coragem, um pouco mais de jogo ofensivo. E conseguimos fazer jogo já no início, viramos o jogo e depois a gente soube suportar bem essa fase defensiva, que a gente já sabia que seria um time que iria propor o jogo o tempo todo. Então, grande vitória, mais uma vez, falar o que para vocês, cara. Time de guerreiro, grupo de guerreiro, vitória importantíssima. Chamou a atenção também, Valentim, você falou um pouco desse primeiro tempo, né, que o time foi bem defensivamente, acabou tomando o gol ali no finalzinho, uma cobrança de escanteio, mas chamou a atenção a volta do intervalo, porque o time volta e consegue a virada bem rápido, assim, como é que foi essa conversa ali no vestiário? O pedido ofensivo que nós fizemos, nós, comissão técnica, fizemos para eles, é para que nós tivéssemos um pouco mais de tranquilidade para construir essa jogada, de segunda fase principalmente, e no último terço ofensivo para que nós caprichássemos mais, para que nós atacássemos espaço, para que nós ganhássemos força lado contrário com um dos alas nossos. Isso foi um dos treinos que a gente fez, tanto o Arthur atacando, virando extremo, lado contrário, né, esse ataque pelo lado direito, e o Maguinho pelo lado esquerdo nosso. E funcionou bem, fizemos já umas jogadas mais ofensivas no início do segundo tempo e premiou esses guerreiros com esses 2 gols e que nos deu a vitória. No último jogo lá no Majestoso, a gente falou um pouco sobre classificação, naquele empate contra o Botafogo. Acabou que o resultado, a rodada finalizou, o resultado do adversário, o Palmeiras, acabou ajudando também, que também empatou. E hoje a Ponte também consegue um resultado muito importante em relação à classificação. Queria que você falasse a respeito disso. Em relação à classificação, falando friamente, com muita razão, é uma campanha muito boa da Ponte. É uma campanha, espetacular. Desculpe eu usar esse termo, mas é espetacular. Por quê? Porque se nós pegarmos bem, e falando friamente, vou falar para vocês, e falei até do empate no último jogo, um time em reconstrução, 19, 20 jogadores chegando, pré-temporada mais curta, comissão técnica chegando, então está sendo um trabalho muito bom. E falei até hoje, antes do jogo, e falei também no jogo, porque começa lá de cima, com a diretoria nos dando o máximo de qualidade possível, a gente tem que lembrar a pré-temporada, tem que lembrar. Porque quando as coisas acontecem, tem que lembrar os porquês que as coisas estão acontecendo. Não é para agradar a diretoria, é para lembrar do que está sendo feito. Primeiro, de quem comanda, depois vem comissão técnica e jogadores juntos e todo o staff junto. Todo mundo trabalhando ao máximo, todo mundo se doando ao máximo. Sem ego, sem vaidade, com muita humildade. Pedir aos jogadores ali, parabéns pela vitória, mas a gente já tem que recuperar, porque tem uma outra final, a 12ª final nossa, domingo. Dentro disso, Alberto, claro que todo mundo assina o regulamento no começo e já há bons anos ele é assim. Mas como é essa questão psicológica de você ter tantos pontos, a 3ª melhor campanha do Campeonato Paulista ali, quase a 2ª, justamente com o próprio São Bernardo, e ir para uma última rodada sem essa garantia, né? Sabendo que do outro lado também vai ter um outro time numa outra situação de classificação com muito menos pontos, mas também podendo se classificar. Com toda sinceridade, isso serve para nós, isso serve para o Palmeiras, que o Abel até falou esses dias, eu concordo com ele, e serve para o Catalá no São Bernardo. Nós temos que cuidar daquilo que nós temos controle. É foco total no Bragantino. A gente esqueceu o que é o regulamento, porque não vai mudar nada nós ficarmos lamentando, o que poderia acontecer se nós estarmos em outro grupo.
com a pontuação menor desses 3 que eu citei agora. Então, não podemos falar do regulamento. Nós temos que focar no trabalho nesse jogo contra o Bragantino, recuperar bem esses jogadores para domingo. Queria que você falasse um pouco do Gia Dias, porque aqui em São Paulo, a imprensa daqui que acompanhou o jogo, muita gente, apesar de ser um jogador muito experiente, rodado, não conhecia o Gia Dias e ficou um pouco impressionado com o jogador que você tem à sua disposição, com relação à velocidade e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho dele. Um jogador de muita quantidade e qualidade. Essa é uma coisa que a gente tem empregado para todos os jogadores. A Ponte Preta de DNA esse ano tem que ser uma Ponte Preta de quantidade e qualidade. Ele nos representa muito bem esse grupo. Tá aí, Paulinho Dovar, hein, da Rede Bandeirantes de São Paulo, conversando com o Alberto Valentim, um trecho da entrevista aí do técnico da Ponte, depois da vitória da Macaca 2-1 para cima do São Paulo. Vamos para o nosso Em Dia com a Bola, 22h56. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Bom, Paulistão hoje, Água Santa 2, Inter de Limeira também 2, estava 2-0 para Inter. 2 gols de Juan Ribeiro, depois o Davi, começou em segundo tempo, marcou o primeiro gol do Água Santa, e depois aos 45 de pênalti, Ademilson empatou 2-2. Aí teve o gol da Inter, aí foi pro VAR, foi anulado, ficou 2-2. 2-2, os gols no final, hein? No Brinco, Guarani, Velo 1-1, Rafael Zagueiro 1-0, Guarani a 8 do primeiro tempo após escanteio. E aos 51 do segundo tempo, o Lucas Duni empatou pro Velo. Na Vila, Santos 3-0 no Noroeste, Guilherme, Tiquinho Soares e o Tassiano fez o terceiro gol e entrou no lugar do Neymar. Morumbi, São Paulo 1, Ponte 2, Caleri 1-0, 45 primeiro tempo. Arthur empatou a 4 segundo tempo e o Everton Brito a 15 fazendo o gol da virada da Ponte. Bom, nós vamos ter amanhã Bragantino e Mirassol 18h30 em Bragança, 19h30 Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo, 21h35 no Pacaembu, Portuguesa e São Bernardo. Última rodada, domingo, tudo às 18h30, Botafogo e Novo Horizontino, Corinthians e Guarani, Noroeste e Portuguesa, Inter de Limeira e Santos lá em Limeira, Mirassol e Palmeiras em Mirassol, Ponte e Bragantino aqui, São Bernardo e São Paulo no 1º de maio, Velo e Água Santa. Olha a situação na classificação geral terrível do Noroeste, Água Santa e de Limeira. Os três, Noroeste perdeu para o Santos hoje, Água Santa e ele empataram. Quer dizer, empate para os dois morrer na praia, né? Então, Noroeste com 7, Água Santa com 7, Inter de Limeira com 7. O Velo Clube tem 10. O Botafogo tem 11 pontos, Portuguesa também. Mas enfim, situações piores aqui desses 3, Noroeste, Água Santa e Inter de Limeira, provavelmente dos 3, 2 aqui e serão rebaixados. A situação do Grupo A, Corinthians 26 pontos, já classificado, Mirassol tem 16, ainda não, Botafogo 11, Inter de Limeira com 7. No Grupo B, Santos com 15, Guarani 12, Bragantino com 11, Portuguesa 11. Bragantino e Portuguesa joga amanhã, depois joga a última rodada. Aqui também nada definido. Grupo C, São Paulo 16, Novo Horizontino 15, Noroeste 7, Água Santa 7. São Paulo e Novo Horizontino já classificados, tem que saber quem é que vai terminar em primeiro para saber onde vai ser o jogo das quartas de final. Nesse momento seria no Morumbi, São Paulo e Novo Horizontino. E no grupo D de dados, São Bernardo tem 22, a Ponte também tem 22, a Ponte perde no número de vitórias, Palmeiras 17, Velo Clube tem 10. São Bernardo, Ponte e Palmeiras, os 2 irão se classificar à próxima etapa. Olha, no Paulista da Série A2, nós tivemos hoje Juventus 1, Grêmio Prudente também 1, Primavera 4, Votuporanguense 0, Ituano 0, Oeste 0, Linense 0, Capivariano 1, São Bento 1, Santo André 2, Taubaté 2, Rio Claro 1, 15 de Piracicaba 1, Ferroviária 2. Amanhã tem Portuguesa Santista e São José às 20 horas. O Primavera, único invicto, ganhou mais um, 15 perdeu. Então Primavera líder com 25, em segundo 15 de Piracicaba com 20. Abre 5 pontos o Primavera. Os 8 primeiros se classificam. Um total de 15 rodadas, né? Nós estamos na 11ª. Faltam mais 4 rodadas. Aí o primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º e assim vai. Aí é mata-mata.
Um jogo lá, outro cá. Quem tem melhor campanha decide em casa. E aí segue até o final assim. 2 vão subir e quando terminar a última rodada dessa fase de classificação, os 2 últimos serão rebaixados. Nesse momento, São Bento e Rio Claro sendo rebaixados para a Série A3. Por falar na Série A3, tivemos hoje em Mogi das Cruzes, São Bernardo 1, União São João também 1. Suzano 2, Marília 1. Marília líder perdeu. Lemense 1, Rio Preto 0. Itapirense 2, Desportivo Brasil 3. Sertãozinho 1, Comercial 1. Francana 0, 15 de Jaú 1. Catanduva 1, Monte Azul 1. E Bandeirante 1, Rio Branco de Americana 0. Marília líder, perdeu, tem 19 pontos, mas continua líder. Em segundo, Sertãozinho tem 17, Rio Branco terceiro com 16. As melhores campanhas e o regulamento é o mesmo. Hoje seriam rebaixados para a Série A4, São Bernardo e o Comercial de Ribeirão Preto. Que coisa, hein? Comercial, último colocado. Ei, Ribeirão Preto. Na Série A4, deixa eu ver quanto é que foi aqui. Nós temos o Paulista, União Barbarense também na Série A4. União Barbarense 3, Matonense 0. Deixa eu ver aqui o Paulista. Olha, tivemos aqui Joseense 1, Jabaquara 0. Penapolense 0, Nacional 3. Taquaritinga 0, Osasco também 0. Barbarense 3, Matonense 0. São Carlense 1, Inter de Bebedouro também 1. Vossen 1, Araçatuba 2. Barreto 0, Paulista também 0. São Caetano 2. Colorado Caieiras também 2. Então, São Caetano, Paulista e União Barbarense disputando aí a 4ª divisão. Agora vamos para a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, ontem, Tocantinópolis 0, Atlético Mineiro 2. E os gols foram no final, hein? Porque agora terminou empatado, é pênalti. Na primeira fase antes, o empate era do visitante. O Hulk marcou de pênalti aos 42 minutos do segundo tempo. E quem sofreu o pênalti foi o Rony, que era do Palmeiras. Aí o Rony faz o segundo gol aos 50 minutos. Atlético Mineiro 2-0 lá em Tocantins. Tivemos ontem em Cariacica, União Rondonópolis 0, Vasco 3. Vamos aos jogos de hoje da Copa do Brasil. Tunaluso 1, Sampaio Correia 0, Tunaluso classificado, o jogo foi em Belém. Em Natal, Santa Cruz 0, Náutico 4, classificado Náutico. Em Saquarema, no Rio de Janeiro, Boa Vista 0, CSA 2. CSA classificado. Em Boa Vista, Roraima, o São Raimundo vencia 1-0 o Grêmio. O Grêmio empatou nos acréscimos, 1-1, foi para pênalti e nos pênaltis 4-1 para o Grêmio. Em Brasília, Capital 0, Portuguesa do Rio também 0. Nos pênaltis, 5-3 para o Capital. Tivemos em Rondônia, Porto Velho 0, Cuiabá 0. Nos pênaltis, 4-3 para o Porto Velho. Cuiabá tá fora. No Batistão, em Aracaju, Sergipe 0, Ceará 2. Ceará classificado. Tivemos em Macapá, no Amapá, Trem 0, Brusque 2. Brusque classificado. Deixa eu ver o que mais aqui. Independência em Manaus, lá em Rio Branco, estava 1-1. E foi para pênalti, tá? Foi para pênalti. E em Arapiraca, estamos no segundo tempo de Asa 1, Atlético Goianiense também 1. O Atlético vencia 1-0. Amanhã tem Rio Branco e Amazonas, lá em Cariacica, no Espírito Santo, às 20 horas. E 21h30 em Moça Bonita, Olaria e ABC. E atenção, a Ponte é quarta-feira que vem, dia 26, joga em Concórdia, Santa Catarina, Concórdia e Ponte. A Portuguesa está na Copa do Brasil dia 27, quinta-feira que vem, no Pacaembu, Portuguesa e Botafogo da Paraíba. O vencedor de Concórdia e Ponte pega o vencedor de Portuguesa e Botafogo da Paraíba. O Bragantino também joga quinta-feira que vem em Souza, na Paraíba, contra o Souza. Votuporanguense também está na Copa do Brasil. Na quarta-feira, em Votuporanga, Votuporanguense e Aparecidense de Goiás. A Inter de Limeira está na Copa do Brasil. Joga dia 27, quinta-feira, em Limeira, Inter e Vila Nova de Goiás. Muito bem. E na pré-Libertadores, o Corinthians jogando e empatou, hein? Universidade Central empata o jogo, estava 1-0, gol do André Carrillo, gol do Corinthians a 36 do primeiro tempo. E Universidade Católica acabou empatando, Universidade Central, joguei em Caracas, né?
O Católica é do Chile. Acabou empatando, agora estamos a 33 do segundo tempo, 1-1. O jogo da volta é dia 26, quarta-feira, Neoquímica. Se der empate aqui, o novo empate, se der empate hoje, o novo empate na Neoquímica vai para pênalti. Ontem, na Bolívia, The Strongest e Bahia foi 1-1, logo com 5 minutos. O The Strongest teve um jogador expulso, mesmo com a menos. O The Strongest fez 1-0 com o Guerreiro a 38 do primeiro tempo, mas o William José empatou por Bahia aos 23. Ficou 1-1. Terça, o jogo da volta em Salvador. Um novo empate é pênalti. E olha, para chegar na fase de grupos da Libertadores, Bahia e Corinthians precisam eliminar os seus adversários agora. Vai para a próxima etapa, que também é pré. Tem que eliminar para depois entrar na fase de grupos da Libertadores. Aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Muito obrigado, Abimael, avisando que empatou, né? Então eu falei certo, né? O Asa empatou com o Atlético Goianiense, tá bom, 1-0. O Atlético empatou o Asa, né? 1-1 lá em Arapiraca. Obrigado, Júnior Viçosa fez o gol do Atlético Goianiense. Muito obrigado ao Abimael Costa, sensacional. Meus amigos, final da nossa jornada esportiva, hoje na íntegra transmitimos Guarani 1, Velo Clube também 1, com Roger Williams, com Tigrão Gleger e com Vladimir Catarino. Terminando o jogo no Brinco, fomos para o Morumbi. Já estava 2-1 para a Ponte, mas o Boris registrou juntamente com o CH, São Paulo 1, Ponte de Virada 2. Público no Brinco 3.400, público no Morumbi 22.138. Nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato e Gilberto Sufi. A todos uma ótima quarta-feira, uma ótima quinta, sexta. A gente volta então no domingo, a última rodada, tudo começando às 18h30, a última rodada do Paulistão, para saber os classificados à próxima etapa. Muito obrigado a você do YouTube, você em FM 85,7, você nos diversos aplicativos, nosso muito obrigado mesmo. Domingo eu volto, se Deus quiser. Chupa Juvenal! Chupa Juvenal! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.